coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, agora 3h15. Tem emoção na ponta da chuteira. Já era Marcelo Cossato. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, a bola rola para Coritiba e Ponte Preta Couto Pereira. Abertura do segundo turno para as equipes que jogam daqui a pouquinho, 4 da tarde, na capital de todos os paranaenses, a cidade de Curitiba. E é claro, você vai acompanhar tudo com a gente aqui no microfone dos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do aniversariante do dia, Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques, a coordenação de esportes é do Carlos Corsato, que narra o jogo para você daqui a pouquinho no estádio Couto Pereira. O Wendel Coral será o nosso repórter e trará todas as informações de Coritiba e Ponte Preta. Vamos juntos também pela Valinhos FM em 87,9. Um abraço para toda a rapaziada da Valinhos FM, você que já nos acompanha no FM 87,9. As nossas jornadas esportivas para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, disque entregas 3242-3125. Conosco também Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Lembrando que você pode ter a sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. É só mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp 989 89 35 26 19. É o código de área. Vamos fazer um excelente negócio divulgando a sua empresa. 11 de agosto de 2024, Dia dos Pais. Parabéns para você, papai, que acompanha a nossa jornada esportiva. Daqui a pouquinho a bola rola e, é claro, tudo de Coritiba e Ponte Preta para você. Hoje também, dia do aniversário de fundação da gloriosa, da amada Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, fundada em 11 de agosto de 1900. Agora são 3h17, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco já tem informações do Coritiba, da Ponte Preta, tem o Carlos com o seu destaque, tem convidados, tem o Arthur Eugênio, tudo isso e muito mais pra você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 193423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol, Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta, 3 da tarde, mais 20 minutos. Você que está no nosso YouTube Futebol Interior, já vai mandando mensagem, daqui a pouquinho vamos registrar para você. 20ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Coritiba e Ponte Preta para você, já todas as informações. Tem o Pedro Lino também no Couto Pereira, no palco do jogo. Daqui a pouco chega para falar mais deste jogão de bola. São 3 da tarde, mais 21 minutos em Campinas. E agora a gente vai bater um papo com o Arthur Eugênio. Ele que vai trazer histórias do futebol. O papai Arthur Eugênio falando também na nossa transmissão. Parabéns, feliz Dia dos Pais para você, Arthur. Toca a bola. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, que personagem que poderia representar a união de Curitiba e Ponte Preta? Marco Aurélio. Marco Aurélio foi 3 vezes vice-campeão paulista na Ponte Preta e campeão brasileiro no Curitiba. Na Ponte Preta, ele formou no mais lendário time pontipretano e depois virou um treinador de primeira linha. E um detalhe, aqui neste material você vai entender a importância da Ponte Preta no nome Marco Aurélio. Aqui no Futebol Interior você vai entender todos esses detalhes. Marco Aurélio Moreira. O Marco Aurélio, nascido em Muriaé, no dia 10 de fevereiro de 1952, importante na história da Ponte Preta, 3 vezes vice-campeão paulista, importante na história do Curitiba, campeão paranaense e presente no principal título do Curitiba, campeão brasileiro em 1985. Marco Aurélio começou nas divisões de base do Fluminense e no Fluminense ele teve grande destaque, chegando a ser convocado para as seleções de base do Brasil. Você vê Marco Aurélio na seleção brasileira pré-olímpica em 1971. Olha o companheiro de Marco Aurélio. Nesta foto dos jogadores, o Marco Aurélio é o segundo agachado e ao lado dele, simplesmente Zico. Marco Aurélio esteve no Fluminense, foi emprestado para o Vitória da Bahia, participando das seleções de base e em 1973 fez vários jogos como titular do Fluminense. Em 73 e 74, Marco Aurélio fez aproximadamente 65 jogos como titular do Fluminense e foi campeão carioca em 1973. Nesta foto, Marco Aurélio, ainda com o nome de Marquinhos, é o primeiro agachado. Marco Aurélio teve uma passagem rápida pelo Vitória, voltou ao Fluminense e em 1975, ainda chamando Marquinhos, ele esteve no Noroeste, onde foi muito bem no Campeonato Paulista de 1975. O Marco Aurélio
é o penúltimo agachado. O destaque de Marco Aurélio no Campeonato Paulista pelo Noroeste chamou a atenção dos dirigentes da Ponte Preta. E em 1976, Marco Aurélio, ainda chamando Marquinhos, foi contratado pelo time pontepretano. Ele chegou à Ponte Preta e passou a chamar Marco Aurélio a partir da sua chegada a Campinas. Aqui no Futebol Interior, o próprio Marco Aurélio vai explicar por que ele deixou de ser Marquinho para ser Marco Aurélio na Ponte Preta. Fala com a gente, Marco Aurélio. Eu vinha Marquinhos. Quando eu saí do Fluminense em 75 e fui para Ponte Preta, tinha um outro Marquinhos. Aí quando eu cheguei, os caras falaram, vamos mudar o nome, vamos botar Marco Aurélio. Não tem problema nenhum, já tem Marquinhos, fica Marquinhos, Moreira, Marquinhos, não. Marco Aurélio, daí meu pai estava do meu lado, meu pai falou, não, boa ideia, fica mais legal, fica mais imponente, para mudar um pouco, não sei o quê. Eu falei, não, legal. Correu e daí pra frente foi Marco Aurélio. Na Ponte Preta, Marco Aurélio começou no time em 1976, participando de formações da Ponte Preta que iriam originar no principal e mais histórico time pontepretano. Olha o time da Ponte Preta, o melhor time da Ponte Preta de todos os tempos. Em pé, Odirley, Jair Pisserni, Vanderlei Paiva, Oscar, Carlos e Polozzi. Agachados, Lúcio, Marco Aurélio, Rui Rei, Dicá e Tuta. Marco Aurélio na Ponte Preta. Marco Aurélio ficou no time pontepretano até 1982. Foi vice-campeão paulista várias vezes na Ponte Preta, 77, 79 e 81. E em 1982, ele foi para o São Bento de Sorocaba. Você vê uma imagem de Marco Aurélio no Campeonato Paulista de 1982, no São Bento. O goleiro é Robson, que também jogou na Ponte. Agachado, o Marco Aurélio é o segundo. Marco Aurélio esteve no São Bento, Taubaté, e quando parecia que a carreira de Marco Aurélio iria restringir a equipes pequenas do interior de São Paulo, eis que, no início de 1984, ele chega ao Curitiba. Ficou 3 temporadas no Curitiba. E no Curitiba, Marco Aurélio foi campeão brasileiro. Você vê uma foto do elenco do Curitiba, o goleiro. O segundo goleiro em pé da foto é Rafael, que também jogou no time pontepretano. Nesta foto, Marco Aurélio é o terceiro agachado, depois do Lela. O Lela, que é pai de vários jogadores, como o Richarlison, por exemplo. Olha outro elenco do Curitiba, campeão brasileiro em 1985. Marco Aurélio, na fila do meio, é o segundo jogador sentado. Marco Aurélio, depois ainda, teve uma passagem rápida pelo Corinthians de Presidente Prudente, em 1987. Parou de jogar, retornou a Campinas. Durante um período, trabalhou em escolinhas de futebol, trabalhou com o craque Zenon. E quando ninguém imaginava que o Marco Aurélio pudesse ter um destaque como treinador, eis que a partir de 1986, 87, ele entra nas categorias de base da Ponte. E a partir dali, Marco Aurélio Moreira passa a ser um dos principais treinadores do futebol brasileiro. Dirigiu Ponte Preta com êxito, Palmeiras, Cruzeiro, Vitória da Bahia, esteve no Japão, dirigiu inúmeras equipes grandes e com muito sucesso. Aqui no Futebol Interior, contando a história de Marco Aurélio, o meia que jogou na seleção de base, jogou no Fluminense, na Ponte Preta, onde ele mudou o nome, e no Curitiba, onde foi campeão brasileiro. Esta foi a história de Marco Aurélio, 3 vezes vice-campeão paulista na Ponte Preta, campeão paranaense e campeão brasileiro no Curitiba. Você acompanhou detalhes da carreira de Marco Aurélio Moreira, aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio.
Tá aí então, Arthur Eugênio com histórias do futebol, falando do grande Marco Aurélio Moreira, fez parte do tripé de meio campo de mais qualidade que atuou pela Associação Atlética Ponte Preta, Vanderlei Marco Aurélio Idká, jogou também pelo Coritiba, treinador dos bons também, o nosso Marco Aurélio Moreira, histórias do futebol com o Arthur Eugênio. Bom, são 3h29, daqui a pouco a gente volta, hein? Daqui a pouco a gente volta com mais pra você, as primeiras informações de Coritiba e Ponte Preta, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bom ter você junto com a gente por aqui, tarde de domingo, 11 de agosto de 2024, dia dos pais, dia do aniversário da Associação Atlética Ponte Preta. Tem Macaca em campo daqui a pouquinho, Couto Pereira. Coritiba e Ponte Preta e Coritiba. O Coxa pegando a Macaca e você acompanha com Carlos Corsato, Wendel Coral, Pedro Lino, toda a equipe dos canais Futebol Interior na mesa de som. O nosso Felipe Marques, aqui no YouTube, você já pode dar o joinha na transmissão, compartilha, né? Faça essa transmissão chegar a mais torcedores nesta tarde de domingo. Silvio Seico, parabéns à nossa Ponte Preta, parabéns a todos os pais pontepretanos. Bora ganhar a primeira fora de casa? E boa transmissão, Corsatos. Será que é hoje, Silvio? O Osmar Dangar, seria hoje a data que a Ponte Preta, além de quebrar o tabu contra o Coritiba, ganha a primeira fora? 11 de agosto, é uma boa data e comemorativa também, tá dizendo o Osmar Dangar. Volta o Pedro Rocha e também a permanência do Risso na esquerda. Já vamos falar aí sobre o time. Akira Miyamoto, boa tarde, time FI, vai Ponte. O Paulo de Tarso tá mandando um boa tarde e manda macacos aqui na transmissão. Você pode mandar sua mensagem pra gente, viu? Vai ser um prazer ter você aqui no nosso chat. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva já. Mais de 20 mil inscritos no canal do YouTube Futebol Interior, também na Valinhos FM nesse Dia dos Pais, em 87,9. Vamos girar
Pra você, pra concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil, as informações de Coritiba e Ponte Preta. Com a mesa de som do Felipe Marques, 3 da tarde, mais 34 minutos, vamos falar da macaquinha com ele. Wendel Coral. Chegando para trazer tudo de Ponte Preta nessa tarde de domingo. Fala, Coral, grande abraço, boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha e feliz Dia dos Pais. Para você que é pai, está na nossa audiência aqui na Rádio Futebol Interior, 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno, né? Esse segundo turno, a segunda metade, em que os times costumam estar mais consistentes dentro de campo e principalmente com entrosamento maior. É um segundo turno que costuma ser mais difícil e a Ponte Preta, que hoje é a 10ª colocada com 26 pontos, busca ali um desempenho ainda melhor do que fez na primeira metade da competição para, quem sabe, brigar pelo acesso até o final do campeonato. A Macaca, que vem de vitória contra o Avaí, 1-0, gol do Jack, chegou a 10 gols na temporada, principal jogador da Macaca em 2024, artilheiro isolado. A Ponte que busca hoje contra o Coritiba no Couto Pereira a primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. Até aqui, quando jogou longe do estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta em 10 jogos tem 4 empates e 6 derrotas. E sabe que, se quiser brigar pelo acesso até o final da competição, precisa começar desde agora a vencer também, a pontuar principalmente longe de Campinas. Com relação ao time titular da Macaca, 2 mudanças do que aquele time que entrou em campo contra o Avaí. Pedro Rocha no gol volta de suspensão na vaga de Luan Ribeiro, que fica à disposição no banco de reservas. E a outra mudança também no sistema defensivo é a volta de Matheus Silva, que cumpriu suspensão também contra o Avaí, coloca Joilson no banco de reservas em um dia que, quem sabe, né, Marcelo, pro torcedor ponte-pretano que é pai, pode receber o presente da Macaca nesse dia de 124 anos de fundação que a Ponte Preta está comemorando nesse dia 11 de agosto. Então, quem sabe, uma vitória pode coroar a primeira na Série B e, de quebra também, dar um grande presente para a própria Macaca, comemorando hoje 124 anos do jogo contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Corsato. Tá certo, as primeiras da Macaca com 2 novidades. Volta do Pedro Rocha e Matheus Silva também ao time titular da Ponte. O adversário da Macaca é esse Coritiba que tem o Jorginho como treinador, o Wendel Coral. É isso, Jorginho, mas é um Coritiba que não vem tão bem na competição. Apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. O Coxa, inclusive, na última rodada, perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto pelo placar de 2-0. Mas a única vitória nesse meio tempo foi contra a Chapecoense na rodada anterior ainda. A 18ª bateu a Chape por 1-0 no Couto Pereira. O Coritiba que briga na parte de baixo da tabela. O Coritiba é o 15º, tem 23 pontos, apenas 4 a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento. E nada melhor do que o fator casa, onde o Coritiba não vem bem, apenas a 10ª melhor campanha para a equipe voltar a vencer na competição e aí, quem sabe, ter dias melhores. Do segundo turno, a meta principal é se afastar da zona de rebaixamento, mas internamente a diretoria ainda discute a possibilidade do acesso à Série A em 2025, Corsato. Beleza, Couto Pereira, daqui a pouquinho, 4 da tarde, tem Coritiba, tem Ponte Preta pra você. E ele vai transmitir, vai narrar o jogo. Carlos Corsato. Tá aqui, anotando tudo com a caneta, né? Colocando no papel, porque ele é daqueles das antigas, né? Anota tudo, escalação da Ponte, escalação do Coritiba, para transmitir o jogo. Fala, Corsato, boa tarde. E aí, Marcelo, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado na Jornada Esportiva, aos papais do mundo. Parabéns pelo dia, e se tem aí o seu pai do lado, não esqueça de dar aquele forte, grande abraço nele. Porque, às vezes, toda a sua fortuna no mundo, você não consegue sequer dar um aperto de mão no pai mais, né? Então, quem tem essa possibilidade, por favor, faça, que isso é muito bacana. Eu quero falar da Ponte Preta já, mas lembrar ao torcedor que, além do Dia dos Pais, hoje, no estado de São Paulo, e a gente lembra isso, né, em virtude também da Ponte Preta, hoje é comemorado o Dia dos Clubes de Futebol no estado de São Paulo. Uma lei que foi sancionada, né, pela Câmara dos Deputados do estado de São Paulo,
mas que tem aí o seu propositor, o deputado Carlos Sampaio. Hoje ele é deputado federal, né? A lei número 11.028 de 2002. Portanto, em homenagem, obviamente, à Ponte Preta. Carlos Sampaio, que é aqui de Campinas, né? Ele conseguiu fazer com que essa data fosse colocada como a data estadual dos clubes de futebol. Por quê? Porque a Ponte Preta é o segundo clube mais antigo em atividade de futebol no Brasil, mas no estado de São Paulo, o clube mais antigo. Então hoje comemoramos o Dia Estadual dos Clubes de Futebol. Bom, a Ponte Preta está escalada, aquilo que a gente falava na hora da macaca, né, Marcelo? Ele retorna os dois jogadores, né? O Emerson acaba ficando de fora, né? Mas entra o Emerson, vamos lá, o Emerson da Internacional de Limeira continua, né? Aquele ex-Internacional de Limeira que fez base no Palmeiras, continua, e o Emerson vai para o banco de reservas, que vinha sendo colocado como titular. E ele mantém o Gabriel Risto na lateral esquerda e volta naturalmente o Matheus Silva no time titular. 12ª partida do Nelsinho no comando da Ponte Preta, 12º time diferente. Vamos ver o que a Ponte Preta consegue nesta partida. A Ponte que não consegue vencer o Curitiba fora de casa. Foi só uma vitória na história da Ponte Preta, eu conto isso na jornada esportiva, mas no Couto Pereira, comando do Curitiba, a Ponte só tem uma vitória na história deste confronto entre Curitiba e Ponte Preta lá no Couto Pereira. Jogo difícil, mas o Curitiba está atrás da Ponte na competição e a Ponte Preta vem de um bom jogo. Esperamos, viu, Corsato, que a Ponte traga pontos para casa. Essa é a expectativa para Ponte Preta e Coritiba, Coritiba e Ponte Preta. Já ouvi lá no fundo, né? A voz dele. Falando em Aigé. Porque ele tá no estádio, viu, gente? Lá no Couto Pereira, a capital de todos os paranaenses. Isso. Né? Curitiba. Tá frio pra caramba. Mas ele não tem frio, né? Ele é sempre o repórter quente. E a noite foi uma criança pra ele. Foi? Foi, a noite curitibana, né, cara? Deus do céu. Noite curitibana. Muito bem, são 3 da tarde mais 41 minutos. Vamos chamar ele então. Chama ele. Pedro Lino. Quem é ele? Repórter Pedro Lino. O nosso PL aqui dos canais Futebol Interior. É bom você parar de falar dessas iniciativas, né? Porque nesse momento estamos... Iniciais, você fala? Né? Porque pode parecer que você tá fazendo alguma campanha, né? Não é nada disso. É de Pedro Lino, mas é bom parar. Então... WC não conheço, tem um partido com esse nome, então... Posso chamar? CC também não conheço nenhum. Pode chamar. MC tem bastante, viu? MC. Não é partido, mas MC tem bastante. Tem MC também. MC. Agora o PL é bom parar. Agora o Felipe Marques é da hora, FM. Boa. Né? FM. Boa. Mas eu gosto do WC. Mas então o CC você chama de CJC. CJC. Boa. Olha lá, ele já quer falar. Tá cobrando. Ele quer falar. Tá cobrando ainda, cara. O cara viaja 800 km pra ir daqui pra Curitiba e vocês ficam enrolando pra chamar o rebote. Foi de avião ainda. Foi sim. Fala, Pedro Lino, grande abraço, boa tarde, o seu destaque aí da capital do Paraná. Boa tarde, Carlos Corsato, boa tarde, Wendel Coral. Primeiramente, feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão escutando a transmissão, né? Daqui a pouco aqui no Couto Pereira tem Ponte Preta e Curitiba a partir das 4 horas da tarde. Os jogadores da Macaca já desceram no vestiário, daqui a pouco eles voltam, o jogo da bola rola daqui a pouco. Corsato, a torcida da Ponte tem umas 30, 40 pessoas. O estádio ainda tá vazio, né? Na parte de trás, estou aqui na parte de trás onde a Ponte vai entrar, tem bastante torcedor do Coxa, mas ainda o Couto Pereira tá bem vazio, viu? Beleza, então. Pedro Lino, prioridade é sua quando tiver alguma informação, manda pra gente. Aliás, né, entendo que com a campanha que o Curitiba vem fazendo, a expectativa não é daquele público enorme, né? Vai ter, lógico, o torcedor do Curitiba, ele comparece ao estádio, mas não como a gente acompanha nas boas fases do Coxa, né, Carlos? Então, provavelmente não vai ser o que a gente tá acostumado lá no Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba, o Curitiba que não vem bem das pernas, trocou de treinador aí, enfim.
Vamos aguardar, quem sabe hoje a primeira vitória da Ponte Preta. Faltando 17 minutinhos para as 4 da tarde, Pedro Lino então no palco do jogo, vai estar trazendo tudo que vai acontecer para você, direto lá do Couto Pereira. Vamos falar aqui da Série B do Campeonato Brasileiro? O Wendel Coral já vai passar o time da Ponte Preta e antes até da ficha técnica do jogo. 20ª rodada, Série B, na sexta-feira o Avaí venceu o Operário pelo placar de 1-0. Olha só, o Avaí que não vencia 9 rodadas venceu o bom time do Operário pelo placar de 1-0. E o William Potker não estava nem no banco de reservas, tá? Vai ser dispensado. Já foi dispensado. O Avaí já até comunicou a saída dele. Ele continua treinando, né? Ele continua treinando. Recebendo, tudo bem, mas não vai fazer parte do elenco. Separado e ele não pode ser negociado com times da Série B. 13 ele jogos. Já tem 13 jogos. É verdade. O Paysandu perdeu pro Santos, 3-0, maior público da Série B nessa temporada. 36 mil torcedores. O torcedor do Papão é sensacional, né? E o jogo foi no Estádio Grandão lá, né? Normalmente... No Mangueirão. O Paysandu tá mandando os seus jogos na Curuzu. Na Curuzu, que é um estádio menor. Isso. E por isso tem esse problema aí de não conseguir colocar muita gente no estádio. Aliás, não sei, tecnicamente faz diferença pro Paysandu, com certeza. Mas financeiramente é muito ruim pro clube, né? Porque dá pra entender que é um time que consegue facilmente levar 20, 25 mil pessoas. A Curuzu não suporta isso. Mas é o maior público da Série B até então, Santos e Paysandu. O Paysandu alega que o aluguel é muito caro. É caro. Alega que o aluguel é muito caro. Muito bem, Mirassol 2, Brusque 0, América 3, Botafogo 1. O Ituano venceu a Chape de virada 2-1. Estreia do Tcheco. Do Tcheco como Chape treinador. Saiu na frente 1-0, teve o jogador expulso, o Ituano virou. Isso. E o Sport venceu o Amazonas pelo placar de 3-2, jogos que já aconteceram pela Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, 4 da tarde, Ponte Preta e Coritiba, Coritiba e Ponte Preta. Carlos Corsato vai narrar o jogo. 18h30 no Rei Pelé tem CRB e Novo Horizontino. Amanhã teremos 2 jogos, Guarani e Vila Nova, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. A partir das 7 da noite começa a nossa transmissão. E amanhã também às 9 da noite, Goiás e Ceará. Você acompanha o segundo tempo dessa partida também no canal de áudio do portal Futebol Interior. Os 4 primeiros da Série B: Santos 37, Mirassol 35, Novo Horizontino 33, América 33. O Sport ganhou, mas está na 5ª colocação com 32. A zona da degola: a Chapecoense tem 19, é a 17ª, o Brusque 19, 18º, o Ituano tem 16, é o 20º, o Guarani tem 11, o Ituano tem 16, é o 19º, e o Guarani tem 11, é o Lanterna. Bom, aqui todos já jogaram, né? Só o Guarani que não, mas o Guarani vencendo vai a 14, então vamos lá. 19 a Chapecoense, a Ponte Preta tem 26, é a 10ª colocada. A Ponte está no momento e vai terminar a rodada assim, qualquer que for o resultado. Qualquer que for, não. Se for com derrota, ela vai terminar com 7 pontos de diferença da zona do rebaixamento. Se ela vence o jogo, aí 10 pontos da zona da degola. Se empatar, 8 pontos da zona da degola. Agora eu vou lá pra cima, porque parece que o foco mudou, né? A atenção parece que mudou pelos lados do clube que está completando hoje 124 anos, a nossa amada Associação Atlética Ponte Preta. O América, o Coelho, tem 33. A Ponte Preta tem 26. 7 pontos de diferença do G4. Então, 7 do G4 e 7 do Z4. É a diferença aí. É claro que a Ponte pode, vencendo, aumentar essa diferença do Z4 e diminuir a diferença pro G4. Um jogo complicado. A Ponte não venceu fora de casa? Não, mas a gente tem aí colocada toda a situação do Coritiba. O Coritiba, ele está na 15ª colocação com 23 pontos. Se ele vencer a Ponte, ele vai para 26, mesmo número de pontos da Ponte Preta. Vai a 7 vitórias, a Ponte tem 7 vitórias. E aí, deixa eu ver se ele passa a Ponte Preta no saldo de gols. Ele vai ter que golear a Ponte para passar a Ponte, né? Pelo menos por 3 gols de diferença. Porque se ele vencer por 2 gols de diferença, ele vai ficar com -1 de saldo e a Ponte com... Não, ele passa a Ponte Preta, porque aí a Ponte vai ter... se ele vencer por 1-0, aí cai para -2, a Ponte vai para -1. 2-0, -2, -2. Ele tem que vencer por 3 gols de diferença para passar a Ponte Preta e trocar de posição com a Ponte. Mas está no momento na 15ª
quinta colocação com 23 pontos. A situação do Coritiba. Wendel Coral, já a ficha técnica do jogo. Temos a palavra dos treinadores. Você quer começar pegando o Jorginho? Bora lá, com o Jorginho, o ex-Ponte Preta, tá falando. Mais importante é aquele valor de coragem. A gente tem falado algumas coisas, falamos na apresentação, a questão da responsabilidade, do equilíbrio, mas se você tiver coragem, o jogador razoável ele passa a ser bom, o bom passa a ser ótimo, o ótimo passa a ser craque. Essa é a grande realidade que eu vivi na minha vida. Então, coragem. A nossa equipe precisa jogar com coragem, mas sempre muito bem organizado, com muita comunicação dentro de campo, para a gente se manter sempre muito organizado. E é isso, o jogo de hoje é extremamente importante sim para o nosso futuro. Tá, esse o técnico Jorginho falou bonito, hein, Marcelo? Falando sobre os atletas, a importância também, né? Você ter o elenco todo unido nesse momento complicado. Repito, Coritiba vem de apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, próximo da zona de rebaixamento. Coxa, que nas projeções iniciais da Série B era candidato ao acesso, mas na realidade tem sido bem diferente, brigando lá na parte inferior da tabela de classificação, esperando por aqui o técnico Nelsinho Batista, que hoje vai completar 129 jogos pela Macaca. Essa marca é a mesma do Vadão, atual 9º colocado aí da lista dos treinadores que mais comandaram o time da Macaca na história. Portanto, então, Nelsinho hoje se tornando top 10 de técnicos que mais comandaram a Ponte Preta na beira dos gramados. Nelsinho Batista, de 74 anos de idade, viu, Marcelo? É isso. Agora, vamos ouvi-lo. Conseguimos, né, essa vitória no primeiro turno, mas tivemos pontuações importantes dentro de casa, que nos dá, assim, um sonho para o segundo turno, né, de buscar os nossos objetivos. E sabemos que vamos enfrentar um adversário hoje que vem sob pressão, mas dentro da Série B, e tanto Ponte Preta como Coritiba tem assim como objetivo uma classificação. Então é dos dois lados e eu acho que nós precisamos ter bastante atenção, né, para não cometer erros, e quando tiver a decisão para definir, nós temos que definir. É isso. Eu não sabia dessa pesquisa aí. Eu acho que vários aspectos, né? Em primeiro lugar, pelo amigo Vadão, né? Um companheiro que trabalhamos junto e é sempre uma honra igualar o número de jogos também na Ponte Preta, né? Principalmente hoje, que é um dia especial para a Associação Atlética Ponte Preta, que completa 124 anos, né? E a gente vamos trabalhar para que a gente dê um presente à torcida, né? Tá aí então o Nelsinho falando justamente, né, sobre essa marca, agora alcançando o Alvadão, 9º colocado da lista de treinadores que mais comandaram a Ponte, com 123 jogos, Carlos. 129. Essa informação foi passada pela própria assessoria de imprensa, tá no site, né? Podia, né, assim, é claro, não é crítica, tá? Mas podia falar pro treinador, falar, ó, você tá entrando hoje na posição número 6 aí dos melhores, dos técnicos que mais dirigiram a Ponte Preta, né? Aí ele foi avisado ali pelo repórter da TV que vai transmitir o jogo da geradora. O Jorginho que falou antes, eu gosto do Jorginho. Ele foi técnico da Ponte por 2 passagens, 2013 e 2019. 2013 ele era o técnico vice-campeão da Copa Sul-Americana, foram 31 jogos com 13 vitórias. 2013, 32 jogos com 8 vitórias. E 2019, 31 jogos com 13 vitórias. Apesar de ter tido mais vitórias na passagem em 2019, é a passagem de 2013 que o torcedor da Ponte Preta lembra, em virtude da Copa Sul-Americana, né? Mas gosto do Jorginho. Jogo importante. E eu insisto, ainda bem que a Ponte está trabalhando pela parte de cima na tabela, mas, cara, sem contratação fica difícil, né? Mas vamos lá, Ponte é a 9ª colocada. Eu não acreditava que a Ponte conseguiria entrar entre os 10 melhores da competição, né? Quem sabe, né, Marcelo? A Ponte ainda segue me surpreendendo. Ela começou a rodada na 9ª, mas como o Avaí venceu o Operário, ela perdeu a posição pro Avaí. O Avaí é o 9º, a Ponte é a 10ª, mas ela pode recuperar essa posição aí, pode ir a 29, né, e chegar lá aonde está o Ceará no momento, na 7ª colocação. Abraçando você que tá junto com a gente, Amélia Reste, Silvio Seiko, Fábio Bruno, o Nevermore 1939, Macaque na Mortífera, o Wilson Correia, deixa eu ver quem mais, o Pedro Beraldo, o Edilson Roberto, todo mundo com a gente. A Ponte Preta já em campo, Coxa também. A Ponte vai jogar com essa camisa aqui, ó, que eu estou vestindo, usando. Calção branco,
meias pretas. Vamos chamar o Gé antes até da escalação, ou Wendel? Bora lá, Marcelo. O Gé conversou com a imprensa ao longo da semana intensa de treinamentos da Macaca, ele que é o artilheiro isolado do time com 10 gols marcados. O Gé falando a partir de agora. O professor, quando chegou, né, nós tivemos uma conversa, ele me chamou para conversar, falou que contava comigo, que precisava de mim, me deu bastante confiança e então aí eu agarrei essa oportunidade. Graças a Deus eu fazendo meu trabalho bastante consistente e é isso aí, cara. Acho que eu encontrei o caminho do gol, principalmente o caminho da vitória, né? A Macaca vem fazendo aí dentro de casa. É isso aí, o professor deu bastante confiança para mim, agora é trabalhar e continuar. Ali no jogo ali tem jogos que é menos briga, de competitividade, mas esse jogo aí teve bastante isso, teve bastante competitividade. Acho que a equipe do Avaí é uma equipe bastante dura no defensivo ali. Mas eu estou procurando focar mais no jogo, manter a cabeça boa, para poder estar sempre saindo dos holofotes, saindo do foco de juiz. Mas tem hora que não dá, né, irmão? Tem hora que a pancada é mais forte, então nós temos que chegar um pouco mais duro. Mas é isso, o mais importante é estar focado, é estar fazendo o gol e estar buscando a vitória. Eu queria que você explicasse o que significa Gé é vida. Eu sei que é difícil de explicar, mas o que significa o Gé é vida? Sobre o Gé é vida, isso aí eu acho que já tem um tempinho já, né? Só que agora acho que tá pegando mais. E ali na hora do gol ali, foi uma hora da emoção ali, que eu quis falar ali foi essa frase aí mesmo. É uma gíria que vem de um MC, que é o G, e aí só trocou pro Gé, entendeu? Então é só isso mesmo. É uma gíria que vem de um MC que é o G Vida, então só trocou pro Gé mesmo. É só isso aí mesmo. É o Gé, né, vida? E aí, Marcelo? É isso, e vai pegar, né? E vai pegar. É o Gé, vida! Bom, são 3h56, vamos escalar as equipes para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é a Ponte Preta já pronta, definida e escalada para enfrentar o Curitiba no Couto Pereira pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca do técnico Nelsinho Batista vem escalada com Pedro Rocha no gol número 1. Lateral direito número 2 é Igor Inocêncio. A dupla de zaga número 4, Matheus Silva, número 6, Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Macaca na lateral esquerda é o 33, Gabriel Risso. No meio campo, 18, Emerson, 15, Castro e 10, o capitão Elvis. No ataque, 29, Everton Brito, 77, Matheus Regis e o camisa 9, Gé. Repeteco da Macaca com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Emerson, Castro e Elvis, Everton Brito, Matheus Regis e Gé. No banco à disposição do técnico Nelsinho Batista, Luan Ribeiro, Edson, Dodô, Emerson Santos, Iago Dias, Joilson, Ramon Carvalho, Gabriel Novaes, Thomas Luciano, Guilherme Portuga e também Hudson. Na estreia da Ponte Preta na Série B dessa temporada, no primeiro jogo para Ponte Preta, empate com o Coritiba no Majestoso 1-1. A Ponte nesse momento a 10ª colocada no campeonato, 26 pontos, 19 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, marcou 23, sofreu 23, tem 45% de aproveitamento. A Macaca volta a campo na sexta-feira, dia 16 de agosto, 7 da noite, para encarar o Goiás. majestoso, seu nome. Futebol interior. E do outro lado, Coritiba do técnico Jorginho, que vem de apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. O Coxa escalado com Pedro Morisco no gol número 72. Na lateral direito, 16 é Natanael. A dupla de zaga, 14, Thalisson e 4, Marcelo Benevenuto. Na lateral esquerda, o colombiano 19, Sebastião Gomes. No meio campo, 26, Bruno Melo.
40 Morelli, 98 Lucas Ronier e 30 o capitão Robson. No ataque, número 10, Matheus Friso e 22, Figueiredo. Repeteco do Coritiba, Pedro Morisco, Natanael, Thalisson, Marcelo Benevenuto e Sebastião Gomes. Bruno Melo, Morelli, Lucas Ronier e Robson, Matheus Friso e Figueiredo. No banco, à disposição do técnico Jorginho, tem o Benassi, o Maurício Antônio, Gelado, Eric Castilho, Bernardo, Matheus Bianchi, Brandão, Vini Paulista, Johnny, Wesley Pomba, Jamerson e também o Brumado. O Coxa, 15º colocado no campeonato, 23 pontos, 19 jogos. São 6 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Marcou 16, sofreu 19. Saldo negativo de 3, 40% de aproveitamento. Coritiba, na próxima rodada, vai ao Gigantão das Avenidas, em Santa Catarina, domingo, dia 18 de agosto, encarar o Brusque. Arbitragem. Árbitro responsável por apitar a partida entre Coritiba e Ponte Preta, o sergipano Fábio Augusto Santos Sá Júnior. O auxiliar número 1, também de Sergipe, é Daniel Vidal Pimentel. O auxiliar número 2 é Luiz Felipe Gonçalves Correia, da Paraíba. E no VAR, Wagner Riway, do Espírito Santo. Ficha técnica do jogo. Muito bem, faltando um minutinho para as 4 horas da tarde, nesse momento do Couto Pereira, 1 minuto de silêncio, jogadores perfilados ali no círculo central do gramado para Restaurante do Dadá, concessionária Sim e Hipercap Brasil. A nossa jornada esportiva está no ar e agora vem ele para assumir o comando. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, seja bem-vindo, você torcedor de futebol, você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87,9, estou ao lado aqui do Marcelo Corsato, com a camisa que a Ponte Preta está em campo hoje, a preta com a faixa branca no peito, ao lado do repórter do Wendel Coral, do Felipe Marques, ao seu lado, o torcedor, e do Pedro Lino, que está lá no estádio, em Coritiba, no Paraná, no Couto Pereira, a bola vai rolar para mais um jogão de bola. É o 44º encontro entre as equipes. A Ponte que só ganhou uma vez em Coritiba, no Paraná, em 2001, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade venceu por 2-1. Posse de bola no primeiro tempo, apita o árbitro. Posse de bola para Macaca, tem bola rolando no Couto Pereira. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bora lá, você torcedor da Ponte, você não gosta da Ponte? Eu acho difícil não gostar da Ponte, a não ser que você, por exemplo, seja torcedor do Guarani, aí eu até entendo. Mas no mais, você que não gosta da Ponte, está torcendo contra aí também, seja muito bem-vindo. Você torcedor do Coxa, campeão brasileiro, já grande clube do futebol brasileiro, seja bem-vindo também aqui à nossa jornada esportiva. Vem Matheus Friso, Estombense, trabalha a bola aqui pelo meio, ele volta essa bola aqui na ponta, volta a bola aqui para a equipe do Coritiba, do Coxa, a bola para Sebastião Gomes, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa a bola para Bruno Melo tem o Ronier pedindo bola, já fez o passe, já virou, trabalhou, bola aqui na ponta, volta um pouco mais atrás, começa tudo de novo, bola com o Robson, trabalha a bola ali pro Benevenuto tem o Thalisson pedindo aqui pelo meio campo, ele vira o jogo, toca a bola para Bruno Melo aqui no centro, fez o passe na grande área, vem bola aqui para a equipe do Coritiba, tá impedido, já tá parado o jogo ali. Jogadores do Coritiba não pararam não, hein? Seguiram o Daniel Vida Pimentel, ele tem 37 anos, marcou aqui o primeiro impedimento do lance, impedido ali o jogador número 98, Lucas Ronier. O jogo tá parado, Coral. Na verdade era o Natanael com a 16, Corsato, lateral direito, vinha pro ataque, o lançamento foi em profundidade, na teoria foi bom, mas na prática estava impedido, o auxiliar marcou rapidamente o impedimento ali do lance e vai sair jogando a Macaca com o Sérgio Rafael, 0-0. Olha, vou falar uma coisa pra você, o auxiliar aí número 1 tá parecido rapaz, que não sigo protocolo nenhum. Ele tinha que ter esperado o lance terminar, né? Porque, olha, tava impedido, tava, mas a impressão que tava muito impedido não é bem assim, não. Mas ele tava lá no campo, né? Mas viu, né? eu acho que ele pode esperar um pouquinho, não precisa ser tão nervoso na hora de subir a bandeira não, hein? Vem, Gabriel Risso faz o passe aqui na esquerda, tenta tocar a bola aqui pra equipe da Macaca, aí chegou o Elvis, ganhou essa bola pra Ponte, vira o jogo, trabalha a bola pro Gé, artilheiro da Ponte na competição, terceiro colocado na artilharia da competição, porque o De La Torre foi pra rede, né? Nesta rodada, e foi a 7 gols, o Gé
tem 6. O Anselmo Ramon é o artilheiro da competição com 8 gols. A bola volta para Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com Nova Iguaçu. Trabalha a bola para camisa número 33, que é o Risso, Gabriel Risso. O patrão trabalhou a bola aqui para o Elvis, capitão da equipe da Ponte. Vira o jogo para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael tocou a bola aqui na ponta direita. Procurava ali o Igor Inocêncio. Na marcação chegou para cima dele ali o jogador da equipe do Curitiba. Tira, joga essa bola para fora. Bola para lateral. Pegou no microfone, tá olhando para mim, quer falar, Marcelo? Com 2 minutos e 50 segundos de jogo, o Sérgio Rafael já errou 2 passes. Você pega no pé do Sérgio Rafael. Você pega no pé. Você... Eu só tô falando o que aconteceu no jogo, não que eu pego no pé. Pega no pé do vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu na final contra a equipe do Flamengo. Nova Iguaçu que empatou com a Internacional de Limeira pela Série D e fora de casa, né? Bom resultado, né? Vai no final de semana que vem, vai resolver a sua vida para ver quem passa, quem segue na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas aqui é Campeonato Brasileiro Série B. Você ligado comigo, com todo o timaço de esportes aqui nos canais Futebol Interior. Macaca, se estivéssemos no Majestoso, estaria atacando pro gol do portão de entrada, o gol do placar eletrônico maior do interior de São Paulo, 14-4. Começou. E defendendo o gol da linha do trem. Começou onde, Corsato? Série A, Campeonato Brasileiro, bola rolando para Bahia e Vitória, Bavi, Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Atlético Goianiense. Mas tem Flamengo e Palmeiras de novo. De novo. De novo outra vez. Todo dia Flamengo e Palmeiras. Meu Deus do céu. Ontem o Corinthians jogou com o Bragantino, terça-feira vai jogar de novo. De novo. Outra vez. Isso. Deus do céu. Falta pra equipe do Curitiba. Trabalha a bola aqui o Pedro Morisco. Tava no primeiro jogo, hein? Nesse campeonato, estreia das duas equipes, o Pedro Morisco era um dos jogadores que estava. E a Ponte ganha essa bola. Jé vem ali na marcação. Chega a zaga da equipe do Curitiba pra tirar. Toca a bola ali pro Thalisson. Thalisson na pronta para Natanael. Passa a linha que ele vira o gramado. Vem Natanael, vem na marcação ali pra cima dele o Everton Brito. O árbitro para marcar a falta. O jogo tá parado. Falta com o rapaz. O árbitro do jogo, o glorioso Fábio Augusto Santos Sá, jovem, 37 anos. Rapaz, eu acho que isso ainda nem gel, viu? Ele meteu aquela pomada na cabeça lá, mano. Meu Deus. Bola pra equipe do Curitiba. Vem Coxa. Bola ali com o Lucas Ronier. Vem na marcação. Chega a zaga da Ponte. Tira a bola. Bota aqui pela ponta direita. Bola pra Matheus Friso. Vem o Friso. Cabelo descolorido. Trouxe a bola pra perninha esquerda. Ele é bom, hein? Fez o levantamento na boca do gol. É por baixo essa bola. Sai do gol, goleirão. Sai do gol Pedro Rocha, voltando ao time titular da Macaca hoje. Sai do gol para ficar com ela todo de amarelo. Goleirão da equipe da Ponte. Ponte trabalha a bola aqui pela ponta. Procurava ali o Matheus Iso. O Matheus Regis. Matheus Regis. Rapaz, Matheus Regis na marcação. Chegou a zaga da equipe do Coxa para tirar. Curitiba com seu tradicional uniforme, camisa branca e a faixa na horizontal, né? Uma verde, outra preta. Uma verde, outra preta. São 3 cores do time do Coxa: verde, preto e branco. Bola aqui para a equipe do Coxa. Trabalha a bola ali o Pedro Morisco. Morisco põe essa bola aqui no campo de ataque. A zaga da Ponte sobe, tira, a bola volta para o Pedro Morisco. No primeiro jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, o Curitiba teve mais posse de bola. 66 contra 34%. Você vai lembrar, né, torcedor, aquele jogo, marcou a estreia do Joilson, zagueiro com a camisa da Ponte, e ele fez um gol. Mas também o gol do Curitiba foi creditado a ele como gol contra. Então ele fez um a favor e um contra. Foi 1-1 o resultado do jogo. Naquele jogo, a Ponte teve só 34% de posse de bola. Foram 6 cartões, 3 cartões amarelos para cada lado. 6 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Hidrate-se, hein? É importante demais. Tempo seco, se hidratar com água, viu? H2O, por favor. Bola para a equipe do Curitiba aqui na ponta direita. É pro Natanael. Vai pegar? Não vai pegar. Ela saiu para lateral, para linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você vê que a Ponte Preta e o Curitiba, uma curiosidade entre os dois times, né? Eles são abastecidos com material esportivo pela mesma marca de material esportivo, a Diadora, né? Que veste Ponte e Curitiba. Bola pra Ponte, Matheus Silva, pau nele!
Pau nele. O jogo tá parado, é falta. O Robson cometeu falta, capitão da equipe do Curitiba. O jogo tá parado, é falta pra equipe da Macaca fazer a cobrança do campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Outra curiosidade entre as equipes, que os dois técnicos, né, que estiveram no primeiro jogo já não estão mais, né? Tanto o Ponte quanto o Curitiba. A Ponte na estreia tinha João Brigatti como treinador, o Coxa tinha Guto Ferreira, que já está no esporte, né? Já está treinando outro time. E detalhe, nos dois jogos a Ponte Preta enfrentou técnicos que foram treinador da Ponte, né? O Guto Ferreira no primeiro turno e o Jorginho. Jorge de Amorim Campos, que tem 59, vai completar 60. Dia 17 agora de agosto, o Jorginho, ele que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2013 com a Macaca. O presidente era o Márcio Della Volpe. Trabalha a bola o time do Curitiba, bola aqui pro campo de ataque, chega Natanael, chega a zaga da equipe da Ponte, tira, joga a bola pra fora, o Emerson, tá jogando hoje o Emerson Santos tá no banco de reservas. No banco de reservas, esse árbitro da partida aí, o Fábio Augusto dos Santos Sá, ele tem 37 anos, é do Sergipe, professor de Educação Física e já apitou um jogo da Ponte nessa temporada, empate da Ponte com o Brusque pelo placar de 0-0. No campeonato até aqui ele deu 29 amarelos e só um vermelho e só marcou 2 pênaltis. Ele não gosta muito de marcar pênalti não, viu? E detalhe, ele marcou 2 pênaltis num jogo só, naquele jogo que o Ituano perdeu para o Paysandu pelo placar de 5-3. Bola para a equipe do Curitiba. Trabalha a bola na ponta esquerda. Bola para Sebastião Gomes. Você sendo abastecido com muita informação aqui nos canais Futebol Interior. Gomes vira o jogo, toca a bola para Bruno Melo. Bruno Melo toca a bola ali para o Matheus Friso. Ex-Tombense. Ano passado foi rebaixado para a Série C com a equipe do Tombense. O Pedro Lino tá lá no estádio. Bola aqui para o campo de ataque. Vem o Robson para a ponta direita. Por baixo chegou para cima dele o Matheus Silva. Deu no Matheus a primeira, e aí o Matheus devolveu. É assim, né, Coral? Quando alguém te dá, você tem que dar de volta, né? É isso, a recíproca, né, Corsato? Reciprocidade é tudo nessa vida. O Matheus Silva não deixou barato, falta pra cima ali do Robson, o capitão da equipe do Coritiba. Falta perigosa, um pouco longe, mas é frontal, pode trazer perigo lá. A meta defendida pelo goleiro Pedro Rocha. Matheus Silva que não levou o cartão amarelo, ele que volta hoje de suspensão, portanto, tá zerado de cartões o camisa 4, o zagueirão da Macaca, Corsato. Lojinha aqui dos canais Futebol Interior, marcando 10 minutos passados desse primeiro tempo. Tá 0-0 Curitiba e Ponte Curitiba. O Pedro Lino tá lá no estádio, tá lá no Couto Pereira, capital dos paranaenses. Eu adoro o estado do Paraná. É falta para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Matheus Friso tá próximo da bola. Quem tá por lá também é o 22. 22 é o Figueiredo. Robson também. É jogada ensaiada, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, o Emerson tirou. Aí chegou ali o Sérgio Rafael. Chuteiras amarelas, tira Risso. Põe bola aqui pro campo de ataque, era pro Everton Brito. Alô. A bola acabou saindo pra lateral aqui no campo de ataque, canto baixo do seu aparelho, canto baixo do seu televisor. Do que você estiver na sua mão aí, é no canto baixo da sua tela. Chamou, falou, Coral. Pedro Lino pode falar melhor porque está em loco, mas pesquisando por aqui, embora esteja um sol muito forte lá na capital paranaense, a temperatura de momento 19 graus lá em Curitiba, no sul do país. Bola aqui para a equipe do Curitiba, vem bola para o campo de ataque, Sérgio Rafael, mete o pezão na bola, tira, bola volta aqui pelo meio, trabalha a bola ali, o camisa número 98, quem é o 98? É o Lucas Ronier, pois bola aqui pro meio, tocou a bola pro Gé, artilheiro da Ponte na competição, levantou, a bola ganha altura, não ganha distância, vem o Emerson, toca nessa bola, vira a bola para Everton Brito para Elvis de primeira, levantou, tocou na grande área, Thalisson, mete o pezão na bola, tira, a bola volta para a Ponte, Everton Brito, Elvis, tudo de primeira, fez o passe, virou, trabalhou na ponta esquerda, bola pro Risso pro Elvis vira o jogo, da esquerda pra direita, bola pro Igor Inocêncio, trouxe a bola pra perna esquerda, Matheus Regis, pra direita, pra esquerda, trabalhou, bola na ponta, bola pro Everton, vem pro Risso, cruzamento, levantamento na grande área, sobe a zaga do Coxa pra tirar, bola botou, Matheus Friso, vem pra cima dele ali, jogador da equipe da Ponte, o Emerson ganha, Sérgio Rafael domina essa bola, mas o árbitro tá pegando uma falta aqui na jogada anterior, é falta pra equipe do Curitiba fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu quero a sua participação junto com a gente aqui pelo YouTube Futebol Interior. Já deixou sua mensagem, não? Manda mensagem pra gente aqui no YouTube Futebol Interior, que vai ser um prazer, hein? Ter você ligado conosco. Na tela você tem muita informação, por enquanto tudo zerado, né? Escanteios, amarelos, vermelhos, placar também, o tempo de jogo no meio da tela ali. Tem a escalação do Curitiba, que tá do lado do Marcelo, que tá com a camisa preta, faixa branca da Ponte. A escalação da Ponte, que tá do meu lado na tela, camisa branca, faixa preta no peito. Você com muita informação aqui nos canais Futebol Interior. Tem também a nossa enquete lá no YouTube. Quem ganha? Curitiba, empate ou Ponte? Empate só 3%. Ponte, 57%, 40% para a equipe do Coxa Branca. 13 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, 0-0, vem bola aqui para a equipe do Curitiba, é pro camisa número 98, o Ronier, cruzamento, levantamento na boca do gol, ficou no meio do caminho, goleiro da Ponte, a bola voltou para Matheus Friso, Friso toca essa bola aqui na ponta esquerda para Sebastião, vem o Gomes, cruzamento, levantamento, na grande área, a zaga tirou, a bola voltou, chega, Sérgio Rafael tira, vem o Matheus Silva, Sérgio Rafael, bico na bola, tira, aí vem o Elvis, vai parar para marcar falta, né? Tá na cara. Tá na cara, como diria aquele sucesso do Araqueto na década de 90, que ele vai parar para marcar a falta. É falta para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Edilson Roberto, árbitro já mostrou que é caseiro. Marcelo Borges, abraço, Coral, boa transmissão aí, feliz Dia dos Pais para todos. Abraços Marcelo e Carlos, feliz Dia dos Pais. Melhor equipe de transmissão. Ô Marcelo, ontem transmitimos aqui com o Giovanni Martinello a Chape, hein? Que fase dessa Chape. Neuci Lucato, também fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, Neuci. Neuci Lucato, Elcio Paiola, vocês são sensacionais. Fazem aniversário na data de aniversário da nossa macaca, hein? Que bacana. Obrigado pela audiência, ô Neuci, parabéns, viu, minha querida? Saúde, felicidades, muitos anos de vida. Silvio Seiko, esse cara do VAR, hein? Por falar em VAR, estão analisando um lance dentro da grande área lá, hein? Estão analisando, Corsato? Então, não sei o que vai dar, parece que já autorizou a cobrança da falta, mas eles estavam procurando pelo em ovo. Você já viu pelo em ovo? Roberto César Santos, vai Ponte, Aparecido Alves, mesmo sem contratação, porém com salários em dia, com os pés no chão, quem sabe terminamos esse final de ano feliz. Matheus Friso, vai pro levantamento, na boca do gol, chega a zaga pra tirar, os caras estão procurando, se os caras estão procurando... Ué, você que trouxe o debate pra mesa. Né, aproveitar que nós... Cara, ainda bem que eu não tô aparecendo na tela, cara. Mas, cara, não foi, Coral? Foi ele que trouxe o debate pra mesa, Foi, cara. ele é o culpado, meu irmão. Ele é o culpado, Dessa vez cara. ele é culpado. E ó, agora pode tudo, cara, porque quem teve a oportunidade de ver o debate dos candidatos ou pré-candidatos a prefeito aí das cidades, meu Deus, que horror. Pode desde cabeçada até chamar o outro de comedor de açúcar, então pode tudo. Bola pra equipe do Curitiba, trabalha Matheus Friso, fez o passe na ponta esquerda, é pra correr quem tá por lá, camisa número 22, Figueiredo, vem o Figueiredo, já tivemos um presidente com esse nome. Trabalha a bola pelo meio, é pro Friso, vai queimar dali, bateu pro gol, espalma Pedro Rocha! Defesaça do Pedrão, o Robson estava por lá, pra meter essa bola pra grande área, pra dentro do gol, o Pedrão espalmou, ela pegou no Robson, na minha óptica com P de visão, é tiro de meta pra Ponte, Coral. O tiro de meta tá marcado, viu, Corsato? A jogada do Curitiba toda trabalhada pelo lado esquerdo. Na tabelinha, Matheus Friso. O camisa 10 do Coxa recebe e cruza com a perna esquerda. E Pedro Rocha salvando a macaca, um desvio providencial. No rebote, a bola bate no Robson. Sai pela linha de fundo. É um primeiro tempo em que o Curitiba vai tendo mais as ações da partida, enquanto a Ponte não consegue sequer passar do meio campo. Ótimo lance do goleiro Pedro Rocha para manter o 0-0 no placar. O nosso querido Marcelo Borges sempre com a gente. Abraço, Marcelo, mas a Chape vai sair dessa. Só não vai ganhar da Ponte no retorno, mas vai sair dessa. Vivi Vicente, feliz Dias dos Pais para todos vocês aí, obrigado, Vivi. O Bruno Assunção, o Bruno, cara, tá vivendo o dia de sonhos dele. Porque ele está, agora não, porque o Pedro Lino tá no campo, mas ele está vivendo o dia de sonho. Passou aí de sábado para domingo, junto com o Pedro Lino. Conhecemos
Nosso gordinho campineiro ontem está em solo paranaense. Vamos, Coxa. Mas você torce pro Coxa, Bruno? Aí você tá de sacanagem, velho. Ele conheceu o Pedrolino ontem. Coitado, já quer devolver pra Campinas, Não, então. o Pedrolino tá com ele, passou a noite com ele. Passou junto. Sim, eles foram pra balada, tudo junto. Tá certo. Olha o gol. A rede balança, o Pedrão tá caído ainda, hein, Corsato? Fonte Nova, Everton Ribeiro faz pro Bahia. Agora Bahia 1, Vitória 0. Então, Brunão, um abraço, viu? Aproveite, rapaz. Aproveite, porque são poucas as oportunidades. O jogo tá parado, dá tempo de eu girar o placar. O nosso Felipe Max tá assim, ó. Ó, Corsato. Vai girar o placar, meu? Daqui a pouco você vai ter que girar o segundo. Então, bora! Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Aproveite para abraçar o seu papai, porque pode ser que toda a fortuna do mundo não permita que você faça isso. 18 minutos passados do primeiro tempo, 27 para terminar o primeiro tempo de jogo. Couto Pereira, Curitiba no Paraná. Curitiba, Ponte, Curitiba. Tudo igual, Corsato, 0-0. Tem bola na rede também no Morumbi. Série A do Campeonato Brasileiro, gol do São Paulo. Agora São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. No Maracanã segue Flamengo e Palmeiras 0-0. E o Bahia vai vencendo o Vitória por 1-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Costa. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. O jogo ficou parado quase 2 minutos. Aí, ô Corsato, fala do jogo. Quase 19, primeiro tempo 0-0. O Wendel falou, e é verdade, tocou o Wendel. O Coritiba tem mais a bola, é melhor. Teve uma jogada de perigo agora que o Pedrão acabou se contundindo até no lance. Acabou defendendo um chute cruzado, a bola bateu no Robson e não entrou, né? Mas o Coritiba é melhor. A Ponte Preta não tá conseguindo sair de trás para dar perigo pro time Coxa Branca. 47% de posse de bola para Ponte nesse momento do jogo, 53% para a equipe do Coritiba, mas o Coritiba nesses primeiros 19 minutos é melhor, viu, Carlos? Bola para a equipe do Coxa, aqui na ponta esquerda, Benevenuto trabalha essa bola na ponta, ele vira o jogo para Sebastião Gomes. Gomes trabalha a bola ali de novo para o Benevenuto. Benevenuto já vira esse jogo, trabalha a bola aqui para o camisa número 14. Quem é o 14, Corsato? É o Thalisson. Ele volta, bola para Robson. Robson com a perna esquerda, volta na ponta esquerda, bola para Benevenuto. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM, para você se posicionar aí, o Curitiba agora está no canto baixo da sua tela, canto baixo do seu aparelho. A bola volta aqui pro meio campo, a zaga da Ponte tira, tudo isso no campo de ataque da Ponte. O Robson deixou a bola passar, a bola voltou para Ronier. Ronier trabalha essa bola aqui pro Robson de novo, a bola saiu, foi embora, linha de fundo, linha lateral, é lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pode mandar mensagem pra gente aqui no WhatsApp, tá? 989-89-3526. 989-89-3526. Manda mensagem que eu mando pro ar a sua mensagem. Bom, comando do Curitiba, são 21 jogos, 15 vitórias do Coxa, 5 empates, só uma vitória da Ponte em 2001 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Naquele ano a Ponte venceu por 2-1. Vem Curitiba e deu ruim, bola aqui pro campo de ataque, era pro Robson. Sai do gol, Pedro Rocha. Para ficar com ela todo de amarelo, chuteiras azuis, luvas brancas com detalhes em azul do goleirão da Ponte. O árbitro da partida, o senhor Fábio Augusto Santos, há 37 anos do Sergipe, é professor de educação física, já apitou um jogo da Ponte nesse campeonato, Brusque Ponte pela 14ª rodada, fora de casa, 0-0, tá todo de vermelho, com calção preto, o árbitro do jogo, e passou ali não é gel, aquilo é uma pomada capilar no cabelo. Rapaz, essa inveja é boa, como eu gostaria de ter tanto cabelo assim pra usar essa pomada, é uma pasta, parece uma pasta. Parece o que os cantores na década de 60 usavam, né? O Elvis Presley, né?
Aquele negócio. Roy Orbison também usava muito. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time do Coxa. Benevenuto, quase 22. Vamos chegar na metade do jogo. A hora que chegarmos a 22,5 no regressivo, 22,5 para terminar, teremos 25% do jogo já corrido. Bola para a equipe do Coxa. É na ponta esquerda. Vamos ver se dá tempo de pegar lá. A bola vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Tira como deu o Matheus Silva. Igor Inocêncio dá um bico nessa bola na ponta e tira dali, mas não deu certo porque a bola voltou para a equipe do Coxa. É o Benevenuto. Vem trabalhando bola aqui pela ponta esquerda. Ele bota essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Bruno Melo. Vem o número 26. Tocou a bola ali pro camisa número 10, que é o Matheus Friso. Trabalha a bola. É bom jogador, hein? Ele é canhotinho. Trabalha a bola aqui pela perna esquerda. Vamos chegar já metade do jogo. 22:20 no reloginho. 22:23. Bola para a equipe do Coxa. Levantamento na boca do gol. Pedro Rocha. Fica com ela. 22:29. Pronto. 22:30. 25% do jogo já foi, mas a Ponte perde a bola. Vem o Thalisson. Ganhou para a equipe do Coxa. Sérgio Rafael. Não sei se jogou essa bola fora do estádio, né? Mas a bola foi embora para fora, lateral para a equipe do Coxa. Tem pressa, trabalha o Coxa. Bola com o Ronier na ponta esquerda aí, foi pro chão. Rapaz, o Gabriel Risso. Foi pra bola o Gabriel Risso. Sei não, hein? Vamos olhar aqui no lance. Foi só na bola. E depois o Gé com o Thalisson. Esse Thalisson é aquele que jogou no Guarani, Coral? É o zagueiro, deixa eu só pegar o sobrenome dele aqui, viu, Corsato? É Thalisson... lateral. Tava tretando lá com o Gé. É, o 14, é Thalisson Gabriel. Vou pesquisar aqui onde ele jogou. Acho que é o mesmo, viu, Carlos? Mas já teve até a dividida após ali do Gabriel Risso dentro da área com o Lucas Ronier. O VAR vai checar, mas o meu entendimento, só na bola, o lateral Ponte Pretano, e depois o Thalisson ficou na bronca, o Gé. Como diz na entrevista, né, pré-jogo aqui, ele disse que tem hora que é complicado dentro de campo. Ficou cara a cara com o Thalisson, zagueirão da equipe do Coritiba, o Gé que não leva desaforo pra casa. O Risso teve mais sorte que juiz agora, hein? Foi na bola, né? Ah, mas arriscou, hein? Por pouco ele não acerta o atacante do Coritiba, não foi pênalti, tá? E depois, na sequência, o Thalisson sabe que o Gé é perigoso, né? Ele já começou a tentar desequilibrar o atacante da Ponte Preta. E o Pedro Rocha botou lá uma bombeta, viu, Carlos? Sabe o que é bombeta, não? Sim. É um boné. Isso. Porque o sol parece que tá pegando na cara dele. Já, Coral, você fala, porque tem falta para a equipe do Coxa. Vem Matheus Friso para fazer a cobrança na falta. Levantou, tocou na grande área, o toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vai, Coral. Thalisson Gabriel, 22 anos de idade, não é aquele ex-Guarani, revelado no Coritiba desde o Sub-15. Lá na equipe do Coxa, passou um pouco antes também pelo Grêmio. Desde que se profissionalizou em 2022, já atuou tanto no Coritiba quanto também no Camboriú. Na atual temporada, 7 jogos e um gol marcado, portanto, de apenas 2 equipes. O Thalisson desde que se profissionalizou. Tá certo. O Marcelo Borges está dizendo que não é nada disso, não é pasta, não é gel, é brilhantina. Aí o Osmar Dangar coloca até o nome, né? E eu lembro disso, é que como eu nunca fui provido, né, de muito cabelo, eu lembro da marca porque vendia no Empório, na bodega do meu pai. É Trim. Lembra da pasta Trim? O que mais vendia era o Bozano, gel Bozano. Não, era gel, né? Mas a pasta era Trim. A brilhantina. Sei. É isso. Vocês estão bem, hein? Brilhantina Williams, década de 50. Show dos americanos, diz aqui o Osmar Langar. Essa eu não lembro, não. O Osmar pergunta, cadê o Renato? Já sei. Machucou sozinho outra vez? Não tá no banco hoje, né, Coral? Hoje não, nem ele nem o Nilson Júnior, né? O Nilson Júnior hoje sai para a entrada do Edson, Dudu Vieira também não tá no banco, quem volta é o Ramon Carvalho após lesão muscular, e o Renato também hoje não viajou lá para Curitiba. E o Hakim? Hakim, nada de opção pro técnico. Nem o Bochecha, nem o Bochecha. Bochecha, você trouxe a informação, né, Marcelo? Parece que ele vai sair, né? Então, a informação que aqui na transmissão acho que eu não falei ainda. A informação que a gente tem é que a Chapecoense tem interesse na contratação do jogador, né? Vamos aguardar. Bola aqui pro campo de ataque. Vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe da Ponte com o Sérgio Rafael para tirar. E o Ituano, né? Tinha interesse no Zé Mário, mas levou o Lazzaroni, Bruno Lazzaroni, que jogou na Ponte também.
Então acho que não vai mais o Zé Mário para a equipe do Ituano. Guilherme Lazzaroni. É Guilherme Lazzaroni, é verdade. Bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga. Bruno Lazzaroni é filho do Sebastião Lazzaroni. Bola aqui pro campo de ataque, volta a bola pro Gé, que não é jogador, é auxiliar técnico. Bola aqui pra equipe, foi auxiliar técnico do Curitiba. Bola pra ponte, olha o Gé, tá na grande área, passou pelo goleirão, ele não tocou na bola. Ô Gé, aí ele bate pro gol, pega o goleiro da equipe do Curitiba, o Pedro Morisco. Impedido. Mas o auxiliar número 2, o Luiz Felipe Gonçalves, da Paraíba, 40 anos, ele marcou impedimento. Eu quero ver, viu, Coral? Mas agora ele seguiu o que o Marcelo pediu, né? Deixa o lance continuar pra depois você marcar. Fato é que o Gé passou bonito ali, mas na hora do cruzamento realmente não foi bom. E agora o replay dá pra gente ver que claramente à frente ali do marcador do Thalisson, o camisa 9, Gé, bem assinalado o impedimento contra Macá. E no lance que o auxiliar aqui, número 1, já anotou, já levantou de primeira, o atacante do Curitiba estava menos impedido do que o Gé estava agora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 27h30 no regressivo aqui dos canais Futebol Interior. Conta aí, 16h30 para terminar, 17h30 para terminar o jogo no primeiro tempo. No giro do giro, meu giro que gira o placar de futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, é retorno, primeiro jogo do retorno, 20ª rodada no total. Couto Pereira, Coxa, Ponte, Coxa, tudo igual, 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior, vai, Corsato. Copa Paulista, ontem na rodada, grupo 4, Primavera já classificado, venceu o Bragantino, que está eliminado. É o Bragantino B que disputa a Copa Paulista. E o Rio Branco empatou em casa com o São Bento já classificado. O Rio Branco espera a última rodada para saber se passa ou não para a próxima fase. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bola pra ponte, é pro Gé, sai do gol, goleirão Pedro Morisco. E não tinha impedimento não, hein, teve que sair como zagueiro, 72 ali da equipe do Curitiba. Passe do Igor Inocêncio pro Gé, artilheiro da Macaca, e se o goleirão não sai ali, ia ser perigo. Eu tenho o Pedro Lino comigo na jornada? Caiu o Pedro Lino? Então tá, ele caiu da jornada, mas jamais. O Pedro Lino é incaível. Lateral pra equipe, então eu tô com... Eu já vi cair já, viu, cara? Já, né? Já, inclusive até você acudiu ele. Igor Inocêncio pra bola, fez o passe dentro da grande área, já tentou fazer a puxeta, a zaga tirou, a bola voltou pra equipe da Macaca, a bola aqui pro campo de ataque, bola pro Risso, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, ficou pedindo um toque ali, mas acho que não foi nada, na bola voltou pra equipe do Curitiba e deu ruim, hein? Matheus Friso, e aí o Ronier correu aqui na ponta direita, ficou bravo, porque o Friso não tocou, a bola voltou lá pro Figueiredo, vem o Figa na marcação, toca a bola aqui pro Robson, chega Matheus, ganha essa bola pra ponte, estufa o peito, toca a bola aqui pro Gé, o Gé olhou pro Bandeirinha, Bandeirinha olhou pro Gé, o Gé trouxe a bola pra perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, Pedro Morisco! E espalma o goleiro! E não tinha impedimento não, pelo menos por enquanto, né, Coral? Tinha sim, mas o árbitro deu a vantagem depois, viu, Carlos? No chute cruzado do Gé, ele puxa pra perna direita, o Pedro Morisco faz boa defesa. O auxiliar levantou a bandeirinha após o lance, mas o árbitro deu a famosa vantagem, mas a Macaca já recupera a posse de bola. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bola pra ponte, é aqui pro campo de ataque, é pro Regis. Ele não conseguiu pegar, a bola acabou ficando fácil ali pro Pedro Morisco, que sai do gol pra ficar com ela. O Nelsinho hoje tá passando o Oswaldo Alvarez, né? Ele tá indo a 130 jogos. O Oswaldo Alvarez tem 129. Portanto, o Nelsinho tá indo à 9ª colocação como técnico da Ponte Preta. E aí ele pode chegar agora ao José Agnelli, que tem 134 jogos. Bola aqui para a equipe do Coxa. Vem trabalhando bola o time do Coxa. Bola para o Figueiredo, fez levantamento na boca do gol. Matheus Silva. Sobe, tira. Dá um toque na bola, bico, perna direita. A bola sai para a lateral, lateral para a equipe do Coxa. Fazendo a cobrança, você ouviu o toque de 30 minutos passados desse primeiro tempo. Chegando a 31 no regressivo, 14 para terminar o primeiro tempo de jogo. 0-0, Coritiba e Ponte, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o time do Curitiba, bola aqui pro campo de ataque, vem levantamento na boca do gol, Robson de bicicleta,
Tá pra fora! Passe vai embora! Cruzamento aqui do Natanael. Cruzou, levantou na boca do gol. Rapaz, se faz o gol seria um golaço, ela foi embora, Coral. O cruzamento foi muito bom e a bicicleta também, a elasticidade ali mostrada pelo Robson também foi muito boa. Uma pena que pro Curitiba a bola saiu longe, sem direção da meta do goleiro Pedro Rocha, que apenas acompanhou o tiro de meta já cobrado, segue 0-0. E se o Nelsinho ficar no comando da Ponte até o final do ano, né? Ele vai chegar aí à 6ª posição. Ele vai fazer aí 148 jogos, né? Com a Ponte Preta. E aí vai passar Jair Pisserni com 140, Moacir de Moraes também com 140 e o Magnelli, como eu disse, com 134. E aí o próximo seria Marco Aurélio Moreira, com 157, né? Se ele ficar para a temporada 2025. A informação que eu tenho é que até o final do ano o Nelsinho tá fechado com a Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Edilson Roberto, Ponte tá muito atrás, Osmar Dangar. Quase, que chance incrível, coloca ele aqui, vem Ponte, olha o Elvis, fazendo passe aqui na ponta, tocou a bola aqui pro Gé, perna direita, vai queimar ali uma bomba! Meu Deus! Quase que o Gé faz um golaço pra Ponte! Recebeu o passe, e não tinha impedimento não, hein? Recebe o passe, não tinha impedimento não. Pegou no peito, zagueirão ficou na saudade, virou passageiro. Goleirão também era passageiro, hein? Do trem das 11 na Macaca. Quase o gol da Ponte, Coral. E seria um golaço, viu, Corseto? O passe que veio do Matheus Regis lá pela direita. Ele domina com o peito, passa como quis pelo Thalisson com a perna direita. Quase encobre o goleiro Pedro Morisco. Seria um golaço no Couto Pereira. A melhor oportunidade de gol pelo lado da Macaca até aqui no primeiro tempo. 0-0. E vem a time do Curitiba. Bola aqui pro campo de ataque. É pro Natanael. Vem cruzamento na boca do gol. Por baixo chega a zaga da Ponte e tira. Isso. O 33 tirou. Só que o árbitro tá marcando impedimento, né? Marcou o impedimento ali do ataque da equipe do Coxa. Seria escanteio pro Curitiba, mas ele marcou o impedimento. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 34 passados deste primeiro tempo no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. No regressivo, 11 para terminar o primeiro tempo de jogo. Tem falta pra Ponte, o Gé sofreu falta ali. Falta pra Ponte, meia esquerda, campo de ataque. 20ª rodada Série B do Brasileirão. Couto Pereira, Ponte e Curitiba empatam 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Corsato! Campeonato Brasileiro Série A, gol do Palmeiras no Maracanã. Agora Flamengo 0, Palmeiras 1. O Bahia vai vencendo o Vitória por 1-0 e o São Paulo vence o Atlético Goianiense 1-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. É falta pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pra Ponte de novo, na grande área, Matheus Silva sobe a zaga, tira, a bola voltou com o time da Ponte ainda na ponta, é o Gé que tá por ali, tentou fazer o toque, tentou tocar no jogador da equipe do Curitiba, a bola acabou saindo, chegou o Elvis, empurrou, cutucou essa bola pra lateral pra equipe do Coxa, Natanael toca a bola pro Friso vai sair, sai errado, a bola voltou pra Ponte, Matheus Silva, ganha a bola pra Macaca, toca pra quem sabe aqui, Matheus, virou, trabalhou bola pro Emerson pra Igor Inocêncio pro Matheus Regis, vem Regis, volta a bola pra Igor Inocêncio, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, bola botou pra Sérgio Rafael, fez ali uns 180 graus, ganhou a bola pra Ponte, toca a bola pra Gabriel Risso na ponta esquerda, fez o passe, procurava ali o jogador da Ponte que é o Everton Brito, foi esperto agora o Brito, hein? Jogou nos pés ali do Natanael e a bola acabou saindo para lateral, mas lateral para Ponte. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, Coral, vai. Marcelo pode complementar até com mais propriedade depois, mas gostando mais da postura da Ponte agora. Depois da primeira metade desse primeiro tempo, a Ponte equilibrando as ações, chegando aos poucos no ataque também. Lateral para Ponte, Risso para a bola, levantou, tocou na grande área, a zaga do Coxa, tira a bola, volta para Ponte. Igor Inocente ganhou essa bola para Macaca, toca a bola para Matheus Silva. Virou titularzaço com o Nelsinho Batista na Macaca, toca a bola aqui pro Sérgio Rafael, chuteiras amarelas para ele, fez o passe, tentou tocar no meio, Elvis de primeira não deu, a bola voltou para a equipe do Coxa, na grande área, Matheus Silva tirou, a bola voltou, é o Robson, e segura porque ele chuta forte, tentou fazer o passe no meio, procurava o Figa,
O Figueiredo aí, a zaga da Ponte pegou no tornozelo ali do Figa. Aí a bola voltou. Ó, rapaz, o Emerson. Canetinha pra cima do jogador do Coxa. Trabalhou, bola pro Elvis. Vem Elvis pra Ponte. Falta. Ô, Juizão. Foi falta, né? Falta. O árbitro para marcar a falta. É falta pra equipe da Ponte. Carlos. Fazer a cobrança no círculo que ele vira o gramado. Vai, Corsato. Aqui o gol do Palmeiras foi anulado 6 minutos depois, tá? Então segue no Maracanã, 0 Flamengo, 0 Palmeiras. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Participa conosco, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E a Ponte trabalha, a bola aqui no campo de ataque. Trabalhava, né? Porque chegou a zaga da equipe do Curitiba pra tirar. A bola voltou pra Natanael. Vem o Nata, vira a bola pra Ronier. Ronier e deu ruim pra Ponte no campo de ataque. Aqui o passe muito forte. Muito forte o passe aqui pro Natanael. Ficou difícil pra ele. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral para Macaca. Lateral para a Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de dar para você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa 37 minutos. Quase 37h30. 7h30 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você. 20ª rodada Série B do Brasileirão. Ponte e Curitiba empatam 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Corsato. No Bavio, Vitória vai perdendo. O Bahia vence por 1-0 e o São Paulo vence o Atlético Goianiense por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Curitiba teve chance, a Ponte travou 2 vezes. Agora a bola voltou pra Macaca. Elvis toca a bola pra Gé, tá na ponta esquerda, virou pro Elvis. Chuta, Elvis, chuta, Elvis. Perna direita, bateu pro gol e espalma, Morisco. Pedro Morisco, canto direito. O Elvis chutou quase que o 10 da Macaca faz o gol, Coral. Foi por pouco, viu? O chute frontal você pedia. Chuta, Elvis. E Emerson vem, ganha a bola pra Ponte, chutou, chegou a zaga, tirou. A bola voltou pro Gé, vai queimar ali, bateu pro gol. Pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo, é escanteio pra Ponte. A Ponte quer explodir na garrafa do Coxa Branca. Escanteio pra Macaca. Vai, Coral. Macaca melhorando, né? Antes no chute frontal do Gé, Pedro Morisco fez a defesa, depois o complemento da jogada com a perna canhota. Bateu mascado, a bola desvia no zagueiro Thalisson, a bola vai por cima, é escanteio. O primeiro da partida lá pela ponta esquerda, Elvis na bola. O Coxa nas cordas, hein, Carlos? É o primeiro escanteio do jogo, escanteio pra Ponte. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio. Aqui pela pela ponta esquerda, é escanteio pra Ponte. 39 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Ponte, Coxa e Ponte. Última vitória da Ponte, aliás, a única em 2001 contra o Curitiba. Faz tempo, hein? Há 23 anos o Marcelo tinha até rabinho de cavalo, rapaz. É escanteio para a equipe da Macaca. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Elvis para a bola. Primeiro pau, toque de cabeça. Sobe a zaga, tira a bola, volta para a equipe da Ponte. Aqui na Ponte é o Risso, que tá por ali. Os 2 laterais, né? Ponte sempre deixa os 2 laterais. Aí o Risso toca a bola ali pro Pedrão com o boné. Perna direita, ele faz o passe na grande área, pro Gé, na casquinha, de cabeça, a bola voltou, Matheus Regis vem, o árbitro, claro, lógico e evidente, vai parar para marcar a falta, é falta para a equipe do Coxa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Curitiba, bola aqui pro campo de ataque, vai queimar dali, vai fazer o gol, o jogador do Coxa defende o goleiro da Ponte. Pedro Rocha fez a defesa, no cruzamento aqui do Natanael, não tinha impedimento não, hein? Disputa de bola, confesso pra você que não sei quem é que tava na jogada ali do time do Coxa. Lucas Ronier. O Ronier, né? No cruzamento aqui do capitão do time, o Robson. Aí o Ronier, mais uma vez o Pedro Rocha salvou a lavoura da Macaca, hein, Coral? E como, viu, Corsato? Desvio providencial, ali do goleiro Pedro Rocha fazendo uma ótima defesa, o cruzamento da direita, bem consciente. Olha pra área e faz o cruzamento, Robson em condição legal. Lucas Ronier chega completando, mas Pedro Rocha sai bem demais do gol para manter o 0-0 no placar.
Jogo equilibrado, lá e cá nesse primeiro tempo, mas nada de gols até agora no Couto Pereira, Corsato. E o Pedro Rocha, hein, Corsato, já fez 2 defesas importantes pra Ponte, hein? O Pedro Morisco já trabalhou, mas o Pedro Rocha também. Essa é espetacular, né? Ele evita o gol da equipe do Coritiba. A Ponte, eu dizia que o Coxa estava nas cordas, né? Mas a Ponte tem um problema ali no miolo de zaga, porque o Robson troca de posição com o Lucas Ronier. E aí o sistema defensivo da Ponte se perde um pouco, né? Nessa bola era o Lucas Ronier que estava lá de centroavante, quase gol do Coxa. E a Ponte tenta fazer o passe aqui pelo meio. Vem o Elvis, tá pedindo um toque de mão. O árbitro não deu. O Elvis ficou pé da vida. O Osmar Dangar, bombardeio da Ponte, Silvio Seiko, o time tá jogando bem, já perdendo muitos gols, o Roberto Santos fala aqui da nossa arquibancada virtual. Aí o Silvio Seiko, só o Matheus Regis, né, que precisa trocar as chuteiras, não para de pé, estão atacando sem dó a defesa do Curitiba. Pedrão salvou um milagre, diz aqui o Roberto César Santos, agora salvou mesmo. E aí o Aparecido, essa defesa do Pedrão pra quem quer ele no banco. Acorda Matheus Regis, manda aqui o Osmar Dangar, canais de futebol interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E você segue participando com a gente, pode mandar mensagem aqui, viu? Tô esperando a sua mensagem, tá? Manda aqui no YouTube, no nosso chat, se você não tá inscrito no nosso canal, por favor, faça isso. Toda segunda-feira tem Hora da Macaca, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. O jogo tá parado lá pra lateral, né? Lateral para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Se fosse no Majestoso, a Ponte já estaria ganhando, tá dizendo aqui o Nico. Abraços, Corsatos, um abraço para você também, viu, ô Nico? Obrigado pela grande audiência. Se for papai aí, parabéns pelo Dia dos Pais, tá bom, meu querido? Bola para a equipe do Coxa, na ponta esquerda vem Benevenuto, trabalha a bola aqui pelo meio, ele volta a bola na ponta e na grande área, o Pedrão ficou no meio do caminho, vai sair o gol do Coxa! Robson, gol do Curitiba! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Deu bobeira a zaga da Ponte, né? E o Pedrão, achei que ficou ali meio que no meio do caminho. Longe de querer dizer que foi falha do Pedrão, né? Mas bobeira da zaga da Ponte, entre os zagueiros, entre o Sérgio Rafael e o Risso, que nas costas não viu a entrada do camisa número 30, o Robson, que só cutucou com a perna esquerda. Goleirão Pedro Rocha foi pra bola, mas não pegou. Tá aberto o placar no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, 43 do primeiro tempo. 1 pro Coxa, 0 pra Ponte, goleirão Pedro Rocha. Essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Coxa, printa a tela aí, Coral. Em condição legal para abrir o placar no Couto Pereira, o Robson, jogador um dos mais experientes do elenco do Coxa. O capitão, número 30, recebe bom passe em profundidade e domina com o peito na parte esquerda do corpo. Ele passa pelo goleiro Pedro Rocha e no chute rasteiro de frente pro gol, ele abre o placar no Couto. Belo gol do atacante para fazer o 13º dele na temporada. Agora no Couto Pereira, a Coritiba tem 1. Ponte Preta dada. E vem o time da Ponte, tenta, bola com o Gé, na marcação, chega a zaga para tirar, o Gé vai tomar cartão agora. O Gé vai tomar cartão, deixou ali o braço em cima do jogador da equipe do Curitiba. Tava pendurado. Toma cartão jogador na Ponte, né, Coral? É isso, amarelo pro Gé, o primeiro do jogo, ele que era um dos 8 pendurados da Macaca para a partida de hoje. Não joga contra o Goiás na próxima sexta-feira. Desfalque aí pro time da Ponte, o artilheiro da Macaca. Nem sei se foi pra tudo isso também, né? Mas. E aí, Corsato? Não pegou nem no rosto, pegou no peito, né? Aí ele põe a mão no rosto, era pra cartão amarelo sim, mas só também, viu? Só também, é aquilo. Calma, Jé, calma, tranquilo. Eu acho que nem pra cartão amarelo era isso. Mais 7. Olha, porque não pegou no rosto, né? Pega no peito, ele empurra o jogador, ele põe a mão no peito entre a garganta, assim, né? Enfim, a Ponte era melhor, não aproveitou a oportunidade, e eu falava desse problema que a Ponte tem ali no sistema defensivo, né? E de novo, o cara se meteu no meio dos 2 zagueiros da Ponte Preta, né? Falta aí, é claro, o posicionamento, quem pega quem, porque se você tá posicionado, você tem que escolher um atacante e chegar no atacante e não só olhar, né? Não adianta você tá lá posicionado e não ir ninguém. Tá certo que o passe do Lucas Ronier foi muito bom por cima, né?
pifou o jogador do Coritiba que fez o gol. O Robson é artilheiro, a gente sabe disso. E a Ponte perde o jogo, mas não tá mal no jogo não a Ponte, viu, Carlos? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Coral já informou aí, a gente vai até 52, né? Estamos com 46, então 6 minutos mais aí de jogo pra Ponte tentar empatar no primeiro tempo ainda. O jogo era lá e cá, né? Mas o Coxa fez o seu gol. Vem o Emerson. Quero ver se o juiz vai dar cartão pro jogador do Curitiba agora. Quero ver se o árbitro vai ter culhão pra dar cartão pro jogador da equipe do Curitiba agora. Vai ficar por isso mesmo, tá vendo? Ó. Não deu. E aí? Essa falta foi 1000 vezes pior do que o Gé fez com o jogador da equipe do Curitiba. Mas é isso. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ponte vem, Everton Brito trabalha a bola pro Elvis, Elvis na ponta esquerda fez o passe errado. O Risso tava se infiltrando ali para pegar a bola, aí veio o Natanael, chegou o Elvis, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Curitiba fazer a cobrança toda segunda. 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. Se inscreva em nosso canal. Hora da Macaca. Carlos. Você ligado aqui nos canais de Futebol Interior. Chamou, falou. Olha, 45% de posse de bola para a Ponte, 55% para o time do Coritiba. E a Ponte, ela fez mais faltas no jogo do que o Coritiba, né? A Ponte já cometeu 13 faltas e o Coritiba completa a sua quinta falta. Então, nos números do jogo aí, chutes foram 5 da Ponte Preta e 6 da equipe do Coritiba. Ponte vem, falta cobrada, bola aqui pro Gabriel Risso, tocou nas costas do jogador da equipe do Curitiba, aí vem, ganha essa bola pra equipe do Curitiba, o Morelli trabalha a bola aqui na ponta, ele vira o jogo, bola pro Thalisson tocou, Matheus Silva tira essa bola pra equipe da Ponte, toca a bola aqui pro Emerson ganha na primeira, perde na segunda, ganha na terceira, foi por baixo, o jogador da equipe do Curitiba foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro agora marcou, né? O árbitro agora marcou, porque ele tinha dado vantagem, porque a bola era do Curitiba, mas o Curitiba desistiu da jogada, falta ali em cima do jogador da equipe do Curitiba, o Sebastian Nunes. O jogo tá parado, bola, Sebastian Gomes, bola para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Com Hipercap Brasil, seus sonhos podem se tornar realidade. Compre agora o seu no site hipercapbrasil.com.br ou pelo aplicativo. Sorteios toda quarta-feira à noite. Você pode comprar pelo site ou aplicativo até 8 horas da noite da própria quarta-feira para concorrer no sorteio, tá bom? Dá uma chegadinha lá no site hipercapbrasil.com.br ou baixe o aplicativo. Vem o time do Coxa, a bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. E aí, era a bola para escanteio, mas o árbitro tá pegando uma falta do Figueiredo. O jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. E aí, o Figueiredo conversa com o Daniel Pimentel, que é o assistente número 1, né? E uma conversa mais ríspida, né? Ai, nada, tá valendo, né? Falta de respeito do jogador pro árbitro, e o árbitro também, ele não pede o respeito, né? Porque se é comigo, levanta a bandeira, chama o juiz e manda dar um amarelo pra ele. Não vai conversar comigo, não. Bola pro Elvis. Elvis trabalha essa bola aqui na ponta. Ele vira o jogo, meu produtor pediu pra parar de passar a mão na careca, mas nossa, bola aqui pro canto direito, trabalha a bola, 49:30 no regressivo, 2,5, bola para Sérgio Rafael toca a bola para Matheus, não, é o Emerson, não é o Silva que tá por aqui não, trabalha a bola para Gabriel Risso, toca a bola pro Jé, tá amarelado no jogo, vai desfalcar a Ponte contra o Goiás na sexta-feira, bola pro Jé, queimou dali, bateu pro gol, Morisco, pega o goleiro da equipe do Curitiba, mais um chute da Ponte. Coral. A Ponte vai tentando, né? Mais uma finalização do Gé na partida. A segunda em condição legal. Teve uma, mas que estava impedido. Pedro Morisco, bem posicionado, fez a defesa. Coxa vai vencendo 1-0. E na tela lá o nosso repórter, né? O Pedro Lino apareceu na tela lá atrás do Pedro Morisco. Com o Hipercap Brasil, seus sonhos podem se tornar realidade. Compre agora o seu no site hipercapbrasil.com.br ou pelo aplicativo. Sorteio toda quarta-feira à noite. E você pode comprar pelo site ou app até às 8 horas da noite da quarta-feira. Thalisson dá um bico na bola. Lá na ponta esquerda, a bola tá subindo, vai sair para lateral, para Ponte. Campo de defesa para Ponte pelo lado direito. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança bem. O Igor Inocêncio já trabalha essa bola aqui para Matheus Silva. Matheus Silva volta essa bola aqui para Macaca. Bola na ponta esquerda para Gabriel Risso. Pessoal aqui na nossa live tá dizendo que o Gabriel Risso dormiu no lance.
pessoal tá colocando como falha dele. Daqui a pouco quero saber aqui dos comentaristas. Do Marcelo e do Coral e do Marcelo. O Edilson Roberto, Ponte estava bem. O Risso dormiu no ponto. Estava jogando bem, sim, mas faltou sair debaixo da trave, igual o Luan. Diz aqui o João Limiro, tá cornetando aqui o Pedrão. Bola pra Ponte, Igor Inocêncio. Trabalhou, na direita pro Matheus Regis, muito forte. Aí vai chegar a zaga da equipe do Coxa para tirar, trabalhando na ponta direita. E deu certo pra Ponte. Deu certo? Não, deu errado. Porque a bola pegou no Matheus Regis, mas não voltou. Voltou ali pro Morelli. Morelli toca a bola para Bruno Melo. Bruno Melo é um pico na bola. Põe bola aqui pro campo de ataque. 51 e 30. 30 segundos para terminar o jogo. Bola para Sérgio Rafael. No primeiro tempo. 1-0 para a equipe do Curitiba, hein? Gol 43 do Robson. Na ponta esquerda. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola na ponta. Everton Brito tocou. Bola pro Elvis na grande área. Era pro Jess. Chega a zaga da equipe do Coxa para tirar, bola voltou pro Risso trabalha a bola aqui na ponta, ganhou o time da Ponte, bola aqui na ponta esquerda pro Elvis, vai deixar a bola sair, claro, o jogador da equipe do Curitiba, a bola vai sair para lateral, mas o árbitro deve terminar o jogo. Osmar Dangá, desta vez não é o time B da Ponte não, foi o A, aquele que joga no Majestoso, mesmo tomando gol está bem, segundo jogo fora, que o desempenho está bom, diz aqui o Silvio Seiko, e não há tempo para mais nada. Aponta Fábio Augusto Santos Sá Júnior, 37 anos, professor de educação física, final do primeiro tempo. No Couto Pereira, o Coxa ganhou o primeiro tempo, a Ponte perdeu. Robson marcou a 43 do primeiro tempo. 1 pro Coxa, esse foi o gol de número 57 do Curitiba da história contra a Ponte Preta. A Ponte Preta fez 58 gols, apesar de ter ganhado menos, a Ponte tem mais gols. Fim de jogo no primeiro tempo, Curitiba 1, Ponte 0, saída dos jogadores no gramado do Couto Pereira, reportagem aqui dos canais Futebol Interior. Vai, Coral! Aguardando os atletas aqui na saída do primeiro tempo, Curitiba vai vencendo, né? Parcialmente 1-0 contra a Macaca. O Coxa começou melhor, dominando as ações no primeiro tempo. Depois a Macaca, principalmente já na reta final da primeira etapa, conseguiu equilibrar as ações. Vamos ouvir o Castro falando. Só que, infelizmente, uma desatenção nossa ali, a gente tomou o gol. Agora é esfriar a cabeça no vestiário, ver o que o professor tem para falar, para acertar, para a gente conseguir primeiro empatar e depois conseguir o resultado da vitória. Esfriar a cabeça, essas as aspas aí do Castro. A Ponte Preta, que como eu ia dizendo, tinha equilibrado as ações, mas depois acabou sofrendo o gol, passe do Morelli, uma ótima assistência para o Robson marcar o 13º gol dele na temporada. Saindo do Castro, a gente deve ouvir o Robson da equipe do Curitiba, vamos ouvir. Definição, agora é voltar para o segundo tempo, continuar da mesma empenho, mesma determinação para a gente conseguir sair com a vitória. Tá aí então, manter o resultado, manter a vantagem para quem sabe o Curitiba conquistar a reabilitação hoje no Couto Pereira. Resultado momentâneo, 1-0, mas todos os atletas já no vestiário. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo pela frente, quem sabe a retomada para a Macaca, que busca a primeira vitória como visitante nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Corsato. O Wilson da Rocha tá dizendo que a zaga tá dando bobeira. Tá jogando bem a Ponte, só precisa arrumar algumas peças. O Lemos Matozinho tem que colocar o Hudson no lugar do Emerson, que vacilo da zaga. O Wilson Correia, a Ponte precisa melhorar a finalização. Matheus Novaes, Gabriel Novaes, né? Para a segunda etapa, melhora? Pergunta aqui o Wilson Correia, que eu creio que ele esteja pedindo o Gabriel Novaes. E aí, Corsato, 1-0 pro Curitiba, Gabriel Novaes pro segundo tempo. Você topa? Carlos, poderia ser uma boa, mas eu não voltaria com alteração não. O time não foi mal no primeiro tempo. Acertar o posicionamento atrás, né? Tá tendo uma pequena confusão ali na marcação do Lucas Ronier com o Robson. Foi assim que aconteceu o gol da equipe do Curitiba, mas o primeiro tempo da Ponte foi bom. Tá certo, o Marcelo vai comandar já o intervalo do jogo. Rapidinho aqui, o Carlos Lemos Matozinho, a Ponte poderia estar vencendo. Fábio Fernandes, boa tarde. Matheus Regis está jogando ou estamos com 1 a menos? Creio que seja uma pergunta, né? Claro que ele está sendo sarcástico aqui. Wilson na Rocha, Matheus Regis precisa entrar no jogo, me parece desligado. E o Akira Miyamoto, Matheus Regis, sumidaço. Vamos pro intervalo. Jornada esportiva para Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também concessionárias Sim. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube Hora da Macaca. Depois do intervalo voltamos, Marcelo Corsato vai comandar o intervalo do jogo. Curitiba 1, Ponte 0, canais de futebol interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior.
Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cousa. É isso, tamo de volta, são 4 da tarde, mais 59 minutos, intervalo de jogo no Couto Pereira, a Ponte Preta perde, o Coxa vence, gol de Robson, 43 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Coritiba, 55% de posse de bola pro Coxa, 45% pra Ponte, a Ponte finalizou 6 vezes, o Coritiba também, 14 faltas da Ponte, 7 do Coritiba, um escanteio pra Ponte Preta, nenhum pro Coritiba, a Ponte desarmou 8 vezes, o Coxa 4, a Ponte entrou em impedimento 1 vez, o Coritiba 2 vezes, a Ponte teve bolas boas aí para tentar o gol, não conseguiu no primeiro tempo e aí o Coritiba aproveitou, como a gente vinha falando, um problema na marcação ali no sistema defensivo, né? Muita gente falando na internet do Risso, eu acho que ali era a bola mais pro Rafael e pro Matheus Silva, né? Porque penetra entre os zagueiros o Robson, mas a gente tem que dar também moral e tem que falar da inteligência, né? Se eu não tô enganado, foi o Lucas Ronier que pifou ali o Robson e uma jogada legal, bacana, uma bola por cima. Foi o Morelli. Foi o Morelli? Foi o Morelli. O Morelli. O Morelli, aliás, jogador que já interessou a Ponte Preta, né? Everton Morelli. Bom jogador, estava no Goiás na última temporada, mas defendeu se eu não estou enganado, o Cianorte do Paraná nessa temporada e aí foi contratado pela equipe paranaense. Mas enfim, esse ajuste, né, precisa ser feito, porque o Coritiba, ele tá atrás da Ponte na tabela, mas ele tem jogadores de qualidade. O Robson que fez o gol, o Lucas Ronier, o próprio Matheus Friso, né, são jogadores que têm qualidade. O Morelli, né, que é um volante muito bom também. O Morelli estava no Maringá, não no Cianorte, estava no Maringá, o Morelli, antes de vir para o Coritiba. Enfim, a Ponte precisa ajeitar isso. Eu não voltaria com alteração para o segundo tempo. Acho que o time foi bem no primeiro tempo, né? O Everton Brito errando alguns passes aqui no ataque, o mesmo acontecendo com o Matheus Regis. Tô gostando do Risto na lateral esquerda, acho que ele tá
principalmente no sistema defensivo, indo muito bem, né? Muita gente falando que ele falha, ele dá bobeira no gol, mas volto a dizer aqui, pra mim, ali era mais bola pro sistema, o miolo defensivo resolver, ou até a volância, né? Enfim, mas a Ponte Preta fez um bom primeiro tempo. O jogo foi equilibrado? Foi. Acho que o resultado mais justo seria um empate, mas o Coritiba fez o gol, a Ponte não, então o Coritiba vence 1-0. Enfim, vamos aguardar o segundo tempo aí, o que o professor Nelsinho Batista vai fazer. E a gente tem o nosso enviado, o Pedro Lino, lá no palco do jogo, e ele pode voltar a qualquer momento também, trazendo pra gente. Eu falava aqui na abertura dos trabalhos com relação ao público, né? O público é muito bom, viu? O público é muito bom nesse domingo, Dia dos Pais, lá no Couto Pereira. Bom, deixa eu falar da Série A do Campeonato Brasileiro, aqui para Restaurante do Dadá, Concessionária Sim e Hipercap Brasil. Marcelo, só uma correção, não foi o Morelli quem deu o passe, a assistência foi do colombiano Sebastián Gomes. Foi o Sebastián Gomes, boa. Uma linda assistência, inclusive. Ele deu uma pifada, né, no Robson, que foi inteligente e apareceu no meio dos zagueiros. 1-0 pro time do Coritiba, 43. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, o Fortaleza ontem venceu o Criciúma por 1-0, que campanha do Fortaleza. No momento é o segundo colocado do campeonato com 42 pontos. Tá à frente de Flamengo, de Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, só tá atrás do Botafogo, tá? O Cuiabá perdeu em casa pro Grêmio por 3-1, o Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro por 0-0, o Vasco venceu o Fluminense por 2-0, o Corinthians empatou no final com as calças na mão, com a equipe do Bragantino pelo placar de 1-1, o Juventude venceu o líder Botafogo 3-2, bola rolando para 3 partidas neste momento, gol de Everton Ribeiro, o Bahia vai vencendo o Vitória, vai triunfando para cima do Vitória por 1-0, intervalo de jogo por lá. No Maracanã também, a bola rolando, 0 Flamengo, 0 Palmeiras. Palmeiras chegou a abrir o placar, eu falei aqui, até acionei o narrador, né? Tem gol! Mas o gol depois, 6 minutos, foi anulado. O São Paulo vence o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. 7 da noite teremos Internacional e Atlético Paranaense. Esse jogo no nosso canal de áudio, tá? No aplicativo, no site Futebol Interior, no placar ao vivo, tem lá Rádio FI. Você acompanha esse jogo com a Esporte Malaguenha, Internacional de Porto Alegre e Atlético Paranaense, jogão de bola. Muito bem, deixa eu passar aqui os resultados da Copa Paulista. Grupo 1, a bola rolou hoje pela manhã, o Vossen venceu o Votuporanguense por 1-0, na terça-feira tem Grêmio Prudente e Mirassol, é a penúltima rodada da fase de classificação, tá? Pelo grupo 2, o Barretos perdeu em casa para o Monte Azul 1-0 e amanhã, nada mais, nada menos do que Come Fogo. A bola vai rolar no Palma Travassos, amanhã, 8 da noite. Depois o Carlos pode até confirmar se esse jogo também vai estar no nosso canal de áudio. Não, é que amanhã tem o jogo do Guarani no mesmo horário. Ah, é verdade, não é. Então não tem Estaremos no placar ao vivo Futebol Interior com as informações. Come Fogo. E olha que o comercial começou mal, a Copa Paulista, e nesse momento tá na frente do Botafogo, hein? Tá na frente do Botafogo, tocou de treinador lá, né? Tá na frente do Botafogo, jogo importante para as duas equipes aí, para decidir vaga na próxima fase da Copa Paulista. Tivemos também pelo grupo 3, o União São João venceu o 15 Piracicaba por 1-0 e o Taquaritinga, já classificado, venceu o Rio Claro por 1-0. União São João e 15 foi 1-1, né? É 1-1, perdão. Transmitimos foi aqui. Verdade, foi 1-1. Eu falei 1-0, né? Falei 1-0, verdade. 1-1. E aqui as duas equipes, deixa eu ver, União São João tem 6 pontos, União São João não, mas o 15 já tá classificado, né? Não vai depender da última rodada, Taquaritinga também já classificado. Pelo grupo 4, o Primavera venceu o Bragantino 3-1, classificado o Primavera, Bragantino já eliminado, né? E o Rio Branco empatou com o São Bento 0-0. Eu dei uma estudada aqui, né? São os 3 melhores primeiros colocados e o melhor quarto colocado, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 3, 6, 9, 12, 15 e o melhor quarto colocado. Então é o seguinte, o Rio Branco vai depender aí da última rodada, porque ele folga na última rodada, ele não atua na última rodada, ele vai torcer pro tropeço do Capivariano contra o Bragantino. O Capivariano não pode vencer o Bragantino, porque aí ele passa o Rio Branco vai ficar de fora, né? Porque o Rio Branco não tem como passar como o melhor quarto colocado, porque já tem um time na quarta colocação com 10 pontos. Né? Então o Rio Branco ficaria de fora. Então, só que o Bragantino já está eliminado. O Bragantino não tem mais nenhuma possibilidade
de se classificar para a próxima fase. Então o Rio Branco vai ter que secar aí o Capivariano na última rodada para se classificar para a próxima fase. Grupo 5, nona rodada, o São Bernardo venceu o Juventus por 3-0. O São Caetano, que campanha do São Caetano, hein? Venceu o Oeste por 2-0. Teremos na terça União Suzano e Portuguesa fechando aí a nona rodada. A Lusa já está classificada para a próxima fase. Muito bem, muito bem. Você que tá ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, é bom ter a sua companhia. Lembrando que pela Série B do Campeonato Brasileiro, né, a Ponte Preta com esse resultado vai se mantendo na 10ª posição. Curitiba, pelo saldo de gols, ainda não passa a Ponte Preta, tá? Teremos hoje, 18h30, CRB em Novo Horizontino. Amanhã, 8 da noite, transmissão dos canais Futebol Interior. Gustavo Marques dá o recado. Guarani e Vila Nova. A transmissão começa às 7 da noite. E amanhã também, 9 da noite, o Goiás pega a equipe do Ceará. O Coritiba, com essa vitória parcial, ele está indo à 11ª colocação, com 26 pontos, ficando atrás da Ponte Preta, que também tem 26, mas a Ponte tem um saldo -1 e o Coxa -2. Se o Coritiba fizer um gol, aí o saldo do Coritiba cai para -1 e o da Ponte sobe para -2. Aí o Coritiba troca de posição com a Ponte Preta. Tá certo? Lembrando que já tivemos pela rodada Avaí 1, Operário 0, Paysandu 0, Santos 3, Mirassol 2, Brusque 0, América 3, Botafogo 1, Ituano 2, Chapecoense 1, Sport 3, Amazonas 2. Muito bem, vai começar o segundo tempo para Restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil. Ele vem aí para comandar todo o segundo tempo e toda a nossa equipe. CJC no ar. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vamos com a bola no segundo tempo. E o Nelsinho Batista saiu da casinha, velho. Colocou duas alterações no time da Ponte. O Coral vai falar já, porque o time do Curitiba também tá trocando. Agora os caras deram uma bugada ali, né? Colocaram o número, arrumaram, né? Colocaram 47 ali, a camisa é 57, né? Mas é isso. Camisa número 26, agora eles mostram ali, mas esse já estava no jogo. Bruno Melo. Que é o Bruno Melo. Bom, vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola do Curitiba, apita o árbitro. A bola está rolando no Couto Pereira. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Estou ao lado do Marcelo Corsato, estou ao lado do Wendel Coral, do Felipe Marques. Obrigado você que está com a gente em 87,9. É bom, é muito bom saber que você tá ligada com a gente. Posse de bola aqui do time da Ponte Preta, bola pro Gé, o árbitro marca falta, o jogo tá parado, falta com 30 segundos do segundo tempo. Vai, Coral. Bora lá, Corsato, para as modificações. Primeiro a do Curitiba, saiu 22 Figueiredo para a entrada do 57 Wesley Pomba. Figueiredo foi embora com a 22, 57 Wesley Pomba já em campo. E na macaca, um Emerson pelo outro. Saiu 18 Emerson, entra o 8 Emerson Santos. Quem também foi embora foi o 77 Matheus Regis para a entrada de Gabriel Novaes com a 35. Então saíram 18 Emerson e 77 Matheus Regis, entraram respectivamente o 8 Emerson e o 35 Gabriel Novaes. A nossa audiência estava pedindo essas alterações. Falta pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Sérgio Rafael. O Pedro Morisco foi pra ela, fez a defesa do Corsato. E as alterações aí do técnico Nelsinho Batista, 2 no intervalo, hein? Eu não teria feito, mas não desaprovo não as alterações. Acho que a entrada do Gabriel Novaes pode dar um gás ali pelo lado esquerdo, ele vai entrar na vaga do Matheus Regis, né? E as trocas dos Emersons aí é pra dar mais fôlego no meio campo da Ponte Preta. Vamos ver o que vai dar. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem ali o Gabriel, o Igor Inocêncio, a bola volta atrás pro time do Coxa. Carlos. Bola pra equipe do Curitiba, Thalisson toca, a bola ali pra Pedro Morisco, com a perna direita ele dá um bico na bola, bola vem aqui pelo meio campo, bola pra Matheus Friso, daqui a pouco o Marcelo fala, vem ali o Matheus Friso na marcação, Lucas Ronier também, ele volta essa bola pra Ponte, ganhou a macaca, bola na ponta esquerda pro Gabriel Novaes, entrou na grande área, trouxe a bola pra perna esquerda, por baixo chega a zaga do Coxa. Tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte.
Segundo escanteio para Macaca. Eu achei que o Gabriel Novaes demorou para chutar, se é que não tem impedimento no lance, Coral. Pois é, o Gabriel Novaes recebeu um bom passe, né? Pela esquerda, recebeu a marcação também do Natanael. Na hora do chute, foi travado ali pelo lateral da equipe do Coxa, escanteio para Macaca. Era para ter batido, né? É que ele tava meio torto, né, Corsato? Meio pensa, a esquerda não é a boa. Mas era pra ter batido essa bola, né? Ele tentou ajeitar pra perna esquerda, não conseguiu, e aí deu tempo da marcação. Vai aí, depois eu falo. Escanteio pra Ponte, vem Elvis pra bola. Levantamento na boca do gol, primeiro pau. Robson, autor do gol, tira. O Elvis tá batendo escanteio tudo no primeiro pau, né? Entendo que deve ser jogada ensaiada. Mas não tá dando muito certo, né? Que é pra alguém tentar dar uma casquinha. Aí foi capitão contra capitão, né? Agora ali, o Robson contra o Elvis. Elvis contra o Robson. E o árbitro parou para marcar uma falta. Falta em cima do Elvis. E o Robson é aquele jogador à moda antiga, né? Ele fala que foi ombro com ombro, não foi, né? Ele empurrou pelas costas o jogador da Ponte. É aquele jogador à moda antiga, joga com a camisa dentro do calção, enfim. É o Certinho. Robson. Vem Elvis pra bola, cobrança na falta de novo, bateu aqui bem fraquinho, aí a zaga falhou, a bola voltou pro time do Coxa, mete o pé na bola, tira dali a zaga, Matheus Friso, vai brigar com o Gabriel Risso, aí o Risso volta essa bola aqui pro Pedrão. Pedrão tirou o boné, agora joga do outro lado. A Ponte, se estivéssemos no Majestoso, estaria atacando pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada. Jogando com a camisa preta, faixa branca, calção branco, meias pretas. O Coritiba jogando com a camisa branca, faixas na horizontal, verde e preto. E com a meia branca. Vai, Corsator. Só pra falar da alteração do Coxa, né? Alteração do Coxa, o Pomba aí, jogador do Cruzeiro, é atacante também, tá no lugar do Figueiredo, que é da base do Vasco da Gama. Não fez um bom jogo o Figueiredo no primeiro tempo, não. É fumaça esse Pomba aí, viu, Carlos? O Wesley Pomba que foi bem no Ituano, né? Foi bem no Ituano no Campeonato Paulista. 2000 Se eu não tô enganado, né? Mas porque eu sei, ele era do Cruzeiro. Sim, mas ele chegou a jogar no Ituano também. Se eu não estou enganado. Daqui a pouco o Coral pode até confirmar. Bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do Curitiba, tira. Vai, Coral. 22 anos, se destacou pelo Ituano em 2023. 18 jogos e 3 gols, depois já foi pro Coxa. Esse é o 22º jogo dele pelo Coxa na temporada, apenas um gol marcado. Vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque muito forte. Gabriel Novaes não pegou. O Gabriel Novaes vai lá na ponta esquerda mesmo, né? E aí ele inverteu, porque o Everton Brito, que estava jogando na ponta esquerda, né? O Everton Brito foi pra ponta direita. E o Gabriel Novaes foi pra ponta esquerda, porque o Matheus Regis jogava na ponta esquerda, o Everton Brito estava jogando, o Matheus Regis estava jogando na direita e o Everton Brito estava na esquerda. Agora com a entrada do Gabriel Novaes, há uma inversão aí do Everton Brito. Você ouviu o toque de 5 minutos passados deste segundo tempo, tá 0-0, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Aqui até a bolsa é ponte, cara. Aqui é ponte. Aqui não tem essa, não. 5 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo. Ponte perde. O Coxa vence. Ponte Preta e Curitiba já se enfrentaram por 3 torneios diferentes. Série A do Campeonato Brasileiro, aliás, a maioria dos jogos pela Série A, né? Foram 22 jogos pela Série A. E a Ponte tá tocando bola aqui no campo de defesa. Não me dá sossego também a Ponte. O Igor Inocente tocou, aí o Pedrão deu um bico nessa bola, tirou. A bola voltou pro Castro. Castro ganha essa bola pra Ponte. É o Emerson Santos que tá por ali. A bola passou pelo Castro, voltou pro Elvis. Bom passe. É pro Gabriel Novaes na ponta esquerda. Seguraram o Everton Brito aqui. Novaes trouxe a bola pra perna direita. Virou pro Elvis. Não deu pra tocar agora. Aí ele tentou fazer o passe. O Elvis hoje, ele não tá legal, ele tá errando até passe, já é o segundo passe que ele erra. Bola ali pelo meio, chega a zaga da equipe da Ponte com o Sérgio Rafael, tira. Emerson Santos também tava na jogada, ele tirou, jogou a bola pra fora. Estamos com um problema ali com o contato com o nosso Pedro Lino, que tá no estádio Couto Pereira. Bom, Série A do Campeonato Brasileiro foram 22 jogos, 9 vitórias da Ponte, 6 empates, 7 derrotas. Na Série A, a Ponte tem vantagem no confronto. Na Série B, 15 jogos tirando esse, 4 vitórias da Ponte, 4 empates, 7 derrotas. E pela Copa do Brasil, Ponte Preta e Curitiba já se enfrentaram 6 vezes. 2 vitórias da Ponte, 1 empate e 3 derrotas da Macaca. A Ponte marcou 58 gols, o Coxa com esse de hoje, 57 gols no confronto. Ponte Preta e Curitiba, né, que já tiveram, por exemplo, 2 grandes jogadores aí, né, que jogaram tanto em um como em outro, né? Por exemplo, Marco Aurélio Moreira, contamos a história dele aqui
na abertura da jornada, e também o Rafael, goleiro. Foi muito bom na Ponte Preta e também foi campeão brasileiro com o Coritiba. Rafael Cambalhota. Eu acho que não é Cambalhota o apelido, mas a gente chega lá. Eu já errei o Wesley Pomba, que não jogou pelo Cruzeiro. Não é Cambalhota, não. Posso ter errado a segunda. Se eu errar mais uma, eu vou pedir música no Fantástico. Eu acho que não é Cambalhota, mas eu também achava que era Cambalhota, mas não é Cambalhota, não. Bola pro Matheus Regis, mas o Rafael foi um goleiraço. Bola aqui na ponta direita pro Igor Inocêncio. Igor Inocêncio tocar pro Castro. Aqui na ponta, mas não deu certo. A bola voltou. Igor Inocêncio chega pra tirar. Matheus Friso rouba essa bola pra equipe do Coxa. Ele trabalha a bola aqui pro 98, que é o Lucas Ronier. Ronier pro Friso e deu ruim. Robson. Pedrão ficou no meio do caminho. O Robson trouxe a bola pra perna esquerda. Vai queimar dali uma bomba. Passe e vai embora. Rapaz, eu vi essa bola dentro do gol, hein? Meu Deus, que perigo. Parece que o auxiliar levantou a bandeira. E se levanta a bandeira estaria errado, porque não estava impedido não, viu, Coral? Pois é. Sorte que ele deixou o lance seguir até o final, né? Um ótimo domínio novamente com o peito ali do Robson, só que agora bateu com a perna esquerda, puxou pra canhota. Ela passou um pouco acima do que deveria lá do goleiro Pedro Rocha. Coxa segue na frente 1-0, mas o Robson vai fazendo uma fumaça danada lá na zaga da Macaca. Tava todo bagunçado o sistema defensivo da Ponte, hein? Tem que marcar, né? Eu entendo que tem que atacar, mas tem que marcar também, né? Não pode deixar, não. E o Robson já mostrou que é artilheiro. Campeonato Brasileiro, Série B, aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Perdão, Felipe Marques, não era essa deixa, né? Bola aqui na ponta esquerda para Gabriel Risso, 9 minutos passados do segundo tempo. Risso também não tá bem, não tá legal no Risso. Ai, meu Deus. No primeiro tempo ele salvou a Ponte 2 vezes de tomar gol, né? Mas na hora que ele chega no ataque ele não tá fluindo. E hoje tá bem contido o Igor Inocêncio, poucas vezes passou do meio campo lateral da Ponte. Mas o Risso na hora do gol, pra mim, ele também falhou. Coloca na conta dele. Vem Matheus Friso na ponta, toca errado, o Risso tira. Mas aí na hora de tocar, tocou, devolveu para a equipe do Coxa. Bola para Natanael. Natanael traz a bola aqui pro camisa número 40, que é o Morelli. Morelli vira o jogo para Friso. Friso na ponta, toca a bola para Robson. Na ponta, vem a finta, tentou fazer o passe pelo meio. Chegou a zaga para tirar. Bola volta para a equipe da Ponte. Elvis toca a bola ali pro Castro. Enche o peito, sai jogando para a equipe da Ponte. Falta em cima do jogador da Macaca. Era o Gabriel Novaes que roubou essa bola ali. Quem foi pra cima dele foi o camisa número 40, é o Morelli, é? Eu acho que não deu falta não, é? Não deu. Não deu, cara. Mas não foi, Coral? Eu achei que foi o Lucas Ronier, na verdade, o 98. Viu que o 9 e o 4 da camisa do Coritiba são bem parecidos. Como chama o árbitro, cara? Eu tô tendo dificuldade. Fábio Augusto Santos Sá Júnior do Sergipe. O cara do gel. Agora há pouco ele fez um corta-luz pro jogador do Coritiba e o Matheus Silva reclamou muito com ele. O Matheus Silva ia pra bola e ele passou na frente do Matheus Silva, atrapalhou o Matheus Silva de ir pra marcação ali. Já tomou uma trauletada do Matheus Silva, depois ele ainda fez pro Matheus Silva. Qual é? Qual foi? O que tá pegando? Pô, juizão, presta atenção no serviço, cara. Bola para a equipe do Coritiba. Bola aqui para a equipe do Coritiba. Vem trabalhando bola aqui no campo de defesa. A zaga da Ponte chega para tirar. Chega para tirar a zaga da equipe da Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Só para trazer a informação aqui, o Rafael era Camarota. Rafael Camarota. É isso. Eu também, certa vez da minha vida, achei que era cambalhota. Isso. Mas não é, não. Camarota. Camarota. O Rafael. É a história da música do Hit, né? O Abajur, Cor de Carne. E ele, esse é o nome dele mesmo, viu, Marcelo? É Camarota com 2 M's, é o nome dele. Hoje ele tem, ele nasceu em 1953, tem 71 anos de idade, jogou na Ponte, foi campeão com o Curitiba, enfim, goleiraço. Não é o Rafael que é valinhense, né? Acho que o valinhense é o Carlos, né? É o Carlos Ganso. Ele é paulista.
O Carlos é de Vinhedo. Vinhedo. O Carlos é de Vinhedo. Verdade. Maior goleiro da história da Ponte. Tem jogador caído ali, o Emerson Santos. Entrou no mesmo. intervalo, tá caído, hein, Coral? É isso, mas aparentemente tudo ok com ele. Tinha colocado a mão na cabeça, já se levanta o volante Ponte Pretano, reclamando bastante ali com o árbitro. Queria marcação, pelo menos alguma falta. O jogo vai recomeçar, vai vencendo o Coxa 1-0, Carlos. E a Ponte tá com a bola. Bola pro Igor Inocêncio. Eu quero você participando comigo aqui no nosso chat. Roberto César Santos. Impressionante a Ponte fora do Majestoso. O time do Curitiba, ele coloca aqui que é horrível. Eu não acho que é horrível, não. Tá numa má fase. Mas não acho horrível, não. E o Sérgio Rafael, hein? Parou na frente do jogador da equipe do Curitiba. Parecia o muro de Berlim, hein, ô Coral? É isso, o Sérgio Rafael recebe cartão amarelo, não está na lista dos pendurados. Além do Gé estão Igor Inocêncio, Elvis, Iago Dias Castro, Akin, Gabriel Novaes e Guiço. Então o Sérgio Rafael vai recebendo o cartão amarelo pela falta em cima do Robson. O árbitro não titubeou, deu amarelo, o segundo do jogo, o segundo também para jogadores da Macaca. Sérgio Rafael vai jogar pendurado a partir de agora, Carlos. O Robson tá bagunçando o sistema defensivo da Ponte, né? A Ponte não tá achando o Robson no jogo. Não tá. O Fábio Fernandes tá dizendo que o Nelsinho demorou pra tirar o Matheus Edges. Tirou no intervalo, Fabião. Roberto César Santos, Matheus Edges estava péssimo. Osmar Dangaro, o Elvis também tá sonolento hoje, hein? Silvio Seico, 2 trocas. Troca os Emersons. Também, tá pedindo aqui, saiu um, entrou outro, falta pra equipe do Coxa, falta cobrado, que distância, hein, ih, deu ruim pra Ponte, vai sair no segundo gol, Robson vai fazer, pega o goleirão Pedro Rocha, e não pode continuar o jogo, porque ele tá no chão e parece que desacordado, o goleiro da Ponte, só mexe os braços, tá parecendo lagartixa. Tá só mexendo os braços. Preocupa o goleirão da Ponte ali, hein, Coral? Preocupa bastante, né? O departamento médico da Macaca já entra em campo ali pra ver a real situação do goleiro da Macaca. Ele que tirou, né? Após a cobrança de falta, jogada trabalhada do Curitiba, jogada bem ensaiada. O jogador da equipe do Coxa deixa a trava da chuteira, inclusive o Robson, no peito do jogador e resvala no rosto, exatamente. Acho que foi no rosto, vai no rosto do Pedro Rocha, isso aí machuca a beça. Jogo paralisado, vai receber atendimento médico o goleiro da Macaca, Agora, Carlos. o que impressiona, mano, ele deu no rosto do Pedro Rocha. Rosto. Mano, isso aí, se não for pra cartão... se não for pra cartão isso aí, eu tô louco. Cara... Machuca, Marcelo. O juiz não marcou nada. Então, mas só que é o seguinte, eu não vi maldade no jogador do Curitiba. Mas não tem que ter maldade, Marcelo. Se quebra a perna, como é que faz, cara? Então, mas eu não vi maldade. Esse juiz tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Poderia ter desfigurado o rosto do jogador da Ponte. Tá de sacanagem esse árbitro. Tem que dar cartão. Tem que dar cartão. Carlos, o Robson foi lá, se desculpou com o goleiro da Macaca e tá até sangrando, cara. Vai ter que trocar o uniforme. O VAR. Cara, se o VAR não chamar, velho, olha que coisa horrorosa, cara. Marcelo, eu tô com o Carlos. Que coisa horrorosa isso aí, velho. Mesmo não ter intenção. Isso aí, ó, e vou falar uma coisa, isso aí é lance pra expulsão, tá? Exato. É lance pra expulsão, hein? Gente, peraí, tá. Assim, em câmera lenta, tudo é falta, né? O lance que você tivesse com o rosto lá. Não, Carlos, peraí. O lance foi feio? Foi feio, mas ele vai nitidamente pra pegar a bola. Foi sim, com a sola. A bola já tinha passado 300 anos. Olha lá pra você ver. Que coisa horrorosa. Cara, se esse VAR não expulsar esse jogador do Curitiba, é uma vergonha vezes 1 milhão. Uma vergonha vezes 1 milhão. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Se fosse jogador da Ponte, cravo aqui. Tava expulso. E os caras estão conversando ali agora, né? E vai ser difícil agora pro Pedrão, porque, ele vai ter que Matheus trocar o Silva uniforme. tá pedindo cartão ali, viu? Tá pedindo cartão. O juiz não deu cartão nem amarelo, tá? Não, tem que dar vermelho. Mas se o VAR, vamos lá, se o VAR entende que é um lance pra revisão, pra vermelho, o VAR chama. E o VAR tá buzinando na orelha dele. Cara, eu entendo o seu argumento, Marcelo, mas pra mim, ele é imprudente do jeito que ele deixa a sola, cara. Então. Eu tô de acordo com o Carlos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Enquanto os caras do VAR lá, uma vergonha, conversam lá. 16 minutos passados desse segundo tempo, 29 pra terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol pra você. Série B do Campeonato Brasileiro. Curitiba 1, Ponte 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato.
Você tá desatento hoje, né? Não, eu tô ligado no lance lá. É que ele não gostou de ser contrariado. O árbitro foi pro VAR. É uma vergonha se não fosse. Bahia 1, Vitória 0. Flamengo e Palmeiras 0-0. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ó, se ele não foi expulso, cara, é uma vergonha. É uma vergonha, a bola já tinha passado, velho. A bola já tinha passado. Dava sim, esses caras são atletas de futebol. O cara sabe o risco que ele correu. E olha, ele poderia o pé tá alto. Ele poderia ter machucado o goleiro da Ponte. Não, ele machucou, de um jeito muito pior. Vamos ver o que o árbitro... Narra aí, Carlos. Vai lá, foi pro VAR, tem que expulsar, cara. É cartão vermelho, velho. Olha lá, é vermelho. É vermelho. E que vergonha. Que vergonha. Se eu fosse jogador do Curitiba, eu estaria envergonhado. Que vergonha desses caras. O VAR é uma vergonha, mas o jogador de futebol também não ajuda. Que isso? Eu queria, viu, seu Robson, que fosse você que estivesse com a cara ali e o Pedrão tivesse feito isso no seu rosto. Se você estivesse fazendo dessa forma aí. Parabéns agora pro VAR que chamou aí o juiz para dar o vermelho. E expulsou o Robson e amarelo para o Bruno Melo por reclamação. Então amarelo pro camisa 26 e expulso o Robson. Melhor jogador da partida até aqui, o camisa 30. Vai mais cedo pro Choveiro, o Coritiba vai vencendo 1-0, mas agora a Macaca com um homem a mais dentro de campo, Carlos. Ah, gente, se não chama, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E que demora. Isso também irrita, cara. Você vai ficar com vergonha, Robson. Robson, você vai ficar com vergonha a hora que você olhar pra câmera. Ele acaba de falar, é ridículo isso, ó. Ridículo é o que ele fez. Assim, na sequência do lance, aliás, foi uma jogada ensaiada, aliás, bem ensaiada pelo Coritiba. Ele vai na bola, ele fura a bola, ele tá com o pé no alto. E aí o goleiro da Ponte sai, boa intervenção do goleiro da Ponte, que eu acho que garante aí que a bola não entrasse. E aí ele acaba acertando o rosto do goleiro da Ponte. Dava pra ele, o movimento é o seguinte, dava pra ele tirar o pé dali? Eu não sei se dava. E vem Matheus Friso, deu bobeira, a zaga da Ponte ali. O Matheus Silva deu bobeira, vem pro levantamento, cruzamento na boca do gol. Pega no Castro. Pegou na orelha do Castro. Essa bola vai embora, linha de fundo. É o primeiro escanteio pro Coxa, hein, Coral? É sim, Corsato, e o terceiro da partida, o escanteio pro Coritiba, que agora não conta mais com 11 jogadores, o Robson saiu bastante irritado lá de campo, tiro de canto a favor do Coxa, vem bola aérea na zaga do goleiro Pedro Rocha. E foi vermelho direto, cara, o VAR é vermelho direto, nem amarelo não teve. Escanteio pra equipe do Curitiba fazer a cobrança, vem Matheus Friso, Curitiba com um jogador a menos, desde o 19 do segundo tempo, Friso pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, Pedro Rocha tira, bola volta aqui pelo meio, o Emerson joga, a bola voltou pro Matheus Friso, tá parado o jogo. Impedimento do ataque da equipe do Curitiba. Então, só pra deixar claro pra nossa audiência, né? Fica bom agora pra Ponte que vai ter um jogador a mais, né? Agora no ataque tava impedido o atacante do Curitiba. Mas assim, no campo o árbitro não deu cartão. O VAR entendeu que era pra revisão, pra expulsão. Então o árbitro não poderia voltar e falar, não, eu vou dar o cartão amarelo. Ou ele mantinha a sua ideia no campo de não dar cartão, ou ele vermelhava. Foi o que ele fez, ele vermelhou. Bola para a equipe da Macaca, trabalha a bola, chegamos a 20 minutos passados deste segundo tempo, 25 para terminar no jogo, tá 1-0 pro Coxa, o gol foi marcado pelo Robson, que quase arrebentou o rosto do goleiro da Ponte, foi expulso agora há pouco, bola aqui pro campo de ataque, era pro Gé, tá bravo o Gé, hein? A bola acaba saindo, vai embora na linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Coxa fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, é hora de gerar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 21 agora, deste segundo tempo 24 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B do Brasileirão, Curitiba 1. Gol do Robson no primeiro tempo, 0 pra Ponte, Marcelo. Bola rolando, Série A do Campeonato Brasileiro, segundo tempo, o Bahia vence o Vitória 1-0, o Flamengo empata com o Palmeiras 0-0 e o São Paulo vence o Atlético Goianiense por 1-0. Mais tarde, transmissão no canal de áudio do Portal Futebol Interior, tem Internacional e Atlético Paranaense, a bola rola às 7. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato.
Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Mudou! Vai, Coral! Vamos lá, 2 no Coritiba rapidamente. Foi embora o 10 Friso, entra o 18 Matheus Bianchi. E quem também foi embora é o 40 Morelli e entrou com a 36 o Vini Paulista. Na Macaca, outras 2 mudanças, 15 Castro e 29 Everton Brito foram embora. Entraram 21 Ramon Carvalho voltando de lesão e o número 11 Iago Dias também já em campo. 4 alterações no time da Ponte Preta. Confirma o número do Ramon Carvalho pra mim. O Ramon Carvalho é o 21. E o Iago é o 11. 11. Né? O Iago entrou na vaga do Everton Brito. E o Ramon no Castro. Isso. Alterações na Ponte com 22 minutos do segundo tempo. E aí, Corsato? O Nelsinho mexe no time 2 vezes. Então, né? É claro que a Ponte agora precisa de tocar mais a bola, precisa colocar mais velocidade no jogo, né? Inverter mais os passes, mas tem que acertar mais os passes. E é isso, ele tem que tentar fazer o time buscar o empate. A Ponte tá errando muito passe, o Elvis tá errando muito passe. E bola pra equipe do Curitiba, vem bola no time do Coxa, bola pro Matheus Bianchi, tá lá na ponta direita, o passe foi muito forte. A bola saiu pra lateral, é lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Roberto César Santos tá dizendo que o árbitro, uma vergonha, não deu nem falta, era pra cartão vermelho, foi. Edilson Roberto também tá dizendo que era pra vermelho, vai expulsar. Pessoal falando aqui do lance ainda, né? Poderia ter evitado o vermelho, o jogador da equipe do Curitiba, diz o Edilson Roberto. Olha o replay, hein? O Risso falha de novo no lance. O Risso furou mais essa bola. Roberto César Santos, o Risso tá falhando toda hora. E o Batagini, o Hudson Batagini, que tá amando. Voltou. Boa tarde, Corsatos. Vamos virar. Vai, Macaca! Diz ele aqui, a Ponte vem lá na ponta esquerda, bola pro Gabriel Risso. Risso toca a bola pro Elvis, capitão do time. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Elvis trabalhou no meio, bola na ponta, é pro Gé, ganhou pra Ponte, trouxe a bola ali pro Risso. Risso pro Elvis, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, voltou pro Bigode Inocente, vai queimar dali, bateu uma bomba, espalma o goleiro, voltou pra Ponte, vai fazer, pega o goleiro de novo. 2 vezes, primeiro no chute do Inocêncio. E depois, na conclusão do Novaes, quase que a Ponte chega lá, Coral. Na hora que o Coritiba mais precisou do goleiro, né? 2 ótimas defesas de Pedro Morisco, primeiro Igor Inocêncio, depois Gabriel Novaes. Mesmo caído, conseguiu a finalização, o goleiro do Coxa fez a defesa. Segue na frente o Coritiba, 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, a zaga tira, a bola voltou pra Macaca Elvis, o passe pro Gé, perna direita, vai queimar dali, uma bomba pra fora. Passa, vai embora, a linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Curitiba fazer a cobrança. Na marca de 25 minutos, o toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior, hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Felipe Marques marcou mesa de som aqui dos canais Futebol Interior, você confere comigo 25 minutos passados deste segundo tempo, 20 para terminar o jogo, mais acréscimos. Ponte, Curitiba vence 1-0. O Robson marcou no primeiro tempo, 20ª rodada da Série B, Corsato. Série A, Campeonato Brasileiro, ontem o Vasco venceu o Fluminense por 2-0. O Corinthians, na Neoquímica, empatou com o Bragantino 1-1 e o Juventude venceu o Botafogo 3-2. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. É falta para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Vem Matheus Bianchi para a cobrança da falta. Na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. A zaga da Ponte chega para tirar. Aí completa ali a jogada o Ramon Carvalho. Primeira participação dele no jogo. O árbitro tá marcando o tiro de meta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. O Joel Silva escreveu Tamo Juntos FI. Valeu, Joel. Você não deu aí o seu like na nossa transmissão ainda? Vai lá, manda o like na transmissão, rapaz. 42% dando aqui vitória para o Curitiba. 8% para o empate. 50% Ponte.
Tá perdendo pelo placar de 1-0, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Dos confrontos, né? Dos 43 jogos entre Ponte Preta e Curitiba, tirando esse, 10 jogos terminaram em 2-1. 6 vitórias do Coxa, 4 vitórias da Macaca. Igor Inocêncio trabalha a bola para a equipe da Ponte. Ele sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo. Sérgio Rafael pede, ele não toca, voltou, bola na ponta esquerda. É pro Ramon Carvalho. Carvalho para Elvis. Elvis para Carvalho. Isso pede. Carvalho levantou, tocou na boca do gol pro Gé. Pedro Morisco sai do gol para ficar com ela. Aí o Iago Dias vai fazer a falta e vai tomar cartão, né, o Coral? Vai tomar cartão. Tá pendurado também, viu? O Corsato não joga contra o Goiás. Cara, não dá pra entender, tem hora, né? O cara acabou de entrar, completamente desnecessário o que ele fez. Pra o que Pedro isso, já né? com a bola. Cara, enfim, amarelo aí pro Iago Dias. Enfim, nos tempos de hoje, tudo é complicado, E a né? Ponte precisando Pois é. ganhar o jogo, precisando pelo menos empatar. Mas cartão amarelo pra ele, o terceiro para atletas da Ponte Preta. E Iago Dias vai jogar pendurado a partir de agora e não joga também contra o Goiás por conta do acúmulo de 3 cartões amarelos. São 4 cartões no jogo, 3 amarelos e 1 vermelhos, 3 amarelos. 4 amarelos, viu, Corsato? São 4? O Bruno Melo também levou do Curitiba verdade. naquela reclamação da expulsão. Exato, que eu não tinha anotado aqui. Então, produção, 4 amarelos lá, tá bom, produção? 28 passados desse segundo tempo, 17 no regressivo para terminar mais acréscimos. Tá 1-0 pro Coxa. Agora falta, lá pela ponta esquerda, falta pra Macaca, vem Ramon Carvalho para fazer a cobrança da falta. Ramon Carvalho, vem ele para fazer a cobrança da falta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Iago Dias vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga com Benevenuto, Carlos. tira. Joga pra lateral pra Ponte. Coral pegou o microfone e falou alto no microfone. Vai, Coral. Já que a gente estava falando, né, do Nelsinho não conseguir repetir a escalação, ele vai pro 14º jogo dele no comando da Macaca contra o Goiás e vai ser a 14ª escalação diferente, porque o Jeque estava pendurado, como nós já dissemos, agora está suspenso para a próxima partida. O Iago Dias é banco, mas sequer também ficará à disposição no banco de reservas. Nelsinho tendo que mexer obrigatoriamente pelo menos em uma posição a cada jogo, viu, Carlos? O Joel da Silva tá dizendo aqui, ó. Corsato, Marcelo, tudo bem com vocês? Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Joelzão. Ele manda um abraço pro Coral também. Coral ainda não é papai, né? Mas quem sabe, né? Marcelo Corsato tá aparecendo... Não quero nem ser tão cedo. Nossa. Marcelo Corsato está aparecendo aqueles agentes do telégrafo dos filmes de faroeste. Diz aqui o Osmar Bonito Vergara. como sempre, né? Roberto César Santos. Iago Dias está mal também. Valeu. Obrigado aí pela participação. Deixa lá seu like. Amanhã, 8h30 da noite, depois das 8h30 da noite, tem Hora da Macaca comigo e com o Corsato Bonito. Vem bola aqui pra equipe do Curitiba, trabalhando bola aqui no campo de defesa. Vini Paulista, bota essa bola aqui pra Thalisson. Thalisson tacou a bola aqui pro camisa número 57, que é o Wesley. É o Wesley que tá por ali? Não, não é o Wesley não, hein? É o Matheus Bianchi. Matheus Bianchi vira da ponta pro meio. Ou é o Pomba? O Pomba é 59, é? 57? 57. Quem que é o 59? 59 do Curitiba, ninguém. Ninguém? É 57, é que parece 59. É que o número é horrível, cara. Nossa senhora, tá difícil. Bola aqui pra equipe da Ponte, vem ali o Iago Dias, tomou cartão amarelo, sai na marcação ali pra cima dele. E o Iago fez outra falta de novo. E aí agora tá dizendo que é pra cartão amarelo. Cara, o Iago Dias tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem. Tá na cara que eles vão pedir cartão pro jogador da equipe da Ponte. É a bola da vez, ele puxou a camisa ali, né? Se ele não tivesse amarelo, o juiz ia dar amarelo pra ele agora, né, Coral? É que ele já tem amarelo. né? Cara, mas é estranho, né? O que leva o jogador a fazer isso? Ele já tem amarelo, ele faz... Eu, o negócio tá no campo de ataque da Ponte ainda, Se eu sou o Nelsinho, tiro ele. Tiro ele, vai ser expulso, cara. Coloca o Dodô. Tiro ele e coloca o Dodô, velho. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem o time do Curitiba, a bola não saiu não, hein? Cruzamento, levantamento na boca do gol, Pedro Rocha. Sai do gol para fazer a defesa, mas o árbitro tá marcando impedimento. Aí bola para a equipe do Curitiba aqui no campo. Cadê o cartão amarelo pro jogador da equipe do Curitiba? Pegou o Igor Inocência, é o Pomba. É o Pomba. Tomou.
Um amarelo pra ele. Pode confirmar aí, amarelo pro 57, Wesley Pombo, quinto da partida. Quinto cartão, pomba. O que é isso aí, Marcelo? É uma pomba? Gabriel Novaes, 31 e 35. Ô Marcelo, vamos fazer o seguinte, Felipe, coloca minha câmera aí também, por favor. Faz o pro. Vocês dão trabalho pro Felipe, cara. Ah, meu Deus, eu vou seguir aqui, tá? Vocês estão igual o Iago Dias hoje. Falta pra ponte, aqui na ponta direita, Matheus Silva. Sofreu a falta, aí vem o Igor Inocêncio, bate na bola, toca a bola aqui pro Elvis. 32 minutos passados, é segundo tempo de jogo. A ponte perde, o Coxa vence, a ponte não ganha fora de casa. Tá perdendo mais uma. Ih, tocou errado, hein? Tocou errado ali o Gabriel Novaes. Voltou bola aqui para a equipe do Coxa. Bola para Matheus Bianchi. Curitiba tem 10 jogadores. Teve expulso aí o camisa número 10, o Robson, a 19 minutos do segundo tempo. Bola para Ponte. Toda segunda, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, eu conto com a sua audiência, torcedor. Eu conto com a sua audiência, torcedor. Valeu. E o Arthur Eugênio, né, eu já corrigi aqui na transmissão, viu, doutor? Mas é isso. Ele fala que cambalhota era Caio. Isso, jogou na Ponte entre 70 e 71, fez 2 ou 3 jogos e era irmão do César Maluco. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, Ramon Carvalho, vem na marcação, chega a zaga da equipe do Coxa pra tirar, bola voltou, Vini Paulista, briga ali com o jogador da equipe da Ponte, tá caído, tá no gramado, a bola voltou pra Ponte. E aí ele fala também que o Carlos Gança de Vinhedo, a gente já havia confirmado essa aqui. Beleza, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, daqui a pouco, 7 da noite, tem Internacional de Porto Alegre e Atlético do Paraná. Moura Júnior vai dar um recado aqui nos canais Futebol Interior, depois de Ponte Curitiba. Por enquanto tá 1-0 pro Curitiba. O gol foi marcado pelo Robson. Bola aqui pra equipe da Macaca. Vem Iago Dias pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega, a zaga da equipe do Coxa tira. Bola volta pro Curitiba. Vem Bianchi, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, não passa pelo terceiro, que é o Emerson. A bola voltou pro Gabriel Risso. Tá lá na ponta esquerda, ganhou essa bola pra Ponte. Não tá jogando bem. Risso tá mal, o Elvis não tá bem, o Igor Inocente tá acanhado, e o Iago Dias, pra mim, o pior dos piores. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, olha a Macaca, olha o Gabriel, vem para fazer o chute, bateu pro gol, pega na zaga, sai. Pega na zaga, sai. O Gabriel tá jogando tudo quanto é lado agora. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vai mudar o time do Curitiba, vai, Coral. Vamos lá, vai entrar o Júnior Brumado, camisa 9, vai embora o 98, Lucas Ronier. Lucas Ronier vai embora 98, número 9, Júnior Brumado, centroavante, já em campo. O Brumado que chegou esses dias aí no time do Coxa, né? Sim. Júnior Brumado na vaga do Lucas Ronier. E foram feitas aí, deixa eu ver, todas as alterações. Não, o Friso saiu o Figueiredo e saiu o Morelli. Foram 4. 4 do Coritiba, a Ponte também já tem 4. Mas ele parou, a Ponte parou o jogo 2 vezes. Exatamente. E o Coxa parou 3 já, né? A verdade, o Coxa mudou o primeiro. Mudou primeiro o Figueiredo. O Figueiredo. Isso. E aí depois 3 vezes. 3 vezes. Depois ele trocou o Pomba, ele colocou o Pomba e o Matheus Bianchi, e agora o Ronier. Então ele só fica com 4 alterações, o técnico Jorginho Campos, da equipe do Curitiba. Já a Ponte pode mexer mais uma ainda, tá, senhores e senhoras? Eu tirava o Iago Dias, rapaz. Não tem conversa, não. Ele entrou no segundo tempo, mas pra mim sairia. Bola pra Ramon Carvalho. Trabalha o jogo na ponta esquerda. Bola pra Emerson Santos. 35 e 30. 9,5 no regressivo. Mais os acréscimos. Deveremos ter no mínimo mais 5. Bola aqui pro campo de ataque. Bola pra Ponte. O Guilherme jogou de zagueiro agora. Jogou a bola para fora também, o passe não foi legal, né? Com o Hipercap Brasil, seus sonhos podem se tornar realidade. Compre agora o seu no site hipercapbrasil.com.br ou pelo aplicativo. Sorteio toda quarta-feira à noite. Você pode comprar pelo site ou app até às 8 da noite de quarta-feira. E a Ponte mexeu, né? A Ponte mexeu. Estreia, viu, Corsato? Foi embora o número 10, Elvis. Entrou o 70, Guilherme Portuga. O meia pelo outro Elvis, capitão. Foi embora. Entra o 70, Guilherme Portuga, que veio da Portuguesa já em campo. Não tava bem o Elvis, né? Vem Iago Dias para fazer o toque na boca do gol. Era para escanteio essa bola? Não, né? Não pegou em ninguém. O cruzamento foi tão ruim que a bola não pegou em ninguém. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de
pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco tem Internacional de Porto Alegre e Atlético do Paraná. Depois a jornada esportiva aqui para Curitiba e Ponte, tá bom? Canais Futebol Interior, você ligado com a gente, junto com a Valinhos FM, vem o time da Ponte, ganha essa bola aqui pela ponta direita. Igor Inocêncio, passa a linha que divide o gramado, o Iago Dias pede, o Gé também. O passe é pro Gé, perna direita, fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, vai fazer, bateu pro gol. Pra fora! Meu Deus! O Gé fez uma jogadaça agora. Deixou a defesa do Curitiba vendida. E na hora de bater, ele bateu muito forte. Ela foi embora. Que perigo, que pecado. Era o gol de empate da Ponte. Ela foi embora. Que coisa, Coral! Há pouco ele já tinha tentado chutar, mas foi travado pelo Marcelo Benevenuto na hora H. 2 minutos mais tarde, o Elvis faz uma ótima jogada, limpa 2 marcadores do Coxa. E na batida cruzada, a bola sobe demais, Pedro Morisco apenas acompanha. Segunda grande oportunidade, perdida pelo Gé no jogo de hoje, a primeira no segundo tempo. Coxa vai vencendo 1-0 Macaca, com o jogador a mais vai tentando chegar ao ataque, Corsato. O Pedro Morisco comemorou lá, não sei não se essa bola não pega nele, né? Ele dá uma comemorada lá. O Corsato não pode perder um gol desse, né? Não pode. E na maioria do lance ele tá com a cabeça baixa. Se ele levanta um pouquinho a cabeça, ele ia ver que o goleiro já tava saindo, era só tocar do lado. Mas é claro, eu tô falando aqui no ar-condicionado, né? Ele poderia ter também tocado pro Gabriel Novas, mas a jogada é toda dele, né? A jogada é toda dele. A Ponte perde a chance de empatar o jogo, Carlos. Também tô contigo. A Ponte poderia ter empatado o jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aniversário da Macaca, 124 anos. Lembrando que a Ponte 10K foi confirmada. Dia 1º de setembro. Ponte vem. Igor Inocêncio bate na bola, pega na zaga. Bola voltou. Aí vem o Matheus Bianchi. Briga ali com o Júnior Brumado. Brumado toca na bola pro Matheus Bianchi. E deu ruim pra Ponte. Vem o Bianchi. Sérgio Rafael, tá para ele, passou, perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, espalma Pedro Rocha. Tapinha esquerdo na bola, o Wesley Pomba, bate pro gol. Vai embora, linha de fundo, escanteio pro Curitiba, Coral. Pedro Rocha salvando a Macaca mais uma vez. Sérgio Rafael já amarelado, deixa, né? Wesley Pomba passa com tranquilidade, o chute cruzado com a perna esquerda. Pedro Rocha espalma escanteio pro Coxa. Lá pro canto direito, sem pressa alguma, a equipe do Curitiba, Carlos. O jogo é lá e cá. Cai lá o jogo. Dá 1-0 pra equipe do Curitiba. 39 passados desse segundo tempo. A Ponte perde, o Coxa ganha. A Ponte no aniversário de 124 anos. Como eu disse, a Ponte 10K está confirmada. E você pode fazer a sua inscrição até o dia 25 de agosto. Bola aqui pro campo de ataque. 20 de agosto, tá, gente? 20 de agosto, se eu não tô enganado. Bola aqui pro campo de ataque. Trabalha a bola o time do Curitiba. Bola ali na ponta. Vem Natanael. Recebe do Thalisson. Ele tocou. Vem todo o ataque aqui da equipe do Curitiba. Na marcação. Chegou a zaga para tirar. A bola voltou. Voltou aqui pelo meio. Saiu para lateral. É lateral para a equipe do Curitiba fazer a cobrança. Lateral pro time do Coxa fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança do arremesso manual, o time do Curitiba. Bola com o Natanael, Guilherme Portuga entrou no time da Ponte. Hoje, por incrível que pareça, o Nelsinho Batista fez as 5 alterações. Trocou todo mundo que podia. Lateral para a equipe do Coxa. Bola lá na ponta direita. Vem o time do Coxa. Bola ali com o jogador da equipe do Curitiba, mas o árbitro tá parando para marcar ali o quê? Lateral para a Ponte, ou linha de fundo? Lateral pra Ponte, lateral exato. Já cobrado, lá na ponta direita, bola para Matheus Silva, toque de 40 minutos passados deste segundo tempo, 5 terminado o segundo tempo de jogo, 1 pro Curitiba, 0 pra Ponte. O Robson marcou a 43 do primeiro tempo, ele foi expulso a 19 do segundo tempo, quase que fez uma tatuagem no rosto do goleiro da Ponte. Foi expulso pelo árbitro do jogo, Fábio Augusto Santos Sá Júnior, de 37 anos, árbitro do Sergipe. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola do Ramon Carvalho, tentou tocar a bola no meio. Era pro Gé, a zaga tirou, a bola voltou pra Ponte de novo. Bola pro Emerson Santos, chamou, falou, vai, Coral. Saiu o público, mas ainda não a renda, viu? Então, público total do Couto Pereira, 17.254 torcedores. Bola para a equipe da Macaca, bola para o Igor Inocêncio. O Igor Inocêncio trabalha a bola aqui para o Ramon Carvalho. Carvalho toca a bola para o Guilherme Portuga, fazendo a sua estreia. Ele que estava na Portuguesa na temporada, veio com passe fixado, prioridade de compra da Ponte, mas só fica até o final da Série B. Aí acabou a Série B, a Ponte tem que definir se compra ou se ele vai embora. Bola aqui pro campo de ataque, chegou a zaga para tirar e deu ruim, porque vem o Curitiba. Bola aqui pro campo de ataque, é com o Matheus Bianchi, fez a finta, tocou pro Pomba, chega a zaga da Ponte, tira.
Joga essa bola, vai embora, linha de fundo. Se ele não marcou a falta em cima do jogador da Ponte, é escanteio pro Curitiba, viu, Coral? E tá marcado o escanteio, saiu em profundidade, né? Em velocidade, aliás, o Curitiba, Wesley Pomba tentou tocar, a zaga da Ponte interceptou, aproveitando, né, do contra-ataque, embora tenha um homem a menos em campo, o Curitiba por pouco não marcou o segundo. É escanteio pra equipe do Coxa. Escanteio pro time do Curitiba fazer a cobrança. Vem Natanael. Carlos, rapidamente, o Pedro Lino nos encaminhou aqui a renda, R$ 216.570. Então, público total R$ 17.254 para uma renda bruta de R$ 216.570. R$ 17.254 público. Tem jogador da equipe do Curitiba caído, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui, nós torcemos por você. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. 42 e 42 e 20. Mais acréscimos pra terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série B, Campeonato Brasileiro. 20ª rodada, a Ponte perde, o Coxa vence. 1 pro Curitiba, 0 pra Ponte, Corsato. Série A do Brasileirão, o Flamengo saiu na frente com a Arrascaeta, mas o Luigi empatou pro Palmeiras no Maracanã. Segue Palmeiras e Flamengo, tudo igual, 1-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. O Curitiba já bateu o escanteio. A bola já tá aqui no campo de ataque, não deu em nada lá o escanteio. Já tá no campo de ataque da Ponte, o Pedro Morisco trabalhando com as pernas, com o pé. Volta a bola pra Macaca, ganhou a bola o Risso. Trabalha, tenta tocar a bola aqui pro Guilherme Portuga. O Portuga não domina essa bola, a bola voltou pro time da Ponte, vem o Risso. Ganhou essa bola pra Macaca de novo. Aí a bola vem aqui pro campo de ataque, vem o Sérgio Rafael. Explode no jogador da equipe do Curitiba. E a bola acaba saindo. Agora os jogadores do Curitiba, 2 jogadores caídos ali, né? Do time do Curitiba. O 57, o Wesley. O Curitiba vai mexer mais uma vez. Nós fizemos a conta errada aqui, viu? O Curitiba vai mexer mais uma vez, hein? Vamos lá, vai embora o 19. 19 é o Sebastião Gomes, autor da assistência para o Robson. Vai entrar o 23, ex-Guarani, Bernardo. Sebastião Gomes vai embora o 19, 23, Bernardo já em campo. Com isso, os 2 técnicos fazendo as 5 substituições permitidas, viu, Carlos? E o Portuga não entrou bem no jogo não, viu? Não tá acertando o passe o Guilherme Portuga não, viu, Carlos? Eu acho que o Nelson errou, eu não teria tirado o Elvis, não. Teria tirado o Iago Dias. Bola pra equipe da Ponte, vem Risso pro levantamento na boca do gol. Ele pode... E se quiser fazer o gol, eu não vou achar ruim não, mas ele podia empatar pra Ponte. Bola pro Iago Dias, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Coxa pra tirar a bola com o Benevenuto. Joga a bola pra lateral, vai lateral pra equipe da Ponte. Vamos ver os acréscimos já aqui. Tá caído ali o jogador da equipe do Curitiba. Pelo menos 5, né? Pelo Wesley menos 5. Pomba. No primeiro tempo ele deu quanto? 7? Então, 7. pelo menos nesse segundo tempo, pelo menos 5. Vem pra fazer a cobrança o Igor Inocêncio. Levantou, tocou na boca do gol. A zaga da equipe do Curitiba tira. A bola volta pra Ponte. Iago Dias. Errou mais uma, né, seu Iago? Errou mais uma. Toda foi o Emerson, não foi o Iago, não. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, lembrando pra você que toda segunda-feira tem Hora da Macaca. No YouTube, Hora da Macaca, 8h30 da noite. Agora, Mais 8. Agora foi feio ali pra cima do Portuga, hein? O camisa número 18. E amarelo pra ele, Matheus Bianchi. Falta no meio campo pra cima do Guilherme Portuga no momento que temos mais 8 minutos de acréscimo. Desnecessário também, né? Vamos combinar, né? No joelho do jogador da equipe da Macaca. Bola, vamos até 53. Bola pra equipe da Ponte. Vem o Ramon Carvalho. Dá pra empatar ainda a Ponte. Vai, Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Bola pra Ramon Carvalho. Trouxe a bola aqui pra perna esquerda. Tem ali um caminho pra andar. Ele virou, tocou a bola aqui pro Iago Dias. Iago Dias pro Matheus. A Ponte tem a bola, mas fica tocando de lado, né? Fica tocando de lado, bola aqui pra ponta, bola pro Iago Dias. Iago Dias sai da ponta, vem pro meio. Ele que é lá do futebol do Paraná, estava no Londrina. Bola aqui, quando veio pra Ponte, trabalha a bola no meio, bola pra Macaca, bola pro Risso. Risso pra Portuga. Portuga volta a bola aqui pro Emerson, é o Santos. Emerson Santos pra Matheus Silva. Que tal chutada aí, Matheus? Que tal chutada aí? Ele vai pro cruzamento, virou, boa inversão. Pro Risso, de primeira. Domina essa bola, Risso. Domina essa bola, Risso. Pô, cara, aí tem que correr atrás do cara aqui do Curitiba e fazer a falta.
O árbitro não deu. Bola voltou para a equipe da Macaca. Não foi falta, não. Segundo o árbitro. Bola para Ramon Carvalho. Na ponta esquerda, bola para Gabriel Novaes. Venga Novaes. Trouxe a bola para a perna direita. Vai cruzamento, levantamento na boca do gol pro Gé. O toque na grande área para fora. Troca de passes. Na grande área, Gabriel Novaes. O Gé. Foi o Iago, né? Ou Ramon? Iago ou Ramon? Ramon ou Iago? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi o Iago. Vamos ver. Aqui. É o Iago, número 11. Rapaz. Eu acho que ele marca a falta do Gé em cima do Bruno Melo. Será? Eu acho que ele marcou a falta lá. Marcou a falta, não tava valendo mais nada. 47, agora tem que marcar a falta aqui do Brumado em cima do jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado, falta pra Macaca, volta da cobrança. Toda segunda, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. Amanhã tem, hein? Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. E amanhã também tem transmissão aqui na Valinhos FM e nos canais Futebol Interior. O Guarani em campo, bola pra equipe da Macaca, bola pra Igor Inocêncio. Linda finta do Inocêncio, Trivela, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga pra tirar 3 dedos, o cruzamento do Inocêncio, que marra, bola pra Ponte, Emerson Santos, levantou, tocou na boca do gol, cruzamento, o árbitro vai marcar a falta. Vai marcar a falta do Gabriel Novaes, em cima do jogador da equipe do Curitiba. Aí agora vem todo mundo pra cima ali do Gabriel Novaes. E ele, não, era o Gé, né? Era o Gé que tava por ali. Se eu não me engano, pro Matheus Silva, se eu vi certo. É, vou confirmar, mas eu juro que eu vi mais um amarelinho ali. Matheus Silva que tá voltando agora de suspensão, né? Matheus Silva. E a Ponte que não consegue ganhar fora de casa, né? Não há meios desse time da Ponte conseguir vitória fora de casa. Vai perdendo pro Curitiba. Curitiba que não ganhava há muito tempo, né? Agora o Brumado falta. O Igor Inocêncio também. Falta de inteligência do Inocêncio, né? Vamos até 53. O Brumado pede calma ali pro seu time. Foi inocente o Inocêncio? Foi. Boa essa. Gostei, Corsato. Boa essa. A verdade é que a Ponte... Algumas peças não se houveram bem hoje. Com o Hipercap Brasil, seus sonhos podem se tornar realidade. Compre agora o seu no site hipercapbrasil.com.br ou pelo aplicativo. Sorteio toda quarta-feira à noite. Você pode comprar até às 8 da noite pelo app. Baixe o app Hipercap Brasil. 48h45. Vamos chegar a 4 minutos para terminar o jogo, porque vamos até 53. Curitiba vence 1-0. O gol foi marcado a 43 do primeiro tempo pelo Robson, que foi expulso. A 19 pelo árbitro do jogo, porque fintou, né? Printou as cravas da sua chuteira na cabeça do goleiro da Ponte. Vem Macaca, a bola aqui pro campo de ataque, Matheus Silva. Virou centroavante agora, a bola... Ih, pegou no braço. Pegou no braço o jogador da Ponte, mas o árbitro manda seguir. Bola para a equipe do Coxa. Aqui na ponta, para quem que ele tocou? Vamos ver para quem que ele tocou. Tocou aqui pro Wesley Pomba, que vem aqui na ponta, mas vai chegar no Bingo Inocêncio. Ganha essa bola para Macaca. Vai ganhar essa bola para Macaca. O Marcelo daqui a pouco vai dar uma chegadinha ali no placar ao vivo Futebol Interior para ver a classificação das equipes. Ponte e Curitiba nesse momento. 49h30, 3h30 para terminar. Tá 1-0 para a equipe do Coxa. A Ponte tem um jogador a mais. O Robson foi expulso. Bola para Gabriel Novaes. Trouxe a bola para perna direita, vai pro chute, foi travado na hora do agora, o árbitro vai parar para marcar a falta, não, ele não tocou a bola, segurou demais a bola voltou para Brumado, chegou o Ramon, tentou fazer a falta ali no jogador da equipe do Coxa, ele é grande, grandalhão, fez o passe pelo meio, bola pegou no riço, voltou na ponta direita, muito forte o passe, vai sair na ponta, lateral pra Ponte, Macaca completando 124 anos de vida. Hoje, 11 de agosto, vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0, 50 minutos, 50. Carlos. Oi. Ponte 10ª colocada 26, Curitiba 11º 26, mas as equipes podem perder 2 posições ainda, porque Goiás e CRB, se vencerem na rodada, passam tanto Ponte Preta como Curitiba. Vem Ponte, Igor Inocêncio, trabalha a bola aqui pelo meio, já voltou, trabalhou, bola pro Iago Dias, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola voltou pra Ponte, Gabriel vai fazer golaço! Gol da Ponte! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Aqui é Ponte! Gabriel não faz uma bomba! Perna direita! Ela foi morrer no canto esquerdo do goleirão Mourisco, que nada pôde fazer.
Gabriel Novaes! Gabriel Novaes! 35, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Couto Pereira. Em Curitiba, no Paraná. Empata a Ponte! Gabriel Novaes estampa o sorriso no torcedor da Ponte pra comemorar. Esse é o presente. É o presente pra torcida da Ponte do Gabriel Novaes. Ainda tem jogo. Gabriel Novaes vai pra rede. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Curitiba 1. Goleirão Pedro Morisco. Essa você só pega no fundo da rede. Me conta, me dá um detalhe do gol de empate da Ponte. O gol do Gabriel Novaes. Printa a tela aí, Coral. Um verdadeiro golaço no Couto Pereira no apagar das luzes. E o Corsato Gabriel Novaes, que voltou há pouco tempo de lesão, emendou um chute com a perna direita no ângulo esquerdo de Pedro Morisco, que não conseguiu defender. O camisa 35 aproveitou. Na sobra de bola, dominou com o peito e no ângulo, sem chance para o Pedro Morisco, marcou o 5º dele na temporada. Empate salvador da macaca no Couto Pereira, que agora tem Coritiba 1. Ponte Preta com Gabriel Novaes, também 1. 1 pra Ponte, 1 pro Curitiba. O Curitiba vem pro jogo. Bola aqui na ponta, trabalhando a bola pra Matheus Bianchi. Na meia esquerda, 52:40. Ele toca a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Bernardo. Entrou no jogo, tá novinho. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro Matheus Bianchi. Matheus Bianchi toca a bola pra Brumado. Brumado aqui na ponta. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola pra Benevenuto. 52:50. 52:50. Benevenuto pôs a bola no campo de ataque. A bola vai ficar pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, que saiu do gol pra ficar com ela. E o árbitro deu mais um, além dos 8. Então vamos até 54. Bola aqui pro campo de ataque. Cartão amarelo pro Emerson Santos, o número 8. Santos tomou cartão amarelo, o Emerson Santos. O Coral parece que já havia falado desse cartão, né? Eu achei que fosse pro Matheus Silva, mas não teve. Agora foi pro Emerson Santos. Então o Matheus Silva não tomou. O Emerson Santos toma cartão. Vem Curitiba, bola na grande área, pro Brumado, toca de cabeça pra fora. O Corsato, que golaço fez o Gabriel Novaes, hein? E o cruzamento foi do Iago Dias, né? Que você queria que o treinador tirasse. Pois é, não manjo nada, né? Não, mas acontece. E assim, a Ponte Preta não merecia perder o jogo. Eu não sei se merece ganhar, né? Porque eu não vou dizer que o Coritiba merece perder. Apesar da Ponte estar com um jogador a mais, o Coritiba teve algumas chances, né? Enfim, mas o resultado eu acho justo e a Ponte não consegue ganhar fora de casa. Mas é um pontinho importante pra Ponte Preta, Carlos. Vem Portuga, vem trabalhando bola, 53:50. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, quem sabe o último lance do jogo. Bola pra Macaca, isso, põe a bola na grande área. Pô, que falta de inteligência. Acabando o jogo, por que não cruzou? Aponta o centro do gramado. Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Com ele não apita, a Ponte não perde não. No jogo Ponte Brusque 0-0, a Ponte empatou, né? E agora 1-1 para cima do Curitiba. Contra o Curitiba. A Ponte não vence o Coxa, só venceu o Coxa uma vez, fora de casa, mas hoje não perdeu. Começa o turno empatando com a equipe do Coxa. 1 para Ponte, 1 pro Curitiba. Fim de jogo no Couto Pereira. Eu não tenho o Pedro Lino, né, ô Felipe? Não consigo, né? Mas eu acho que ele vai fazer as entrevistas. Vamos ficar esperto, tá bom, Coral? Porque ele vai fazer as entrevistas lá no gramado. 1 pra Ponte, 1 pra equipe do Curitiba. Fim de jogo. A Macaca empatou. Soma mais um ponto pra Ponte aí, viu, Corsato? Soma mais um pontinho pra nós, tá? Mas vai continuar na 10ª posição por enquanto, ela vai a 27, né? O Avaí tem 28, é o 9º colocado, mas o Coritiba, que estava indo para 26 pontos, volta para os 24 pontos, e aí tem 24 Paysandu, Amazonas, CRB, e aí vai precisar no critério do desempate. Mesmo com esse empate, a Ponte ainda vai precisar do jogo do Goiás e do CRB para ver se ela vai ficar na 10ª posição mesmo, ou se ela vai perder alguma posição, mas fora de casa, empate importante. Gabriel Novaes. Ponto importantíssimo. Acho que a gente queria sair daqui com a vitória, mas eu acho que conforme o jogo foi, acho que 1-1 ainda mais no final do jogo tá de bom tamanho. Tá aí valorizando o resultado positivo no apagar das luzes. Gabriel Novaes, ele que não marcava desde o dia 15 de junho, mas esteve lesionado, voltou contra o Avaí, hoje marcou pela 5ª vez na Série B. Eu tô com o Gabriel Novaes, é um ponto importante. Dava pra ganhar o jogo? Dava, né? Mas dava pra perder também. Eu acho que é o resultado mais justo, viu, Carlos? Eu acho que o empate de 1-1, porque a Ponte teve uma chance clara com o Jé também, o Pedro Morisco fez defesas.
O Pedrão também pegou, né? Sim, sim. Aliás, os dois Pedros, os dois goleiros muito bons, né? E agora eu vi ali o Jorginho cumprimentando o Pedrão, né? O Jorginho foi técnico do Pedrão na Ponte, ele era o terceiro goleiro da Ponte em 2019. Mas o Corsato, esse empate mostra, né? Que a Ponte Preta, nas mãos do Nelsinho, realmente a Ponte virou outro time, né? Porque, você pode dizer, a Ponte poderia ter perdido o jogo, mas a Ponte poderia ter vencido o jogo também, né? Sim. A Ponte até fora de casa é um time que propõe o jogo. Uma hora essa vitória vai chegar. Mudou muito. Vai, Coral. Marcelo Benevenuto. Apesar da gente estar com a menos, a gente conseguiu sustentar bem, mas pecamos muito nas finalizações, tivemos chances claras. Infelizmente o time que está numa situação delicada não pode pecar nessas finalizações, né? Que a gente tem que ser cirúrgico. E hoje eu acho que faltou um pouco isso. Infelizmente a Ponte conseguiu um gol ali que... Poxa, cara, é difícil, é inexplicável. A gente só tem que pedir desculpa ao torcedor, né? A gente vem trabalhando muito. Está com o resultado debaixo do braço, mas infelizmente toma um gol no final. Fica difícil. É isso, bastante abalado, né, Marcelo Benevenuto? Vamos continuar ouvindo. Tá a nosso favor, né? A gente toma um gol no finalzinho. O juizão também dá 8 minutos de acréscimo. Acredito que não era pra tanto. Mas seguir trabalhando e vamos em busca do próximo jogo, buscar o resultado. Tá aí, Corsato. Esse Marcelo Benevenuto, o Coritiba agora que vence um jogo apenas nos últimos 9 duelos que disputou, situação delicada pro Coxa que se aproxima da zona de abaixamento. É isso, a Ponte empata fora de casa com o Coritiba pelo placar de 1-1. É isso, a Ponte então, como eu disse, 10ª colocada, 27 pontos, pode perder ainda 2 posições, e o Coritiba, analisando aqui, vai ficar na 14ª colocação com 24 pontos. No critério de desempate, nas equipes que estão com 24, o CRB tem 24, é o 12º, pode passar a Ponte, né, o CRB, ele pode passar a Ponte no saldo de gols, mesmo número de vitórias se vencer, ele vai a 27, ele passa a Ponte, mas no momento é o 12º com 24, o Amazonas tem 24, é o 13º, o Coritiba é o 14º com 24 e o Paysandu, 15º com 24, a Ponte nesse momento está a 8 pontos da zona do rebaixamento, Carlos. Tá certo, Corsato. O Marcelo volta já no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para falar vamos falar muito desse jogo da Ponte, vai ter o melhor em campo, você vota aqui, tá? No YouTube, Futebol Interior, manda pra gente pra quem foi o melhor em campo, na sua opinião, daqui a pouco a eleição do melhor em campo, vai ter entrevista com o Nelsinho, porque o nosso repórter tá lá, tá? O Pedro Lino está lá em Curitiba. Vai ter entrevista com o Nelsinho, então fica com a gente até às 7 da noite, até o final da jornada esportiva. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior para concessionárias Sim, a maior rede de concessionária Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, 6h09. No aniversário da Macaca, o Gabriel Novaes deu um presentaço para a torcida da Ponte, um golaço. A Ponte empatou o jogo com o Curitiba pelo placar de 1-1. Depois do intervalo, Marcelo Corsato vai comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Curitiba 1, Ponte Preta 1. Não sai daí, em 3 minutos a gente volta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Na ponta da chuteira, hoje era Marcelo Cossacó. Salve, torcedor internauta conectado com os canais Futebol Interior, você que tá na Valinhos, FM 87,9, Série B, Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, Ponte empatou no final do jogo, Gabriel Novaes foi pra rede, Robson fez pro Coxa no primeiro tempo, 1 pro Coxa, 1 pra Macaca, pra concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Fim de jogo tá no ar com as atrações que você já tá acostumado, o bate-papo com o internauta, a voz do torcedor, a nossa arquibancada virtual, vai ter as notas do jogo, vamos fazer uma média entre eu e Coral, vai ter também o melhor em campo, vamos eleger o melhor em campo, tem ficha técnica do jogo, tem muita informação, tem muito bate-papo e a gente tem representante lá no Couto Pereira, nosso Pedro Lino tá lá e ele traz convidados, né, jogadores que passaram pelo microfone da Valinhos FM, dos canais Futebol Interior, na saída do gramado lá no Couto Pereira, Pedro Lino. Tô aqui com o Elvis, empate com gosto de vitória aqui no Couto Pereira? Não, a gente buscou até o final, mas as melhores chances do jogo foram nossas. Se a gente capricha ali e não toma o gol que a gente tomou, a gente poderia ter saído aqui com a vitória. Importante só mais um ponto aí. O que tá faltando pra Ponte conseguir finalmente essa primeira vitória fora? Temos que fazer os gols, né? Criamos hoje ali, o goleiro deles pegou, estamos pra fora. Mas a equipe tá de parabéns, não existiu nem um minuto, agora é batalhar pra ganhar o jogo em casa. Tá aí o Elvis. Tô aqui com o goleiro Pedrão. Pedrão, o que tá faltando pra Ponte conseguir essa vitória fora de casa? E juntando, é um empate com gosto de vitória? Eu creio que sim, pelo gol ter saído praticamente no último lance. Ficou gostinho de vitória. Sabíamos que esse é um jogo difícil aqui fora de casa. Eles não estão no mau momento com a pressão da torcida. E a gente tentou colocar a bola no chão para conseguir o gol de empate. Eu acho que o que estava precisando pra gente é caprichar mais um pouquinho na última bola. E se esta equipe busca mais uma vitória dentro do Majestoso? A gente tem que buscar a vitória dentro de casa. Lá a gente é forte e a gente vai com tudo pra cima lá. Valeu. Tá aí então a palavra dos jogadores passando pelo microfone dos canais Futebol Interior e o com Pedrão falou... Hein? Com exclusividade. Só falaram aqui, hein? Cara, o nosso enviado... Nosso Pedro Lino. Tá voando, né, cara? Tá voando. E agora mais magrinho tá voando mais alto ainda, né? E a gente percebeu nas sonoras, o Wendel falou, né? 17 mil torcedores lá no Couto Pereira.
E a torcida vaiou, né? Sim. A torcida vaiou o time, quer dizer, não gostaram do resultado. A gente vai falar mais do jogo, mas já falei aqui antes, até no final da jornada esportiva, até antes do fim de jogo, que pra mim o resultado é justo, tanto pra Ponte como pra equipe do Coritiba. O Coritiba poderia ter ganho o jogo? Poderia. Mas poderia ter perdido? Poderia. A Ponte poderia ter ganho o jogo? Poderia. Mas poderia ter perdido também, né? Então é isso. Então, só pra a gente resumir aqui, a Ponte 10ª colocada no momento, 27 pontos. O América é o 4º colocado, tem 33. 33 com menos 27 são 6. Diferença da Ponte pro G4. Pensando lá em cima, Carlos. Sim. Agora vamos voltar aqui pra parte de baixo da tabela. A Chape tem 19. Nós temos 27. São 8 de diferença. Então, resumo da ópera. Estamos mais próximos do G4, do que do Z4, correto? Sim. Então a Ponte muda, pelo menos nesses últimos jogos, nas últimas rodadas, o pensamento, né? Que era de manutenção, mas a Ponte agora pode sonhar, pode flertar com uma vaga nesse G4 aí, hein? Eu ainda insisto, né? Que número mágico? Eu insisto que a Ponte Preta ela tem um time para ficar de 10º para baixo. Mas é inegável, né, que nas mãos do Nelsinho esse time da Ponte melhorou e melhorou muito. Melhorou muito, né? Então, Marcelo, cara, não custa sonhar, mas é o seguinte, ela está a 6 pontos do América, né? Mas o problema é que os times, o que eu entendo aqui, que a Ponte está, você pode falar, está a 3 rodadas de não entrar no Z4. Eu entendo que aí é mais difícil, por exemplo, do que você, é mais difícil você falar, o América tem 6 pontos, mas a Ponte só está 2 rodadas de entrar no G4. A minha visão é diferente. Eu entendo assim, que no G4 as equipes performam mais, independente dos times que estão lá. Mas as equipes, elas somam mais pontos, né? Então a Ponte está dando um refresco para ela mesma lá na parte de baixo da tabela. Eu vou repetir aqui o que eu estava dizendo. Com esses jogadores, né, a Ponte tá me surpreendendo. Porque para mim a Ponte é de 10º para mim, 10ª posição para a Ponte, a Ponte já me surpreende. Né? Então, com esses jogadores, eu vou entrar aqui na seara da torcida. A torcida fala muito, né, que com mais 2, 3 jogadores aí de nível, a Ponte poderia melhorar o seu elenco. Eu vou dar exemplos aqui. Por exemplo, o Cuiabá tá ruim das pernas lá no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Tem o André Luiz, né, que é um atacante lá que entra, mas joga pouco, não é titular lá. Que tal mostrar um projeto pra esse cara? Não vira, não. Não, eu só tô dando um exemplo. André Luiz, desde que eu saí da Ponte, nunca mais jogou. Discordo de você. Ele foi bem no Japão, tanto que o time do Japão comprou ele. Ele voltou pro Cuiabá e o Cuiabá comprou ele. Discordo de você em gênero, número e grau. Mas é 2ª divisão, é Série B. Os caras são apaixonados pelo Potker, aí foi dispensado do Avaí. Não, eu já tô falando que eu não queria o Potker mais. O Potker pra mim não é esse jogador que vai mudar, não é jogador que iria mudar o patamar da Ponte Preta. Mas, por exemplo, eu só dando um exemplo aqui do André Luiz. Se a Ponte conseguisse contratar 2 caras nesse naipe aí, nesse nível, e por exemplo, é verdade que a Ponte... Se contrata 2 jogadores nesse naipe, podia trucar? A Ponte podia ir pra cima. Entendi. A Ponte podia ir pra cima. Com esse futebol que a Ponte tá jogando, sim. Mas tem que ser cara pra ser titular, né? Cara pra ser titular. Cara que vem aí e ganha a vaga, por exemplo, entra na vaga ou do Everton Brito ou do Matheus Regis. É cara que vem pra jogar junto com o Gé. Tinha que ser cara que vem pra jogar junto com o Gé. Mas 2 jogadores aí nesse nível, a Ponte melhoraria o seu elenco. E aí dava pra sonhar. Mas os times lá de cima, eles têm performance melhores, né? Então a Ponte tá a 6 pontos do América, mas o América é um time que quando não ganha, empata, né? Então... tô feliz que nós estamos muito bem longe agora da zona da degola, mas eu acho que a Ponte precisa, no elenco, melhorar esse elenco, qualificar esse elenco, dar mais peças para o treinador, que está fazendo um trabalho sensacional, mas precisa dar mais qualidade para esse elenco. Eu tava vendo aqui, o América,
Ele ganhou o último jogo, né? Sim. Mas ele não vencia 4 partidas. Sim, mas não perde também. É, Não empate, perde, né? não perde. Verdade. E aí não tem só o América, tem o Sport, por exemplo. Tem que 32. tá colocando muita gente. O Sport, gente, mandou um técnico embora com 60% de aproveitamento no campeonato. Agora tá com 59, tá na 5ª colocação com 32 pontos. E pra ganhar do Amazonas, suou sangue. Mas vai ser assim o campeonato inteiro. Ganhou, né? Vai ser assim o campeonato inteiro. Então, por exemplo, você tem ali o Vila Nova, que já chegou a flertar com a liderança do campeonato. Você tem Mirassol e Novo Horizontino, que a gente tá falando aqui. Ah, Mirassol e Novo Horizontino. Cara, os caras não perdem. Avaí, Operário, né? É, o Avaí, eu acho que... o Avaí, o campeonato do Avaí, pra mim, é o mesmo da Ponte. É, mas o Avaí já liderou o campeonato. Sim, mas... Vamos fazer o seguinte, a gente tem o Pedro Lino, quando tiver a sonora, a coletiva do Nelsinho Batista, já tem? Olha, como estamos, hein? Então... Coletiva do professor Wendel Coral. Com o nosso Pedro Lino. Olha só que fazem. Deve ter sido exclusivo, hein? Vamos ver. Vamos ouvir então o professor Nelsinho Batista falando aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Nelsinho, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. A Ponte não conseguiu vencer ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do empate, o que está faltando para a Macaca conseguir essa vitória fora de casa? Bom, hoje principalmente, né, nós tivemos chances de gols reais, né, e precipitamos um pouco nas decisões. Mas a equipe ela voltou a jogar bem, né, fora de casa, jogando de igual para igual, né? Tivemos alguns problemas no primeiro tempo, em termos de espaço no meio-campo, na nossa intermediária defensiva. No intervalo, nós corrigimos isso, a equipe voltou de uma forma diferente, mais forte, né? Com as substituições, a entrada do Novaes e a entrada do Emerson Santos. Eu acho que nós conseguimos equilibrar o jogo e aí buscar o nosso resultado. Assim, inclusive o resultado, né, que trouxe justiça ao placar, a equipe que buscou as melhores oportunidades para mim foi da Ponte Preta no jogo e para levar esse ponto importante lá para Campinas até no aniversário do clube nesta data de hoje. Sem dúvida, eu acho que nós buscamos desde o início, né? Tivemos um vacilo numa jogada que nós sabíamos que acontecia e tomamos aí talvez a indecisão do momento ali do setor, acabamos tomando o gol. Mas a equipe ela não se esmoreceu, né? No intervalo nós conversamos com eles, dissemos aí que nós estamos jogando bem, é só ter um pouquinho mais de calma para a gente resolver as jogadas. A expulsão do Robson foi determinante também ou não? Lógico que com homem a menos, né, é difícil. Nós tivemos assim a possibilidade de fazer algumas trocas em termos de jogadores com mais criatividade, né? No caso do volante, por exemplo, entrou o Ramon, depois entrou o próprio Guilherme Portuga, quer dizer, que deu mais ritmo para o time ofensivamente, né? E nós continuamos a criar, já estava criando e continuamos a criar. A Ponte Preta vai em busca do acesso ou vocês, pés no chão, esperar chegar aos 45 pontos? Olha, eu acho que nós procuramos dividir essa competição em 3 ciclos, né? O primeiro ciclo são 6 jogos. Né? Esses 6 jogos nós temos que pontuar 52% no mínimo, para a gente sempre estar lutando até o final para a classificação. Para fechar, vocês vão atrás de mais jogadores, já que a janela fecha no dia 2, ou por enquanto vocês contam só com esses? Não, nós estamos, lógico que a Ponte Preta ela está atenta ao mercado, né? Nós temos buscado, né? Infelizmente nós não temos assim encontrado, mas nós estamos atentos, né? A diretoria está atenta ao mercado. Aqui com o Nelsinho. Vou aproveitar a última pergunta aqui da minha parte a respeito desse equilíbrio que está na competição. Você acha que nesse segundo turno vai manter esse equilíbrio para a sequência até o final? Eu acho que sim. Eu acho que as equipes se reforçaram, né? As equipes que não vinham bem trouxeram novos jogadores. Então eu acho que o equilíbrio, a tendência é até aumentar. Tá aqui com o Nelsinho Batista. Muito bem, o nosso Pedro Lino. Exclusiva, ele mais um rapaz lá, hein? Ele mais um. Pra Campinas, exclusivo, certeza. Ele um sócio. Muito bem, Pedro Lino, nosso enviado especial, falando aí com o Nelsinho Batista. Bem clara a entrevista coletiva do Nelsinho Batista, né?
falando e entendendo que a Ponte poderia ter ganho o jogo, e a gente falou aqui, né, Carlos? Sim, entendendo que a Ponte poderia ter ganhado o jogo. Claro que a expulsão do Robson, ela dá uma mexida, né? Aí a Ponte teve mais a bola. Eu não tenho aqui os números do jogo, depois se você puder passar. Teve dado momento, no finalzinho do jogo, a Ponte tinha 53% de posse de bola. Quer dizer, teve mais posse de bola do que o time do Curitiba. Mas é isso, né? Pessoal que fala assim, a Ponte não consegue nada com um time com um a menos, conseguiu empatar o jogo. Tava perdendo. Isso mesmo lá. 53% de posse de bola para Ponte, 47% para o Coritiba. Mas até o Coritiba com um jogador a mais, o Coritiba tinha mais posse de bola. Mas era desse jeito, equilibrado. 52, 48, era assim. Exato. E no jogo passado, no jogo do primeiro turno, eu até trouxe esse dado aqui, o Coritiba teve 66% de posse de bola contra 34% da Ponte. Jogo que também terminou, por coincidência, empatado em 1-1. Naquele jogo a Ponte fez o primeiro, tomou o segundo, tomou o gol de empate. Hoje a Ponte tomou o primeiro e fez o gol de empate. Mas é isso, com o Nelsinho, né? A Ponte melhorou muito. Esse time da Ponte nas mãos do Nelsinho melhorou demais. É claro que ele conseguiu fazer com que vários jogadores também, e só acontece isso com os mesmos caras porque os caras performaram melhor, né? É por isso que acontece isso. Mas ele falou aí dos 6 jogos, a Ponte tem que fazer 52 pontos. Então, 50 pontos, né? Eu até tô tentando entender a conta dele aqui. 50%, ele falou que dos 6 jogos a Ponte tem que fazer 52%. Então eu tô entendendo que a Ponte tem que fazer 10 pontos dos 6 jogos aí do segundo turno, né? E aí ele disse que depois desses 6 jogos ele vai entender o que a Ponte vai fazer. Com 10 pontos, a Ponte vai a 36. Vai ficar a 8, né, do número mágico de 44 para não ter problema com o rebaixamento, né? Vamos entender que, por exemplo, teve um ano aí que a Ponte, quando chegou no número mágico, a Ponte acabou, né? Ano passado nós tivemos que chegar no número mágico na última rodada, né? Que inclusive chegou a 42 e não a 44. Mas, cara, eu entendo que a Ponte, se continuar jogando assim, ela vai fazer um campeonato para não ter susto lá embaixo, né? Pode não chegar perto do quarto colocado? Pode. Mas eu entendo que hoje a seta, Marcelo, tá virada pro G4. Muito bem. Para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, concessionária sim, você está no fim de jogo, daqui a pouco a gente vai dar voz para a torcida, já pode votar, né, no Melhor em Campo, lá no YouTube, Futebol Interior, você manda lá o seu voto, deixa lá a sua opinião do Melhor em Campo da Ponte, porque empatamos no final do jogo, né? Então quando a Ponte empata ou vence, a gente elege o Melhor em Campo da Ponte. O voto da torcida vale muito para elegermos o Melhor em Campo. A gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho então tem o Melhor em Campo, tem as notas do jogo, tem a ficha técnica, tem os destaques finais dos repórteres, o Wendel Coral e também Pedro Lino. Tudo isso e muito mais para você aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca.
Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Cossato. Esse cara sou eu, empate da Ponte Preta no dia 11 de agosto de 2024, 6h31, boa noite pra você em Campinas. Aliás, a temperatura caindo, hein? Temperatura caindo. Deixa eu checar aqui pra ver quanto temos de temperatura aqui em Campinas. Depois eu vou pegar a temperatura de Curitiba, no Paraná. Temperatura em Campinas nesse momento, 18 graus, mas eu dei uma saidinha lá fora, aqui fora dos estúdios do Portal Futebol Interior, aqui no alto do Taquaral, né? A temperatura é 18 graus, mas a sensação térmica é mais baixa, viu? A sensação térmica é mais baixa, com certeza. Deixa eu pegar de Curitiba, onde a Ponte jogou e empatou lá no Couto Pereira, 15 graus nesse momento. A temperatura mínima lá foi de 5 graus neste domingo. 5 graus a mínima em Curitiba. Hoje aqui em Campinas a mínima de 8 graus na madrugada. Vamos então fazer o seguinte, chamar a nossa audiência pra gente votar no melhor da Ponte, o cara que brilhou muito no jogo da Macaca hoje. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bom, o Carlos, eu sei que ele tá em outras funções aí, né? Mas eu vou entrar aqui no YouTube e já vou registrar aqui a interação, a participação do ouvinte com a gente, conosco, né? Porque é muito importante, você que tá junto com a gente, você que deixa lá o seu voto, né? Você que participa lá, a gente gosta muito da voz pra você. Lembrando que amanhã, 8h30 da noite, por volta de 8h30 da noite, a gente fala 8h30 da noite, mas começa às 8h40, 8h45, porque você que pode se atrasar aí pra chegar na sua casa, então a gente dá mais 10 minutos pra você acompanhar a nossa live. É bem isso mesmo. A gente acompanha pra bem você. por aí. Você quer que eu fale aqui, Corsato? Pra amanhã, Hora da Macaca no YouTube, Carlos. Qual é o YouTube? Hora da Macaca. Vamos Se você não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva. Aliás, muita gente se inscreveu no nosso canal na semana passada. Eu só tenho que agradecer, viu? O canal tá subindo, hein, Marcelo? Tá subindo. Já vamos chegar no 1000. Tá com a seta apontada pra cima. Isso, tá com a seta apontada pra cima. E aí é o seguinte, cara. Se chegar no 1000, velho... É seta pra cima. Ninguém segura, cara. Ele me quebrou hoje, cara. Ele me quebrou hoje. Coral, você tá muito pornográfico, Coral. Não, você que tá. Seta pra cima? O que tem a ver de pornografia com seta pra cima? Você que está. E o pelo em ovo, quem falou foi você, não foi eu? Não, mas eu não perguntei, não. Mas eu só falei que ele estava procurando pelo em ovo. Aí veio o narrador, no meio da transmissão. Você já viu... pelo e ovo? Ó, deixa eu abraçar Carlos, aqui, ó. Me ajuda aí, meu. Deixa eu abraçar aqui o Ivan, o Marcos Vinícius, o Éder Bianco, o Roberto Ferraz Silveira Júnior, o Márcio Cerqueira, o João Limírio Neto, galera que se inscreveu aí no nosso YouTube. Chat com a seta pra cima também. No nosso YouTube, viu, Corsato? Galera que se inscreveu aí no nosso YouTube nessa semana já, a gente só tem que agradecer. Muito obrigado. E já vamos chegar no 1000. Aí chegou no 1000. YouTube cada vez mais caceta lá em cima. Exatamente. Né, chegou no 1000, começa a ganhar dinheiro. Diz a lenda. A ideia é essa. Diz a lenda, né? A ideia é essa. Ó, vamos então com as notas do jogo, Carlos? Posso só mandar um abraço antes? Pode, Coral. Marcelo, pode. 2 abraços, na verdade. Coral, você pode quase tudo, vai. Sogro e a sogra do meu irmão estão aqui na escuta, Ponte Pretanos. Olha. De 4 costados, o Edson Craveiro e também a Marta Craveiro nos acompanhando aqui. Seu Edson, um grande abraço, parabéns, feliz Marta Dia também. dos Pais.
E é nóis. E ele tá pedindo pro Futebol Interior fazer um sorteio de uma camisa da Ponte que ele quer participar, viu, Carlos? Vou falar uma coisa, viu, seu Edson? A camisa da Ponte que nós temos, né? Essa aqui, por exemplo, hoje eu vim com a anterior, né? Mas que eu também paguei, tá? Essa aqui, ó, pagamos, tá? 290. Aqui eu tive desconto. Na Ponte 10K, eu, como sou conselheiro contribuinte, não tem desconto para conselheiro, né? Mas TC10 tem. TC10 tem. 10%. TC10 tem 10% de desconto. Tem o cupom lá pelo site. Mas então, assim, a gente tá pagando também. Mas assim que tiver a camisa, a gente vai sortear sim, tá bom, seu Edson? Obrigado. Isso, um abraço ao Edson e também a Martim. Eu acho que ele deveria colocar o regulamento na competição para namorar a minha filha, casar com a minha filha, tem que ser ponte pretano, né? Exatamente. Não sei se esse regulamento não é. Então, já caiu aí já caiu você sabe que isso não vira nada. E a filha é filha única ainda. Ah lá, Sr. Edson, dá uma pensada aí. Pensa aí, seu Edson. Faz o menino virar. Mas estão casados desde 2015 já, viu? Então não tem mais jeito. Esquece. Já tinha que ter feito isso, né? Não tem mais jeito. Vamos lá, Carlos. Vamos. Eu já tenho o meu voto pro melhor em campo, mas só vou falar depois da audiência. Vamos lá então. Quem vai anotar? Eu? Pode ser, ou eu aqui. Eu faço. Não, você faz. Murilo Melo. Melhor em campo foi o Pedrão. Um voto pro Pedrão do Murilo Melo. Eu vou anotar aqui. Iago Dias tá uma tiriça. Mas. Eu falei, né, que ele poderia fazer o gol. O passe do gol foi dele, hein? Você secou e depois deu certo. O passe do gol foi dele, hein, Paulo César? Então vamos lá, um voto pro Pedrão. Você marcou aí? Murilo Melo. Deixa eu abraçar aqui o José Maduro, que também tá inscrito no nosso canal. Obrigado. O Edilson Roberto, melhor em campo, Igor Inocêncio. Você achou mesmo, Edilson? Mas tudo bem, jogou bem seu. O Igor de novo, hein? Pontinho bom, não merecíamos perder esse jogo de jeito nenhum, diz aqui o RG. 1900. O Fábio Fernandes, joga muito isolado. Gabriel Novaes é mais uma contratação. Bom, mais um voto aqui, deixa eu pegar. Darcy Altino, hoje faltou o Gesser menos afoito e capricho na hora de chutar no gol. Não podemos dar o luxo de perder tanta chance de gol. Segue o fluxo, Macaquinha. Esse empate no final, um grande presente no Dia dos Pais e no nível da Ponte. Sabor de vitória, diz o Matozinho. Gabriel Novaes estava vindo bem, machucou, prejudicou o andamento dele. Edilson Roberto, 3 vitórias seguidas. Carlos Demos Matozinho, Potker, esse jogador. Tá, perfeito, Carlos Corsato. Falo isso há muito tempo. 2 jogadores liberados mudaria totalmente a Ponte. Vocês viram, né? Elvis voando ainda mais. Vocês iriam ver o Elvis voando ainda mais. Colocaram o Hudson no lugar do titular. Não votou. O Matozinho aqui. Gente, eu quero voto. Gabriel Novaes fica pro próximo ano? Que tudo indica sim, né? Só que ele é jogador do Red Bull, tá? Roberto César Santos. Léo Gamalho era esse cara. Não quis vir, não quis mesmo. Esquece rebaixamento. Vamos brigar pelo G4. Diz o Edilson Roberto. Fábio Fernandes. E o Paulo César, que preguiça. Que preguiça do Matheus. Akira Miyamoto, melhor em campo, Pedro Rocha. Akira, beleza. Menção pro Inocêncio, Sérgio Rafael e Gabriel Novaes. Deixa eu ver aqui mais um. Silvio Seiko, serei coerente. Se no jogo passado votei no Luan melhor em campo, hoje o Pedrão foi melhor em campo. Estamos bem servidos. Silvio? Isso, Silvio Seiko, Pedrão. Preocupa os dois últimos jogos, os goleiros serem os melhores. Tem isso também. A gente pode analisar isso amanhã na hora da macaca. Mas o goleiro do Curitiba pegou bola hoje e o goleiro do Avaí pegou bola também no jogo Ponte Avaí. A Ponte tá dando trabalho pro adversário. Isso é uma coisa boa, Uma coisa é o seu goleiro ser o melhor em campo e você não fazer cócega no outro goleiro. Né? Outra coisa é o seu goleiro ser o melhor em campo, mas você também você também dá trabalho pro time adversário e pro goleiro adversário. O Wilson Correia, tem voto dele aí? Não. Pedro Rocha, melhor em campo. Nome do goleiro da Ponte, Paredão de Rocha, diz aqui. Eu chamei ele outro dia de Dibu da Macaca, teve gente que ficou bravo comigo. Matheus Regis está precisando um pouco de banco, está atacando... Paulão, vou deixar pra você essa daqui, tá? Goleiro da Ponte, Paredão, Pedro Rocha, melhor em campo, diz aqui o Matozinho. Faltam 17 para o objetivo principal, que é a permanência. É isso, aí daria 44, né? Silvio Seiko, Ramon melhorou o passe no meio campo, Gabriel ganhou a vaga do Matheus Regis. O Riso precisa melhorar, já jogou muito mais que agora. Boa noite, Corsatos e o Wendel. A Ponte empatou e desistiu de tentar fazer o segundo gol. Deveria ter ido pra cima, ô Paulão. Não deu tempo, pô. Cara, a Ponte empatou com 50 minutos e 30. O jogo foi até 53. 54, que ele deu mais um depois. Então eu critiquei aqui o Risso, né? Porque poderia ter cruzado a bola depois que o jogo tava acabando. Na área. Mas, ô Paulão, fez o gol já no finalzinho, né? Boa tarde, Corsato. Diz aqui o Digo. Hoje o time foi mal.
Resultado foi muito melhor que o desempenho do time. Pedrão melhor em campo. Ufa! O Digo votou no Pedrão. Eu não achei que o time foi mal, mas é a opinião dele, beleza. Roberto César Campos. Roberto César Santos. Melhor em campo, Gabriel Novaes. Um golaço. Cara, eu achei que ele ia ter mais voto, hein? Por enquanto só um voto, né? Só um. O Alexandre Rô. Melhor em campo, Pedrão. Alexandre? Isso. O Fábio Fernandes. Sérgio Rafael jogou muito. Mas muito. Sou ponte até morrer. Wilson Correia. Pedro Rocha hoje o melhor em campo. Acho que já tinha voto dele, né? Wilson Correia? Isso. Não. Não, então Pedro Rocha o melhor em campo. E o João Limírio Neto também vota no Pedrão. Ah, já tinha sim. Já tinha? Do Wilson sim, do João Limírio não. Beleza. João Limírio, então o Então Pedrão ganhou. o Pedrão, isso. O Pedrão teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos. O Gabriel Novaes 2, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio 1 voto cada. Isso. Então, o Pedro Rocha, pra audiência, o melhor em campo. E a sua opinião, Carlos? Gabriel Novaes, né? Golaço. Pô, tá perdendo o jogo, né, Marcelo? Tá perdendo o jogo 1-0, o Gabriel Novaes foi lá e empatou o jogo pra Ponte. Aí eu vou votar no Pedro Rocha, cara, porque se não fosse o Pedro Rocha, a Ponte poderia ter perdido o jogo. Seu voto, Coral? Gabriel Novaes. Gabriel Novaes. Então, o meu voto da audiência pro Pedro Rocha. O voto da audiência vale mais. Tem peso 2, vocês votaram no Gabriel Novaes, então Pedro Rocha eleito, assim, no último momento. No último minuto, no critério de desempate. Você tá parecendo um candidato a prefeito de São Paulo. Mas, portanto, Pedro Rocha, o melhor em campo aqui nos canais Futebol Interior. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, são 18 horas e 42 minutos, 18 e 42 ou 6 e 42, ou então faltando 18 minutinhos para 7 horas da noite, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Tá na hora agora de darmos as notas. Gabaritar, é que eu tô fazendo uma coisa pensando em outra. E tem um jogador do Inter que se machuca no aquecimento, cara. Se eu não me engano é o Wesley, ex-Palmeiras. O Inter joga daqui a pouquinho contra o Atlético Paranaense. Você vai conferir no nosso canal de áudio. Mas o cara consegue se machucar no aquecimento e não deve entrar em campo no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas bora lá então, solta a vinheta aí, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ó, hoje eu vou fazer diferente, Carlos. Eu dou o primeiro voto e o Wendel dá o segundo voto. Tá bom, os dois a vão nota, dar né? Os dois O Marcelo dá primeiro. Isso, e você dá segundo. Aí se o Marcelo... Tô falando, cara. As notas. Mas a maldade tá na cabeça das pessoas, cara. Exatamente. Carlos, você pode falar o jogador pra gente gabaritar? Vai ser um prazer, cara. Então vai, manda ver aí. O Carlos dá a terceira ou não? Não, ele só dá nem a primeira, né? Eu vou só narrar o que vocês vão dar. As notas do Carlos serão dadas no... site. Boa, no Carlos. blog... da Macaca. No blog Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos, no site... O meu blog Futebol já Interior. há 3 anos no ar. Cara, eu só tenho projeto duradouro, cara. Blog tá com a seta pra cima também, Carlos? Sempre. Cara, comigo é o seguinte, cara, tudo seta pra cima. Eu não posso falar a mesma coisa, que meus projetos não duram quase nada, né? Eu tenho 20 anos de Sua seta tá radicidade, como, Marcelo? 6 anos de futebol interior, 3 anos de blog e assim vai. Das minhas honrarias, né? Uma das minhas honras nesse ano de 24, foi ter te representado em uma nota do portal Futebol Interior num jogo desses aí. Que bom, cara. Nem lembro qual jogo foi, mas mas o jogo Ponte Preta Esporte, que estava no Paraná. Isso, as notas foram minhas. Eu sei disso. Lá no e portal. eu li e gostei. Foi bom. Foi bom. Então vai. Senão ele tinha mudado tudo, viu, Marcelo? Vamos lá, então? Não duvido não, viu? Pedro Rocha. Cara, eu não posso ir contra o que eu falei aqui, né? Sim. Então eu vou gabaritar o nosso Pedro Rocha 8,5. 7,5. Pra quem queria ele no banco, né? E eu não, hein? Sim, lógico que não. E nem eu também. Na hora da Macaca nós não falávamos isso. Então, já o Wendel Coral, que é do contra, né? Média 8. E o Luan titular. 8 a média, tá? Igor Inocêncio. Foi bem votado pela audiência. O Igor Inocêncio no primeiro tempo não apoiou muito, tava discretíssimo, né? Discretíssimo no primeiro tempo. No segundo tempo ele apareceu mais. Mas vou dar nota 6,5 pro Igor Inocêncio. Antes, Coral, pera só um pouquinho, Luan Santana. Dá pra você fazer uma música acima de 2050?
Que eu achei que aquela música do Luan Santana pouca gente sabe, mas foi feita pro grau do Marcelo, que segundo o Luan Santana, em 2050 o Marcelo vai melhorar. Mas o Luan, por favor, faz uma música com uns 10 anos acima, em 2060. Vai, Coral. Igor Inocêncio. Você deu 6,5 pro Igor? Não, 7,5. Você deu 6,5. 6,5? Isso. Eu tô falando, cara. 6,5, vai. Ele não, deu... então não, mudei pra 7. 7. Meu Deus. Que vai. fase, hein? Então vamos terminar no 6,5, porque é 6. 6. Aí, tá vendo? Média 6,5 pro Igor Inocêncio. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Cara, eu falo as coisas aqui 30 segundos. Ó, o Wendel Coral, cara, menino tão novo. Que faz, né, cara? Tá trabalhando com o Júlio Stevanelli. É com S mudo, tá, Marcelo? E é por V, favor. não é F. Por favor, hein? S mudo É e é V V e não é V de Vitória, não é F. Stefanelli, né? E não é F de faca. Stefanelli. Não, eu Fiquei sabendo que ele até te corrigiu, né? Eu coloquei um E na frente, né? Eu que chamei com todo ele uma respeito, vez de ô Júlio. Eu vou saber se o seu nome é com E ou é com S, cara. Vai fazer diferença na pronúncia. Logo Tá bom, estará vai. narrando aqui nos canais de futebol vai estrear interior. aqui nos canais de futebol interior. Tá bom. Mas, ó, já trabalha com Stevanelli, com S, né? Já trabalhou com Júlio Nascimento, né? Hoje fazendo outros trabalhos Beto aí. Quinalha. Isso, né? Foi pupilo de Beto Quinalha. Fernando César. Fernando César, a avó do gol. a voz do gol. Washington Melo. Nossa senhora. Cara, vamos fazer o seguinte, vai, segue nas notas. Semedo. Aí agora esse ano já trabalhou com Gustavo Marques. Esse ano vai trabalhar com Albert Cavalcante. Ai, meu Deus do céu. Fera também, vambora. Vamos, Matheus Silva. Eu acho que ele merecia mais. Matheus Também Silva. acho. Cara, Matheus Silva não comprometeu, não. Só que eu achei que depois que o Ponte ficou com um jogador a mais, ele começou a abandonar muito. Virou centroavante. E começou a deixar um probleminha ali no sistema defensivo. E no primeiro tempo eu falei, a Ponte não estava achando o centroavante, o Robson, que depois foi expulso. Cara, eu vou dar nota 5 pro Matheus. 6 pro Matheus. 5,5 média. Sérgio Rafael, vice-campeão com o Nova Iguaçu, vice-campeão carioca, na final contra o Flamengo, meia dúzia da Ponte. E o Jorginho, técnico do Coritiba, vice-campeão com a Ponte Preta na Copa Sul-Americana. 2013. O Sérgio Rafael, um pouquinho melhor, se bem que a nossa audiência tivemos voto. Tomou amarelo, hein? Tivemos fora voto do jogo. Não, ele não. Quem tá fora é o Gé. O Gé. O Sérgio Rafael, inclusive, viu, Corsato, só pra passar a informação completa, esse foi o 4º cartão amarelo dele pela Ponte Preta. Já tinha cumprido uma suspensão, estava zerado, agora já acumula 1. Pra mim ele foi melhor, mas teve uma confusãozinha na marcação do Robson. Vou dar nota 6 pra ele. Coral. Tô com o Marcelo, 6 também. 6 a média. E o Gabriel Risso, hein? Acho que o Gabriel ainda não se encontrou novamente na Ponte Preta, mas o Nelsinho tá deixando ele jogar. Ofensivamente, porque defensivamente no primeiro tempo ele salva a Ponte de tomar 2 gols, tá? Ele salva a Ponte de tomar 2 gols. Ele bobeou, Marcelo. Sim, bobeou, tá. Mas eu vou de nota 5,5 pro Risso. Coral? 4,5. Média 5. Média do Gabriel Risso. Gostei da média. Emerson. Jogou só 45 minutos, né? 5 também. 5 entrou no lugar dele o Emerson Santos. 5 também. Tomou amarelo. 5 pros dois, então. Castro. O Castro tava bem. Eu não teria tirado o Castro, não. Ou se eu tivesse tirado, eu não teria colocado quem ele colocou, entendeu? Mas o Ramon melhorou o time, hein, quando entrou, hein? Então, mas eu teria colocado o Dodô, mas o Ramon melhorou. Tô com você também nessa daí. Por isso que eu não sou o treinador, né? Por isso que eu tô aqui com o microfone na mão nos canais de futebol interior. O Castro jogou até 21 do segundo tempo. Cara, ele deu uma caneta lá, nota 6 pro Castro. É que na transmissão, inclusive, eu falei que era o Emerson, tá? Mas foi o Castro. Foi o Castro, 5,5 a média, então. E o Ramon Carvalho, que entrou 21 do segundo tempo? Foi o que você falou, entrou bem, 6. 5. 5,5 também. Elvis. Então, hoje não foi um jogo abaixo do que a gente tá acostumado, mas mesmo assim, pifou alguns jogadores da Ponte lá. Quando a bola chega nele, sai boas jogadas. Vou dar 6 pro Elvis. 6. Média 6. Entrou o Portuga, a 36 do segundo tempo. Jogou aí a Ponte, o jogo foi até 54, jogou 18 minutos. Eu não gostei também, não. Eu vou dar nota 5 porque a Ponte não perdeu o jogo. Mas é muito pouco tempo, né? Mas às vezes que ele pegou na bola, não luziu. Eu gostei, teve uma hora que ele pegou bem na bola ali, sim. Acho que tem
tem que esperar mais um pouco. Qual vai ser a sua nota lá no blog pra ele? Pro Guilherme Portuga? Vai ser 6. Então eu e o Coral fechamos no 5, né, Coral? Mas é muito pouco tempo, né? Sem dúvida. É muito pouco tempo. 5 a média. Everton Brito. Cara, o Everton Brito é aquele cara que se doa ao time, né? Nota 6 pra ele. Mas hoje apareceu pouco também, né? Pouco, 5. 5,5 de média. Entrou na vaga dele o Iago Dias. No começo, tudo Péssimo. que ele tava fazendo tava errado. Mas ele fez o cruzamento pro gol. 5. 5 também, vai. Porque salvou o cruzamento pro gol. Se ele não que faz ele ia esse ser o cruzamento. pior em campo. Eu teria tirado ele quando ele tomou o cartão amarelo e depois, na sequência, ele segura a camisa do cara. Bem visto por você. O árbitro poderia ter expulsado. Se ele não tivesse o cartão Tinha amarelo, tomado provavelmente o árbitro ia dar amarelo lá. Tinha tomado amarelo lá. Vamos pro Gé agora. O Gé é diferente, né, cara? Diferentaço, né? 7. Suspenso, hein? Não joga. 7 é a minha nota. Gabriel Novaes vai ser titular, né? 5 pro Gé. 6 a média. Opiniões são opiniões, né? Sim. Vai. 6 a 6 média. a média. Foi boa a média. Boa a média. Foi boa. Matheus Regis. 5. 5 pro Matheus Ele Regis. caiu de produção, realmente. Sim. Mas só que ele corre bastante, ele ajuda na marcação. Ele ajuda na marcação, mas eu acho que... São dois jogadores aí que eu acho que o Nelson precisava rever. O Risso e o Regis. Eu acho que tem gente melhor pedindo passagem. O Risso eu não tiraria, não. Eu tiraria. O Regis eu tiraria fácil. Colocaria o menino ou o Tomás Luciano, que eu tenho informação de que o Tomás Luciano tá treinando bem pra caramba. Tá voando. Tá treinando bem pra caramba. O problema é que o Tomás Luciano é lateral direito. Né? Então ele vai jogar na direita e o Inocêncio na esquerda. Mas talvez... Hoje o reserva do Risso é o Igor Inocêncio. Então, o Igor Inocêncio é titular da lateral direita e reserva do Risso na esquerda. Mas tem o Zé Mário aí também, né? Mas o Zé Mário, cara. Eu acho que nesse time aí o que dá pra melhorar. O Risso, eu adoro o Risso, hein? Adoro o Risso. Mas o Risso, pra mim, e o Matheus Regis, eles tinham que ser banco nesse time. E o Gabriel Novaes? O Gabriel Novaes, ele é bom jogador, cara. Eu vou fazer jus, né? Pra mim foi o melhor em campo, então vai ser a nota mais alta pra mim. Pode falar sua. Então, eu vou de nota 7 pra ele. Eu dei 7,5 pro Pedro Rocha, né? Foi. 8 pra ele. Nota 8, média 7,5. Na nossa Pedro audiência Rocha aqui, foi o Pedro Rocha, na média de vocês, o Pedro Rocha foi o melhor, porque teve 8 contra 7,5, mas foi bem dividido. E o Nelsinho Batista, que mudou a cara da Ponte? Cara, se for pelo campeonato até aqui, nota 9 pro Nelsinho Batista, no campeonato. No jogo de hoje, uma escolha ali, outra aqui que eu acho que poderia fazer diferente, né? Mas olha, vou continuar... Ele teve um feito inédito hoje, viu? Qual? As 5 mudanças ele realizou. Então por isso, eu ia dar 7,5, por isso eu vou dar 8 pra ele. A primeira vez que ele troca os 5 jogadores. Quanto você deu? 8. 8 pro nosso técnico Nelsinho. Eu tô tentando fazer de cabeça aqui, de cabeça normalmente não é bom fazer essas contas, mas ele fez o 13º jogo, né? O 13º hoje. Isso, são 6 vitórias. Isso, deixa né? eu já pegar. São 18 pontos. E se eu não me engano, ele tem 5 empates. Amanhã na hora da macaca a gente vai fazer essa conta. Tem mais. Tá aqui já. São 13 jogos. 13 jogos. 6 vitórias. Sim. 3 empates. 3 empates. E 4 derrotas. Então ele tem 21 pontos de 39. Tem mais de 50% de aproveitamento. Ele tem 50 e... Vamos arredondar para 55? 53,84. Cara, técnico com 60% de aproveitamento, ele sobe time. Isso, e sobe time. E tem técnico que é campeão com 60% de aproveitamento. Mas os caras mandam embora técnico com 60%, 65% de aproveitamento. Já vi. Tanto o técnico do esporte foi mandado embora com aproveitamento parecido desse. Mas você vê, se o Nelsinho... É claro que tudo é um si, né? Mas se o Nelsinho tivesse na Ponte Preta desde o começo, com 53%, vou arredondar para 53%, de aproveitamento, a Ponte teria 31 pontos hoje. Não era o suficiente para estar ali entre os 4, né? Mas estava na beira, estava na porta. Se nós estamos falando aqui que a Ponte briga que a Ponte está entrando na briga para os times lá de cima, com ele a Ponte teria 31 pontos. Estaria a 1 ponto do América, que tem 32 pontos. Do América, que tem 33. Só que, por exemplo, a Ponte enfrentou o América e perdeu. Ela poderia ter tirado o ponto do América. Quer dizer, o América tem uma pontuação menor. Então vai saber se a Ponte não estaria no G4. Né? Pois é, mas é tudo, né? É tudo na casa da suposição, né? Então a Ponte hoje teria 31 pontos. Estamos com 27, né?
Mas é isso, gente. Bora lá então. As notas do jogo aqui. Rapidamente aqui da arbitragem. O que vocês acharam da arbitragem do Fábio Augusto Sá? Fábio Augusto Santos Sá, 37 anos. Ele é novo, ainda tem 37 anos. Cara, ele só teve um erro ali que eu acho que foi quando ele passou na frente do Matheus Silva, que até brigou com ele. Ele fez um corta-luz pro jogador do Coritiba. Os jogadores do Coritiba reclamaram dos acréscimos. Eu achei justo pelas alterações e pelo tempo que ficou parado ali. Sim. A decisão do VAR, né? Sim. Cara, não E para achei... atendimento do goleiro da Ponte também, né? Não achei ruim a arbitragem, não. 7. E aí, qual é a nota da arbitragem? 6, porque ele não expulsou direto o Robson. 6,5. E ainda teve o lance do Iago Dias. Que assim, eu tô com a camisa da Ponte aqui, tudo, mas eu acho que regra é regra. Também, regra é regra, segundo amarelo. Tem que ter expulsado o Iago Dias. Então, eu não posso ir contra a regra, né? Regra é regra. Ele amarelou. Então a média é 6,5. 6,5 a média do árbitro do jogo. Fábio Augusto Santos Sá Júnior, de 37 anos. As notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, são 6h56. Eu queria o destaque final do Pedro Lino, mas se não tiver, não tem problema, né? Porque o Pedro Lino foi o nosso enviado especial hoje lá para Curitiba, a capital de todos os paranaenses, no gelado, frio Couto Pereira. Pedro Lino não, né? Onde a Ponte Preta empatou com o Coxa pelo placar de 1-1. Oi. O Matosinho tá dizendo aqui, ó, Pedro Rocha 10, Emerson 3,5 pros dois, Risso 3,5, Matheus Regis 3,5, Elvis 5. Ele é mais crítico aqui. Mais crítico. Ele é 8 ou 80, né? Foi 10 pro Pedro Rocha. Roberto César Santos tá dizendo que o Risso bobeou no gol do Coxa, tô contigo. O Carcem tá dizendo que o João Gabriel nem no banco. Erro grave do Nelsinho, já tá perdendo gols fáceis. Precisa focar mais no jogo. Dá uma cavadinha, tá dizendo aqui o Carcem 10. Se ele dá a cavadinha e perde, né, Carcem? A gente viria aqui, tinha que ter metido a bica. Tem que ser mais sério. Sei lá, eu não tenho coragem de criticar o já não, mas valeu, Carcem. Um abraço, muito obrigado aí. É isso. Bom, o Wendel Coral pode já então dar o seu destaque final, porque a gente tem os comentários, né, Carlos? Sim, tem os Pras comentários. redes sociais. E já tem Internacional de Porto Alegre e Atlético Paranaense. Isso, você está na Valinhos FM e nos canais Futebol Interior e YouTube. Wendel Coral, seu destaque final, meu companheiro. Valeu, Marcelo. O próximo jogo, a Ponte Preta volta a atuar em casa na sexta-feira, dia 16, contra o Goiás, no Majestoso. Macaca que não perde a 2 jogos, né? Agora a vitória sobre o Avaí, empate contra o Coritiba fora de casa. Macaca que vai a 27 pontos, fica pelo menos provisoriamente na 10ª posição, onde já estava quando começou a partida, né? No início da rodada estava em 9º, depois foi para 10º com a vitória do Avaí. E a Ponte que tenta então agora a 7ª vitória consecutiva como mandante, sob comando do técnico Nelsinho Batista, que veio de 100% de aproveitamento desde que chegou ao Majestoso. Para a partida contra o Esmeraldino, a Ponte não vai contar com o Gé, que levou o 3º cartão amarelo, e nem com o Iago Dias, que também levou o 3º cartão amarelo, mas o Iago é reserva, entra normalmente no segundo tempo, não vai estar à disposição. A ver se o Renato volta, né? Se foi opção técnica ter ficado de fora, se tem alguma lesão nova, enfim. A assessoria não divulgou nenhum comunicado, nisso nenhuma novidade também. Mas é isso, a Ponte então com semana ali de 4 treinos para fazer, para ver como chega o time diante da equipe do Goiás. A Ponte não vai contar com nenhum retorno porque não tinha nenhum suspenso. Aliás, a Ponte com 100%, né, força máxima pro jogo de hoje, na teoria sem ninguém machucado. Então volta aí para enfrentar o Goiás sem o Gé, e o Gabriel Novaes deve ser o titular desde o início, viu, Marcelo? Sempre um prazer estar ao seu lado, ao lado do Carlos também, e de todo mundo que acompanha aqui a Rádio Futebol Interior. Um feliz Dia dos Pais, ainda no finalzinho de domingo. Sexta não estarei presente, mas a gente se vê aí, se Deus quiser, nas futuras transmissões sábado aqui do FI, no sábado, né? Você vai estar no jogo do Guarani. Sábado estarei nessa. Na estreia do Stevanelli com Stevanelli. Isso. Fazem. Que fazem. Vocês dois juntos. Vou perguntar se o Stevanelli fica com a seta pra cima também. Sim. Baita do narrador, hein, gente? Tá voando, menino, viu? Vocês vão gostar. Baita do narrador. A gente brinca aqui, mas e um apresentador de TV também dos bons, hein? Gigante. Dos bons, sem ficar fazendo na própria, né? Na sexta-feira, né, que nós tivemos a tragédia, entrou, depois que caiu o avião, 10 minutos ele já tava no ar. E mandou bem demais, cara. E sem ficar fazendo estardalhaço, porque tem gente que é bom também, né? Claro que é um jeito de fazer. Cada um tem seu estilo, isso, né? Mas assim, o cara quer aparecer mais pelos gestuais, pelo estardalhaço. O Júlio não, o Júlio é calmo, cara. O Júlio é calmo, tranquilo e manda muito bem. E mais uma contratação aqui dos canais de Futebol Interior.
Coral, tchau, viu? Um abraço, meu querido. Até a próxima. Muito bem, sai da tela o Coral. Eu não sei se posso fazer assim, Felipe. Se não puder, você fala que não tem problema. Eu já tô acostumado a levar não quase todo dia. É o seguinte, eu queria fazer o comentário pro YouTube primeiro. Depois eu vou pra ficha técnica do jogo. Se pode fazer assim. Depois o comentário pro Instagram. Para não ficar 2 comentários um atrás do outro, entendeu? Tá vendo? É por isso que ele pensa. Vamos lá, então. Solta a vinheta. Agora, o comentário final. Carlos Cossato. Ponte Preta empatou com o Coritiba pelo placar de 1-1. Gabriel Novaes, um golaço. Foi pra rede, fez o gol da Ponte a 50 minutos do segundo tempo. Coritiba teve um jogador expulso, né? O Robson, que aliás havia feito o gol do Coxa a 43 do primeiro tempo. A Ponte empata, não ganha fora de casa, mas não perde no seu aniversário de 124 anos. E o Coritiba segue aí sem vencer a 9 rodadas na competição. Justo o resultado, Marcelo? 1 Coxa, 1 Ponte? Eu achei justo o resultado pelo que as duas equipes fizeram. O Coritiba no primeiro tempo foi melhor, né? O Robson bagunçou muito a zaga da Ponte Preta. A Ponte Preta no segundo tempo, ela enfrentava bem o Coritiba, mas aí o Robson faz aquela bobagem lá, né? Acaba levantando demais o pé numa bola com o Pedro Rocha, é expulso. A Ponte Preta toma conta do jogo, mas o Coritiba teve algumas chances também e a Ponte consegue um empate no finalzinho com o Gabriel Novaes. Pra mim, resultado justo, Carlos. O melhor em campo, Corsato? A gente aqui elegeu nos canais de futebol interior, mas a disputa foi bem bacana entre o Gabriel Novaes e o Pedro Rocha, mas o Pedro Rocha foi eleito o melhor em campo. Isso, as notas do jogo estarão daqui a pouco, ou já estão, né, no site futebolinterior.com.br, lá no meu blog, Planeta dos Macacos. Ponte Preta que volta a campo na sexta-feira contra o Goiás, às 7 da noite. Comentário final. Muito bem, são 7 da noite mais 2 minutos. Estamos na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior. Agora vamos de ficha técnica. Manda a vinheta pro ar. Ficha técnica do jogo. Carlos Cossato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A Ponte Preta empatou com o Coritiba no Couto Pereira pelo placar de 1-1. O Coritiba de Pedro Morisco, Natanael, Thalisson, Benevenuto e Sebastião Gomes. Depois entrou o Bernardo, Bruno Melo, Lucas Ronier, depois o Júnior Brumado, Morelli, depois o Vini Paulista. Robson, que foi expulso, né? A 19 minutos do segundo tempo, ele meteu as cravas da chuteira no rosto do goleirão da Ponte, foi expulso pelo árbitro Fábio Augusto Santos Sá. Friso, Matheus Friso, depois entrou o Matheus Bianchi, Figueiredo, depois o Wesley Pomba. Jorginho, o treinador da equipe do Coritiba, o Jorginho que treinou a Ponte Preta 2 vezes, já 2013 e 2019. Na Ponte Preta foram 63 jogos com 21 vitórias do Jorge de Amorim Campos, que vai completar 60 anos agora, dia 17 de agosto. A Ponte de Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Gabriel Risso, Emerson, depois entrou o Emerson Santos, Castro, depois o Ramon Carvalho, Elvis, depois o Guilherme Portuga, jogador que veio da Portuguesa, fez a sua estreia hoje, jogou cerca de 18 minutos. O ataque com o Matheus Regis, depois o Gabriel Novaes, Everton Brito, depois o Iago Dias, que inclusive deu assistência pro gol do Gabriel Novaes, e aliás, mão do treinador, né? Cruzamento do Iago Dias e golaço do Gabriel Novaes com a perna direita. Ele fez o gol para Ponte Preta 1-1. Nelsinho Batista, o treinador. Gols do jogo: Robson a 43 minutos do primeiro tempo, 1-0 Curitiba. A Ponte empatou com o Gabriel Novaes a 50 do segundo tempo. Público 17.254, renda 216.570. O Pedro Lino, único repórter da imprensa de Campinas, esteve presente lá no Couto Pereira, falou com o Nelsinho, também falou com o Elvis e com o Pedro Rocha. Amanhã, na Hora da Macaca, nós vamos trazer de novo a palavra desses jogadores e também do técnico Nelsinho Batista, na exclusiva aqui para os canais Futebol Interior. 20ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, deu empate, 1 para Ponte, 1 para o Curitiba. Agora, na história, são 44 jogos, 15 vitórias da Ponte, 12 empates e 17 derrotas da Macaca em 44 jogos. Ponte marcou 59, sofreu 57 gols. Essa ficha técnica do jogo.
Ficha técnica do jogo. Muito bem, 7 da noite mais 5 minutos, 7 da noite mais 5 minutos e agora a gente vai gravar aqui, você que tá na Valinhos FM e na live aqui da Jornada Esportiva Coritiba e Ponte Preta, vamos gravar o comentário final lá pro nosso Instagram dos canais Futebol Interior. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Arrasta pra cima aí no Instagram, Futebol Interior, transmitimos Coritiba 1, Ponte Preta 1. Resultado justo, Marcelo? Justo o resultado, Coritiba foi um pouco melhor no primeiro tempo, a Ponte melhor no segundo tempo, pra mim, justo o resultado. Melhor em campo? Pedro Rocha. Tá certo então, pra você do Instagram, Coritiba 1, Ponte Preta 1, você confere no YouTube Futebol Interior, tudo sobre o jogo também. Comentário final. Tá certo então, muito bem, acho que não deixei passar nenhum quadro, né? Tá tudo... Então só vou me despedir do nosso... Tudo perfeito. Coordenador, do nosso narrador que transmitiu o empate da Ponte no dia de 124 anos comemorado pela Associação Atlética Ponte Preta nesse Dia dos Pais, Carlos. É isso, parabéns aos papais do mundo, né? Você que tem aí o seu pai, não esqueça de, se estiver longe, né? Fazer um carinho, uma chamada de vídeo, uma mensagem de áudio, enfim. E se você puder, né, estiver perto dele aí, dá um abraço, um beijo, porque esse sim é um herói, né? Em 99,9% dos casos, o seu pai é um herói. Afinal de contas, sem o pai e a mãe não estaríamos aqui, não é mesmo? Então se você pode fazer isso, por favor, abrace aí o seu pai, tá bom? E parabenizar também a nação ponte pretana, né? Hoje dia estadual dos clubes de futebol no estado de São Paulo. Uma lei que foi sancionada e tem aí de autoria Carlos Sampaio, lei número 11.028 de 2002. Hoje é o dia estadual dos clubes de futebol, claro, em homenagem à nossa querida Associação Atlética Ponte Preta, que completa 124 anos hoje. E quis o destino que a Ponte não vencesse, mas também não perdesse, né? Na data do seu aniversário. Então, parabéns a nós, Ponte Pretanos, certo? Uma semana bem abençoada, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Aquele abraço do tamanho do Majestoso para você e amanhã espero você na Hora da Macaca, tá? Por volta de 8h35, 8h40 da noite, no YouTube Hora da Macaca, para falar muito do que foi Ponte 1, Curitiba 1 e prospectar, né? O jogo da Ponte contra o Goiás na sexta-feira, 7 horas da noite. Jogo que o Marcelo vai transmitir aqui nos canais de Futebol Interior, junto com o Pedro Lino. Falou, Corsato, foi um prazer. Boa semana para todo mundo. Esse Carlos Corsato transmitiu o jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Portanto, a Ponte Preta, com esse resultado, permanece na 10ª posição, né? Com 27 pontos. O Coritiba, 14ª colocação, 24 pontos ganhos. Bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. CRB e Novo Horizontino. A bola rolando na capital das Alagoas, certo? Deixa eu ver como é que tá o jogo, 34 minutos, 0-0. Lembrando que a rodada, a 20ª, ela se encerra amanhã com Guarani e Vila Nova, jogo que você vai acompanhar aqui nos canais de Futebol Interior. E esse jogo começa às 8 da noite, mas a nossa transmissão às 7 da noite, com o Felipe Marques, o Gustavo Marques, a família Marques dominando o bagulho aqui, e o Albert Cavalcante também nessa transmissão amanhã a partir das 7 da noite na segunda-feira. Amanhã também 9 da noite tem Goiás e Ceará, que você vai acompanhar no canal de áudio também o segundo tempo desta partida aqui nos canais Futebol Interior. Beleza? Lembrando que a Ponte Preta volta a campo na próxima sexta-feira. Macaca pega aqui em Campinas, no Majestoso, 7 da noite, a equipe do Goiás. Estaremos nessa. Agradecendo você que mandou mensagem pra gente. Obrigado a todo mundo que participou. Amanhã estaremos na Hora da Macaca a partir das 8h30 da noite lá no YouTube Hora da Macaca. Agradecendo a concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, toda a trupe lá da 87.9, a Valinhos FM, ao nosso aniversariante do dia. Parabéns, Elcio Paiola, se espirrar saúde, felicidades, muitos anos de vida. O Giovanni Paiola, que é o diretor comercial, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, e agradeço aos nossos patrocinadores, a concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Para você, excelente noite de domingo. Uma boa semana, juízo, se cuida e até mais. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Tchau.
Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior.